Olá, bom dia, malta. Bem-vindos aqui no WordCamp Portugal. Agora, nós temos uma talk em inglês, então eu vou trocar a falar inglês, mas eu queria cumprimentar, fazer os cumprimentos, tudo assim, porque é para nós um prazer, a comunidade do WordPress Portugal, que vocês estejam aqui. Então, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to WordCamp Portugal. Woo! It's for us an honor, and for myself an honor to be part of the WordPress community here in Portugal. And please, thank you for coming and being with us. And this morning, I am even more happy to introduce you to an amazing Latin American woman. Her name is Gemini Ibarra. I'm very proud of her. She's from Venezuela, but she's also from all over the world. She has traveled. She has been an OSB consultant and microsites developer. She is a very well-rounded professional, combining her technical knowledge with her interpersonal abilities. She's currently focusing on automation through Axis, and recently she added Make and Zapier. So please welcome her with your warm and your claps. Gemini. Thank you. Thank you, Gabby, for that. Well, welcome, everyone. Thank you so much for staying here today. First, I want to ask you something. Have you ever felt like you are wasting your time doing repetitive tasks that can be done automatically? Yes, for sure. Well, I have. So that's why I'm here today, to talk to you about how you can stop wasting that time and focus on what really matters. My name is Gemini. As she said, I'm from Venezuela, but I also live in Argentina for almost 10 years. And later I've moved here almost 2 years ago. I have a technical background in integration development, but my true passion is people and making their life easier. That's why I also include coaching and agile methodologies into my journey. But I didn't stop there. Today I'm going to share with you how you can start implementing this new technology so you can make your life easier too. A few years ago, a lot of time, I was an e-commerce consultant. And do you have any idea how many times do I have to answer the same questions over and over again? Do you ship to this location? Which are your opening hours? And do you have this product in stock? Well, a lot of time, countless actually. At that time, the most technological stuff that I had was copy and paste. And the thing is that today we can go much farther than that. We can not only copy and paste answers, we also can generate themselves and send them, of course. Now, the thing is that when I started knowing more about automation, I realized that it was an amazing thing to save time. On talking about time, I want you to answer this question first. How much time do you think we spend on repetitive tasks each year? Which percentage do you think? Raise your hand if you think that is 20%, 40%, more or less. Someone think it's more than that? Very good. Yes, actually, 2002 was a study shows that 58% is waste doing repetitive or coordination tasks. That's 3 out of 5 workdays. That's kind of impressive, right? So the good news is that there is a solution. So we are going to share a few interesting facts related about it. Okay, but let's go to basics.
and explain what really automation means. Automation, simply put, is doing things without you to having to do them manually. The thing is that it's like, for example, I put there the coffee machine because it's like if you can have your coffee ready when you wake up, but you don't have to do it. So it's like it's just there when you wake up, and that's amazing. But instead of coffee, my offer is content, products, emails, and more. I have a simple rule that I want to share with you today. And it's if you repeat something more than twice a month, you can automate it. And even I tell you that if you spend a lot of time, money, and effort in that, you just not automate it. You must do it. Now, left behind the theory in this, and I'm going to explain an example in a real world, okay? So let me introduce you to John. He's our friend John. He's building an online store in WooCommerce, okay? Doing everything manually. So he has to write descriptions, edit photos, write also the slugs, SKUs, and more manually of 50 products. So that's why his face changed. Of course, if we can guess how much time he's going to spend on that, we could say that's 25 hours, right? But the thing is that I know, and you know, we know that there is another way to do this. So I invite you to automate with me the process that John is doing in his store. Let's start with this. John is going to upload a folder with images in Google Drive. The thing is that there we have a listener. That listener is there listening, and it's gonna activate something like a trigger that when it receives that it's something new in that folder, he's going to start the process, and it calls our automation, our workflow. In that way, all the metadata is going to be generated automatically. So we have descriptions, slugs, SKUs, and more. And the thing is that we have an AI assistant who knows already all the information related with John's brand, and that's why we can get that. All this information is going to be filled in a Google Sheet. In that way, John is happy because the only thing that he has to do is approve, change the status of the product, and done. The thing is that the product, when John automatically approve, is going to be published in WooCommerce and ready to be sold. Celebration. But maybe you are wondering now how we can make this happen. Well, I already brought to you few tools that you can use, but my idea today is plant the seed of curiosity, so there you can explore more and find the best match, okay? So first, I would love to start explaining or mention few our best friends, the WordPress plugins. We have, for example, Uncanny Automator. That one allows you to connect inside WordPress actions, okay? So, for example, when someone registers in John's web store, they can receive automatically a coupon, okay, in their email. So in that way, they can make their first purchase. The other one is WP Webhooks. I remember when I knew webhooks, that was amazing for me because that makes so much easier send and receive data. And the thing is that with this one, you can send and receive data from WordPress to other platforms like CRMs, Google Sheets, or more, okay? But what happens if we want to go farther than that? Well, we also have external tools that can help with this. First, I'm going to mention Make before Integromat. The thing is that that one is pretty useful. Nowadays, it's the one that I use the most. And I think it's pretty powerful also and flexible. The other one that I'm going to share, Zapier, for example, is pretty good for beginners. And NAN is an open source. That one, in my opinion, is more for developers. Or you have a longer way to knowledge to learn about NAN,
but it's also powerful and amazing, and you can have full control with that one. Now I'm going to share a few more examples. Now I'm going to share a few more examples so you can picture better what is all of this about. First, let's imagine that you have a blog that is oriented to a specific topic. So with these automations, you can, for example, on a specific topic, you receive news that they came every day. So you want to write something related about it, but you don't have enough time to do it. So you can have your own workflow. In that workflow, receive and catch all the news that has. You already have an AI assistant with your blog, with your writing style and your blog goals. In that way, they can write a blog post that you can later share on your blog. The thing is that you can put all of this process automatically, or later you also can review it before it's published. Something similar to the John's example with the product, well, he can read first and later share it, okay? Another good example is, for example, generating social media posts from a blog article, or even writing a sentence, sending an email. You have the opportunity to upload a photo of your content, and that is gonna be generated in all your platforms, images, copies, and of course, scheduling too. One more example that is per use in the automation world is about lead capture. If you have a form in your website and you can get all that information and save in your database or your CRM. And one thing more that my previous hen a few years ago, she will love to. The thing is that customer support, it can also be automated. Can you picture having your online store and it has already resolved all the common questions that you receive, even updates on your orders too? But what does automation matter so much? Well, first, it's a time saving. You can save 15 to 20 hours per week when you automate the most repetitive tasks. So in that way, you can focus more on strategy and creativity. The other thing is that scalability helps with that, because if your business grows more, you don't have to spend more effort to sustain that. Consistency. You are going to have the same type of communication in all your platforms. Happier teams. A study shows that 88% of employees that use automation in their works, they are happier, they are more satisfied, because they can spend more time in creativity. So now I want to listen, one of you, if you want to talk with me a bit, I want to invite you first to review this past week and remember one thing that you did more than twice this week. Do you get it? Something? Now I want to invite you that if you can question yourself, could this be automated? Do you want to share? Okay. Awesome. Yes, go. What is your name? I'm using a lot N8N. I started with Make, but I changed easily to N8N because I can have it in my own PC. And I can add LLMs to it internally and test more private things and objects. So it's great, and I'm using a lot N8N for content creator. As content creator. That was a question that I'm. That's much easier, much easier, since
okay, we don't have so much control in terms of creation of the build, the image, the picture. Maybe it's the worst part for me because I'm very visual and I like very much to create the picture. But anyway, the time I win creating the image also in the process, it was amazing because I really lose a lot of time creating the images and trying to find the best. And in that way, I decided I don't care. I just put everything automated and everything. It's great. Awesome. Thank you so much. So that's mine. Well, one thing that you said that is very important about it is related with content. Sometimes, for example, for me, it depends on the business, right? That you can generate with AI the images that nowadays, some of them are pretty amazing. But others, for example, a Mexican food restaurant, they cannot use that. It's like it isn't better. But there is a tool that I use a lot. It's called Cloudinary. Advertisement. With that one, the thing is that by URL, you can edit images with that. And actually, we developed an AI assistant that can translate the instructions that it needs to be sent to that. And that is amazing for editing photos. And you don't have to spend your time editing the photos because that one takes a lot of time. And that's a good thing. It's really, really powerful, this tool, right? Now, I would love to invite you to question, what things you could automate in your daily task. First, I have a framework that I want to share with you. It's let me remember. It's a LCCT, I call it. LCCT. It's L, list your daily or weekly task. C is circle the ones that you repeat often. The other ones, check which tools or platforms you can find to test your automation with that. And the last one is T is test. I thought. Test your automation. So my invitation for today is that you can try it. You can start exploring this because you can start with a little automation, but later you can grow. For example, as she said, she started with Make, but later she moved to NAN. So you can have a lot of options to automate your task. So what can you automate today? And my invitation for this is to remember that automation isn't only for saving time, it's about freeing your mind, okay? So you can focus on what really matters. More, for example, growing your business, learning new things, and enjoying your life too, right? So that's the idea of this. And one thing more that I would love to share with you as a coach is that the key is to observe. This works not only for automation and professional life, this also works for personal life too, is that the key is to observe. You have to add awareness to your life because we cannot change the things that we don't see. So if you dare to question how you do things today, tomorrow you can do them better, faster, and with less effort. And if all of that is related with something that you are truly passionate about, even better. Thank you so much for coming today. This is my contact info. So let's connect through LinkedIn. You can scan it. I leave there my LinkedIn, my WhatsApp, and also a gift that maybe is gonna be your first step into automation. Is there? Thank you very much, Gemini. I wonder if there's anybody that would have a question for her. Okay, let me just go all the way up. Let's go, Gabi. Bear with me. Hi, my name is Shuhrat. I'm just curious, do you have real examples of workflows that work really, really well for you? Because when you ask a question, what are the most repeating tasks? The most repeating task for me is human communication, but I wouldn't like to handle human communication with AI because it doesn't make sense, because people are annoyed, and I would be annoyed if people communicate to me with AI.
So what are the best use cases for you? Well, let me share if I understand well. You are asking me about what is the best solution for me, or another type of examples? Like Of maybe applying. maybe you had cool case studies with your clients, and you could explain a workflow that really worked well for a company, so we can have a picture of what can happen. Well, for example, with this human interaction, we developed an AI assistant to reply emails. In an online store, they receive a lot of questions about what do you ship to this location. The same ones that I use. Well, the thing is that we develop an AI assistant who replies those emails. The thing is that, of course, there are some cases that it cannot be resolved by the AI assistant. And that's why it's important to the customer support team focus on. For example, some people said it's a clothes store. So the thing is that they said, oh, I received this, and this is the quality that I expected. So they send images. Okay, that's the customer support team. Take that and send to the quality team. So they have to interpret that. But in another type of questions, for example, this shipping or sizes in some clothes, or another type of more common questions, the AI assistant replies like that. And of course, in this case, they want to first review the response and later just open the draft and send. That's one thing that we use for that, and it was pretty amazing. Yes. The two plugins you spoke about in the beginning, what are their role in the automations? What they really do inside of WordPress, because I'm used to use the node from NA10. Yes. I never use the plugins inside. But what is they are good to use with the automations? What are their role inside of WordPress? Thank you. The thing is that it depends, of course, in the process that you are going to do. If you want something easy inside WordPress without going anywhere, you can use, for example, Uncanny Automator, right? For that example that I give, that it was sending a coupon by email when someone registers, is easy. You don't have to go to build something in NAN to do it. And for example, WP webhooks, with that one, I used to work with that. For example, if I want to connect with Google Apps Scripts and calling someone there and something and do something more, well, I use that one. But if it's something that is kind of big to build, it's, in my opinion, it's better to use another platform, an external platform, the ones that I mentioned, as NAN or Make. Like for products and so on. Yes. For me, it's better. That. Well. Okay, thank you very much, Gemini. We don't want to let you go before giving you a tiny present from Lisbon. Thank you. So please, just one round of applause.
Aplausos para José Freitas. Bom dia, obrigado por estarem aqui presentes. É um prazer estar de novo no WordCamp Lisboa 2025, depois de as outras edições do passado ter também por aqui colaborado, seja como organizador, como voluntário, como orador destes eventos. E eu neste momento queria dar-vos conta daquilo que se vai passar ao longo dos próximos minutos. Temos alguns instantes antes de, digamos assim, aquela que é a hora oficial do arranque, sabemos que há a transição de público de salas, e durante os próximos minutos o que eu vou fazer é algo que não é muito habitual em mim. E estou a dizê-lo para quem já viu outras apresentações minhas e até mesmo para quem ainda não as viu, ficar a saber um pouco sobre o que é que se vai passar durante os próximos minutos. Durante os próximos minutos vamos conversar. A conversa não será de um lado para o outro, mas será mútua, portanto uma conversa com troca de impressões, com troca de ideias, porque é importante que todos tenhamos consciência daquilo que se vai passar ao longo dos próximos tempos. Aquilo que vocês vão ver é um conjunto de slides que vão ser apresentados por mim, que são diferentes do habitual. Porquê é que são diferentes? Porque estes vão ter um pouco mais de texto do que é habitual em mim. Porquê é que vão ter um pouco mais de texto? Simplesmente porque há aqui um volume de informação que eu procurei sintetizar ao máximo para que daqui, mas sobretudo a partir daqui, vocês possam levar para o vosso usufruto. Não apenas para o usufruto pessoal, profissional, mas também para poderem, eventualmente, se assim o quiserem, adaptar para a vossa circunstância particular e fazer a entrega de um conteúdo idêntico ou similar, adaptado às circunstâncias do vosso caso, dos vossos clientes, para que lhes possam enviar e apresentar esses dados. Porque desta forma vocês ficarão com uma noção que é uma síntese daquilo que serão as, digamos, obrigações, porque é disso que também falamos, mas também dos vossos deveres. E dos vossos deveres, não apenas de deveres do ponto de vista profissional, mas dos deveres enquanto agentes ativos no desenvolvimento dos projetos dos vossos clientes. Isto é, se vocês trabalham com clientes, sejam eles que tipo de clientes forem, e de alguma forma eles estiverem impactados por isto, podem, a partir daqui, elaborar um conjunto de elementos que lhes podem fornecer, e por isso é que os slides que vão ver são mais intensos ao nível de texto do que aquilo que habitualmente acontece quando eu falo convosco nestes eventos. É uma introdução apenas breve para que possam ter a noção daquilo que ao longo dos próximos minutos nós vamos aqui conversar. Porque do que estamos aqui a fazer ao longo desta sessão não é propriamente apenas abordar a obrigatoriedade, é abordar também o que devemos fazer. Se calhar aquilo que deveríamos já estar a fazer ao longo de tudo aquilo que ficou para trás, mas sobretudo também aquilo que agora nós vamos ter que implementar. A 28 de junho chega uma nova, digamos, obrigação legal. Em rigor, ela já está implementada, mas como acontece em tudo o que tem a ver com a União Europeia, as coisas demoram sempre o seu tempo, é tudo um bocadinho mais formal, mais burocrático. Ao longo dos últimos anos foi fornecido aquele período de adaptação e esse período de adaptação, digamos que encerra um pouco no dia 28 de junho. Ora, a 28 de junho entra em vigor uma nova diretiva relacionada com a acessibilidade digital. Vocês lembram-se todos daquilo que se passou há uns anos atrás a propósito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o famoso RGPD, certo? Durante anos foi anunciado, está a chegar, vai ser, tem que ser implementado e etc. O que é que aconteceu? Nada. No último dia, eis que de repente temos agora que cumprir isto tudo muito depressa e não sei o quê, vamos implementar antes que apareça uma entidade qualquer que nos vai fiscalizar e penalizar.
Passado uns tempos, veio a lei da privacidade digital com a obrigação de uma implementação mais intensa. A famosa lei dos cookies trazia uma nova versão e o que é que aconteceu? Toda a gente foi anunciada, houve novamente todo aquele processo informativo e é necessário fazer isto, é necessário fazer aquilo e etc. E o que é que aconteceu durante um período de tempo? Zero. Até que de repente toca a fazer. E ainda hoje muita gente não cumpre, como todos sabemos, uma parte significativa dos sites online que estão disponíveis, não só em Portugal, tem uma barrazinha no fundo a dizer que isto tudo é sobre os cookies. Não serve, já sabem sobre isso, portanto, não interessa. Agora, o que é que interessa? Interessa que a lei da acessibilidade digital é uma imposição a partir do próximo dia 28 de junho. Para algumas entidades, ela já é uma obrigação. Daí que cabe-me agora fazer uma questão. Se alguma vez sentiram que queriam entrar num determinado lugar e não conseguiam, okay? Acontece. A todos nós aconteceu-nos algum momento, quase de certeza, na nossa vida, se vocês são pessoas relativamente comuns. Ora, por uns casos pode ser uma coisa tão frugal, como, por exemplo, ficar à porta de uma discoteca à espera que o porteiro nos deixe entrar, a ver se nós temos as sapatilhas corretas ou se temos a vestimenta adequada. Por outros casos, pode ser, por exemplo, a entrada num concerto de música ou num festival de música, daqueles em que a gente tem que comprar os bilhetes online, mas parece que de repente chegamos ao site e os bots já estão lá a comprar tudo, ou coisa do género, ou alguém já comprou uma porrada deles, ficamos lá horas a fazer refresh, a ver se temos a sorte, e quando começamos a preencher tudo, de repente para tudo, bloqueia. Pronto, já aconteceu, com certeza, a alguns de vocês, a mim já aconteceu. Ora, para muitos milhões de pessoas, a internet é uma porta fechada. Porquê? Porque as pessoas não conseguem abri-la. Ao todo, e apenas números da União Europeia, estamos a falar de 101 milhões de pessoas. Mais coisa, menos coisa. São números que correspondem ao ano de 2022-23. 1 em cada 4 adultos na União Europeia tem algum tipo de deficiência que, de certa forma, limita a sua utilização de mecanismos digitais. E Portugal está num honroso terceiro lugar. A Letónia é o país da União Europeia com a maior percentagem de pessoas com deficiência, isto, números de 2022, a fonte é o Eurostat. Depois está a Dinamarca e Portugal, com 34,8% da população nacional a ter algum tipo de deficiência. É aqui que entra esta nova diretiva. A diretiva da acessibilidade é a chave que nós precisamos, e quando eu falo de nós, falo de todas as pessoas que aqui estão. Sim, porque eu também tenho, de certa forma, algum tipo de deficiência. Já lá vamos. Ora, a questão que se coloca a seguir é, e então, e eu? E eu tenho de cumprir? E eu significa eu e aqueles clientes com quem eu trabalho. Nós temos de cumprir isto? Estamos abrangidos? Quais são as imposições? Ora, há dois patamares. Vamos ao mais significativo do ponto de vista legal. Quem tem de cumprir? Empresas privadas e entidades públicas, portanto, basicamente, toda a gente. PMEs que prestam serviços essenciais. Okay? Pode ser uma pequena e média empresa que presta um daqueles serviços essenciais, tem de cumprir. Podemos dizer, mas uma PME não é também uma empresa privada e uma entidade pública? Sim, normalmente uma PME é uma empresa privada ou uma entidade pública relacionada ou algo do género, mas há ainda assim na legislação uma certa distinção. Agora, a obrigatoriedade importa a quem? Uma determinada entidade, seja ela qual for, pública, privada, tem mais de 10 funcionários? Sim. Essa entidade tem um volume de negócios superior a 2 milhões de euros por ano? Sim. São as duas coisas em conjunto? Não. Basta que cumpra uma delas. Okay? Tem de cumprir uma delas. Quem deve cumprir? Bom, todos nós. Todos devemos cumprir com esta diretiva. Todos, sem exceção. Já vamos perceber porquê. É uma oportunidade de negócio.
Ora, se é uma oportunidade de negócio e aquilo que nós estamos aqui a fazer tem a ver também com negócio, então faz todo sentido cumprirmos. Okay? Temos em consideração que há um público-alvo muito superior, estávamos a falar 101 milhões de pessoas dentro da União Europeia, não vamos falar sequer de quem trabalha para o resto do mundo, mas mesmo que trabalhemos só para Portugal, vamos imaginar que todos os nossos negócios, todos os nossos clientes só fazem coisas para Portugal. Ainda assim estamos a falar de 34% da população nacional que tem algum tipo de deficiência e que de certa forma pode limitar a usabilidade dos mecanismos digitais por essas pessoas. Depois, o facto de melhorarmos a experiência do utilizador para todos significa que estamos a ajudar o nosso negócio no desenvolvimento, inclusive, por exemplo, de questões relacionadas com a otimização para motores de busca. E porque, enfim, isso faz-nos sentir melhor. Se somos inclusivos, bem, então isso também é engraçado, porque podemos dizer, não, nós somos uma empresa e trabalhamos de forma aberta para todos e ajudamos os nossos clientes a chegar a toda a gente. Apresento-vos a Ana e o Jonas. A Ana é invisual. Não existe, a pessoa existe porque está uma fotografia, mas ela, não sei se chama Ana, não, eu apresento-vos como Ana porque acho que é um nome internacional que agrada a toda a gente. A Ana tem o Jonas como um parceiro e a sua bengala e é aquilo que se pode dizer um estereótipo de uma deficiência, porque envolve uma limitação muito significativa da utilização digital. Não é caso único, todos nós sabemos isto. Ora, e as deficiências são abrangentes. Desde logo é que pensamos imediato nas deficiências visuais, porque, enfim, trabalhamos com projetos web, sobretudo, portanto, o que significa que a maior parte deles são questões de visibilidade. Nós preocupamos-nos muito com as imagens que colocamos nos sites, preocupamos-nos com as cores, se colocamos uma cor XPTO, se o nosso logotipo é agradável, se tem gradientes ou outras coisas do género, se gira, se há coisas engraçadas a aparecer e a rolar, se há slides e os vídeos. Os vídeos também são uma preocupação nossa, nós preocupamos muito, temos que ter uma produção fantástica e são um bocadinho caros e tal. Mas se calhar não, se calhar até conseguimos fazer umas coisas mais banais para dar autenticidade. E então ultrapassar aqueles bloqueios e sentirmos que fazemos coisas online mais engraçadas. As deficiências visuais não são apenas de pessoas que são cegas ou ambliopes. Tem uma percentagem elevada de deficiência visual. Mas são pessoas também com baixa visão ou que sofrem de daltonismo. E o daltonismo tem um impacto significativo, como vamos ver nos próximos minutos. Ou pessoas que simplesmente como eu, que, enfim, com o uso permanente de equipamentos digitais, telefones, ecrãs de computador, enfim, apesar de ser ainda muito jovem, o avançar da idade faz com que a determinada altura nós tenhamos que usar óculos para fazer certas e determinadas coisas em equipamentos. E agora, ver, por exemplo, coisas em smartphones, por muito grande que seja o ecrã, ainda assim a coisa exige um adereço que me ajuda a visualizar as coisas. Mas podemos falar de outras deficiências auditivas. Okay? Todos nós conhecemos pessoas que têm problemas de deficiência auditiva, se não efetivamente surdos, aquelas pessoas que às vezes precisam de um aparelho, aquelas a quem temos que gritar: "Oh, avó! Está a ouvir?" Recusa-se a usar o aparelho porque simplesmente não ouve mal, como todos sabemos. Não é? E há as deficiências motoras, que implicam, por exemplo, no que diz respeito à usabilidade de equipamentos digitais, o uso de ratos ou de teclados. Sem falar das deficiências de caráter cognitivo. Essas às vezes não são assim tão visíveis. As outras a gente vai percebendo mais ou menos que as pessoas podem ter aquele tipo de deficiência pelo comportamento que têm, pela limitação que apresentam, mas as cognitivas nem sempre. E as pessoas disléxicas, que têm um problema de déficit de atenção, estão aparentemente, dizem os dados da ciência, a crescer. E há cada vez mais pessoas com estes tipos de problemas. Portanto, se o número destas pessoas está a crescer, não vamos abordar aqui as razões, não é o motivo desta nossa conversa,
significa que o nosso público-alvo, os tais 34,8% que havia em 2002, se calhar agora, 3 anos depois, já temos um público-alvo de 35%, ou se calhar até mesmo mais, 36%. E depois as deficiências neurológicas, como por exemplo os casos da epilepsia fotossensível. Por exemplo, agora se vocês vão ver uma série de televisão ou algo do género, e sobretudo nas plataformas de streaming, o que acontece muito é que apresentam uma mensagenzinha relacionada com imagens brilhantes e rápidas e etc., que afetam as pessoas com epilepsia fotossensível. Aparentemente, dizem também os dados da ciência, o número das pessoas que têm este tipo de problema também está a crescer. Algum de vocês tem algum destes tipos de problemas que estamos aqui a abordar? Como, por exemplo, a questão do uso de óculos. E quem é que usa óculos aqui? Estamos a ver aqui uma série de gente. E quem é que usa óculos, por exemplo, para só utilizar equipamentos digitais, seja televisão, computador? Okay? Quem é que precisa deles para usar smartphones? Porque já foi. Pronto, é isso. E depois há esta questão, se calhar a mais importante de todas. Okay? Nós podemos falar das pessoas que têm deficiências visuais, auditivas, motoras, por aí fora, permanentes, mas há depois aquelas que têm as deficiências temporárias ou situacionais. Aquelas que, por um motivo qualquer, num determinado tempo, ou por uma determinada situação, ficaram com essa limitação. Há uns 3 anos atrás, eu estava mais ou menos por esta altura, já tínhamos acabado, há 3 anos atrás tínhamos acabado o WordCamp Europa. Mas há 3 anos atrás e mais algum bocadinho de tempo, em maio, na preparação do WordCamp Europa para o Porto, eu fiz uma coisa que achei que ia ser divertida. Eu tirei uma semana de férias porque estava já em desespero de causa. E então, porque a minha equipa local era incrível e as pessoas continuam a ser fantásticas nessa matéria, eu confiei naquele período, naquela semana. E fui então de férias para Cabo Verde. Ora, o que é que eu resolvi fazer nessas férias em Cabo Verde? Resolvi jogar voleibol de praia, uma coisa que eu gosto. E então, ao jogar voleibol de praia, houve uma altura em que eu me atirei para a areia e bati com o dedo mindinho da mão direita, que é a mão prioritária, bati com ela na areia com alguma força. Senti assim um bocadinho, mas não vamos deixar de jogar, pois não. Não, siga, continua-se a jogar. Depois de terminar o jogo, eu comecei a reparar que a mão estava a ficar assim um bocadinho para o colorida, em termos de roxo, e estava a crescer cada vez mais. Ok, acionei o seguro de viagem, fui fazer um raio-x e o diagnóstico foi tão simples quanto isto, já não era grande surpresa. Eu tinha partido um osso do dedo mindinho. Ora, como tinha partido, não havia outro caminho naquela altura do que engessar. E lá resta o resto da semana de férias com o José, com a mão assim e tal, engessada, acabou-se basicamente as idas ao mar e etc, não é? Saco do lixo para poder tomar banho e tal, eu tinha que ser com um saco de lixo enrolado para proteger o gesso. E andei um conjunto de semanas com essa limitação, em plena preparação do WordCamp Europa, em que eu tinha que fazer um monte de coisas, enviar um monte de e-mails. O que é que me valeu? Naquela altura não era muito... Não tínhamos ainda as ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial em que podíamos ditar e as coisas saíam perfeitas. Não é? Eu usei o sistema de ditado do Mac para criar um conjunto de mensagens, mas aquilo não era assim tão bom quanto isso. Ou pelo menos era jeitoso, mas hoje vemos que o que temos é muito melhor. E então tive que pedir à minha mulher para me dar uma ajuda naquela matéria, a criar e-mails e etc. Eu ditava-lhe, ela ia escrevendo e eu entrava em desespero cada vez que não conseguia fazer alguma coisa porque não podia, em determinado momento, contar com ela porque não podia escrever simplesmente com uma mão. Então estava sempre com a esquerda, eu sou terrível a escrever com a mão esquerda, portanto ajuda um bocadinho, mas não é grande coisa e portanto limitava imenso. O que significa que naquele momento eu também estive aqui nesta situação de uma deficiência extra, temporária e situacional. Ora bem, como é que se resolve então todas estas questões para toda esta gente? Então criou-se aquilo que é a WCAG,
que é a Web Content Accessibility Guidelines, as diretrizes de acessibilidade para conteúdos web. É esta a norma que temos que, a partir daqui, fazer respeitar a partir do dia 28 de junho com a imposição. E estas normas são desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium, o W3C, que toda a gente sabe o que é, portanto é basicamente o organismo que regula o funcionamento, o padrão da internet. É um padrão internacional para toda a acessibilidade, portanto significa que é não apenas da Europa, mas de todo o mundo. Está atualmente na versão da 2.1. Em concreto, a 2.2 também está disponível, mas enfim, a versão que é considerada como atual é a 2.1. Enfim, e foi adotada como referência para a Diretiva Europeia de Acessibilidade. Há vários níveis. Começamos no nível A, vamos para o nível AA e o nível AAA, sendo que o primeiro é um básico, o terceiro é aquele mais rigoroso da acessibilidade e que é apenas mais específico para software muito especializado, aquele software que é dedicado em concreto àquelas pessoas que, de uma forma mais permanente, sofrem deste tipo de situações. E por isso inclui também alguns requisitos. O nível AA é o padrão para a maior parte dos países de todo o mundo, é aquele que é também o adotado pela comunidade WordPress para o core e para os temas oficiais incluídos. Portanto, é este o padrão que nós temos que respeitar. Estas normas são normas técnicas que têm 4 parâmetros essenciais, têm que ser perceptíveis, têm que ser operáveis, compreensíveis e robustas. Vamos ver cada um destes itens. Uma nota, os próximos slides são de facto assim um bocadinho mais intensivos ao nível de texto. Não se preocupem muito em estar a retirar notas ou algo do género. No final vai haver um código QR para poderem descarregar a apresentação, se assim o entenderem. Lá está, levarem convosco e fazerem com ela o que muito bem entenderem. O que é que significa ser perceptível? Bom, o termo significa que temos, é autoexplicatório, significa que temos que transformar os elementos que nós temos em todo lado como algo que as pessoas possam percepcionar. Por exemplo, com alternativas de texto, com um multimédia dinâmico ou contínuo que é baseado em tempo, já explicarei o que é, garantindo que eles possam aceder através de alguma forma a esse conteúdo multimédia que está dinamizado ou que tem tempo. Ora, isto significa o quê? Significa conteúdo multimédia que rola. Vídeo, por exemplo, é um conteúdo multimédia dinâmico ou contínuo. Se considerarem um slider, pode ser também um conteúdo multimédia deste género. Okay? Tudo aquilo que seja rolável, tenha continuidade, pode ser considerado como um conteúdo multimédia dinâmico e contínuo. É também a necessidade de ser adaptável, portanto, ele tem que ser adaptado para ser apresentado de determinadas maneiras e em diversos conteúdos, e deve-se facilitar a visualização e a audição do conteúdo. Okay? Estávamos a falar há pouco das questões relacionadas com as plataformas de streaming, que neste momento estão também muito avançadas em outros aspectos, além da informação sobre serem fotossensíveis. A mim já me aconteceu várias vezes, eu chego a uma determinada plataforma de streaming para ver alguma coisa e de repente encontro a minha pré-definição de legendas ou não legendas alterada. E de repente começo a ver coisas a dizer música. E com um símbolozinho da música e pronto, lá está isto outra vez trocado. E então lá vou trocar. Mas no fundo é isso que acontece. Se vocês já tiveram essa experiência, já vos aconteceu algo deste género, pronto. É exatamente isto que estamos aqui a falar também. O que significa que as plataformas de streaming, em grande parte, já estão bastante avançadas nesta matéria ao proporcionar esse género de explicação. Também acontece em vídeos das grandes empresas internacionais que agora já, basicamente, até já impõem aquilo dentro do próprio vídeo. Operável. Tem que ser acessível por teclado, tem que ter a oportunidade de oferecer um tempo suficiente para que as pessoas possam ter a capacidade de ler todo o conteúdo, okay? E aqui
há mecanismos que eu já vos vou dar conta de como podem ser experimentados e devemos ter em consideração se os tais elementos fotossensíveis ou outros do género possam causar algum tipo de reação desagradável a quem os vê. E se isso acontecer, deve ser informado previamente para que a pessoa possa acautelar. Quase como dizer, atenção que os próximos minutos têm linguagem muito sensível, cuidado com crianças e etc. E, claro, ser navegável, porque devemos fornecer formas das pessoas poderem navegar de uma forma tranquila e segura dentro daquelas plataformas. Ora, este elemento do tempo suficiente é um elemento particularmente relevante, porque a minha velocidade de leitura pode ser radicalmente oposta à vossa. Okay? Eu sou aquilo que se considera tradicionalmente um slow reader. Eu demoro muito, ou algum tempo mais do que, por exemplo, a minha esposa, que lê uma página inteira de um livro com uma facilidade incrível, porque ela é uma speed reader com um nível bastante proeficiente. Há um padrão médio, okay? Não usem esse padrão por norma. Façam uma determinada experiência. O conteúdo que estão a criar, leiam esse conteúdo ao vosso ritmo. Depois, diminuam a velocidade em cerca de 50%. Eu sei que é difícil, como é que eu vou diminuir? Mas façam uma percepção. Isso permite-vos ter pelo menos uma percepção. Há algumas ferramentas que também vos podem permitir isso, fazer esse género de medição. Mas eu compreendo que é sempre problemático ao nível do tempo estar a carregar, por exemplo, um determinado carrossel que vocês produziram para as vossas publicações sociais, vão puxar esse carrossel para essas ferramentas, depois experimentar, e agora com esta velocidade, e agora com essa velocidade. Vá lá, ninguém vai conseguir fazer isso, a não ser, se calhar, alguém que tem uma grande plataforma. Portanto, a forma que eu vos sugiro é leiam, percebam o vosso texto, se conseguirem ler, ok, deem um pouco mais de tempo, porque isso significa, sabendo vocês se são slow reader ou não, se forem slow reader aí já sabem que, ok, se eu reduzir isto a 50% está perfeito, se não, adaptem à vossa realidade. Compreensível, isto é, tem que ser legível, tem que ser previsível e tem que permitir que haja assistência de entradas. Isto é, nós devemos ajudar os utilizadores a perceber quais são os erros e a corrigi-los, se for esse o caso. Eu já enfrentei uma série daqueles formulários engraçados que a gente fica ali, ele fica parado, mas nós não sabemos porque é que ele ficou parado. Não avança, não submete, mas não sabemos porque é que ele ficou parado. Já vos aconteceu? Chegarem a um daqueles formulários, preenchem tudo, ou vocês acham que preenchem tudo, e ficam ali parados? Okay? A mim já aconteceu. Mas alguém? Uma parte significativa, se calhar a todos, podemos não ter reparado, mas a maior parte das pessoas já enfrentou isto e não sabe porque é que isto aconteceu. E não é informada porque é que isto aconteceu. Okay? E deve ser informada. Temos que informar. Primeiro porque é uma questão de usabilidade. Lá está, mesmo que quem não tem problema nenhum, de nenhuma daquelas situações que há pouco aqui abordámos, consideradas de deficiências, mesmo as pessoas que não têm nada daquilo, às vezes ficam ali olhadas e tal, como um burro olhar para um palácio, perceber porque é que me falta aqui. E às vezes é uma coisa minúscula que está lá num cantinho que ninguém reparou, mas que é preciso carregar ali porque não sei o quê. Ou fazer uma escolha daquelas absurdas porque aquilo não faz sentido nenhum, mas ainda assim é preciso preencher aquilo, vá lá, porque acham que sim. Por fim, o robusto. O robusto significa que o conteúdo tem que ser interpretado por diversos agentes e que são ou dispositivos ou navegadores, ok? E por agentes significa os agentes que os navegadores e os equipamentos utilizam, e compatível com esses agentes atuais, e agora a parte engraçada é os futuros. Portanto, agentes que ainda não existem, mas que nós já temos que, de certa forma, garantir que vão ser capazes de os ler. E como é que nós garantimos isto? Cumprindo as normas WAG. E se cumprirmos estas normas, está tudo ok, porque significa que os agentes do futuro também vão ter que as cumprir para serem utilizados. Mas isto é tudo muito bonito em teoria, o que importa é aplicar na prática. Okay? Porque eu posso saber muito bem a teoria, vocês levam daqui a teoria, mas depois, agora, como é que no terreno a coisa acontece, não é?
é como os treinadores de bancada. Toda a gente sabe o que é que acontece nos treinadores de bancada, são todos uns gajos, conhecem tudo, as táticas todas, a postura de cada jogador e como é que ele se comportou naquele jogo. E ele já foi ver as estatísticas, já sabe que ele rematou ou atirou ao cesto ou não sei quê, não sei quantas vezes, mas a verdade é que ser treinador de bancada é muito mais fácil do que ser treinador em tempo real. Tem uma vantagem, pelo menos. Nem sempre são bestas e bestiais e a coisa não muda. Pronto, essa parte, não serem despedidos de um momento para o outro, pelo menos é uma vantagem, digamos assim, no que diz respeito à parte do desporto. Ora, e há critérios que são relevantes. Estes critérios são os critérios base, que se cumprirem estes critérios, estão no bom caminho. Não significa que cumprindo tudo, estão no bom caminho. O texto alternativo para imagens. Quem é que os faz já garantidamente sempre hoje? Ok? As mãos. Os restantes necessitam de os fazer. Contraste de cores. Quem é que faz medição de contraste de cores já hoje? Quem é designer e não faz isso? Designer puro e duro e não faz isso. Ok? Pelos vistos dos designers. Há designers aqui presentes puro e duro, aqueles designers. Okay. Todos vocês fazem, certo? Obrigado. Quem é que proporciona uma experiência de redimensionamento de texto nos seus projetos web? Okay. Bom. Quem é que proporciona a acessibilidade de teclado garantida? Okay. Quem é que executa uma navegação consistente? Como é que vocês sabem o que é uma navegação consistente? Testam como? E o que é uma navegação consistente? Bem, mas o que é uma navegação consistente? Ok? Muito bem. Já vamos também conferir essa situação. Quem é que hoje já coloca a identificação dos erros em formulários? Bom. E quanto à estrutura dos conteúdos? Quem é que os estrutura de uma forma decente e adequada, digamos assim? Ótimo. Muito bem. A aplicação na prática. A estrutura de HTML tem que ser semântica. Isto é, todos nós sabemos, os programadores e os não programadores, todos nós que estamos aqui presentes, trabalhamos com projetos web, certo? Portanto, significa que todos nós sabemos que é um header, um cabeçalho, que é a parte da navegação, que é o corpo principal, o que são secções e o que é o rodapé. Todos nós sabemos isto e, portanto, sabemos que há uma estrutura que nós devemos cumprir. E essa estrutura deve obedecer a uma hierarquia de cabeçalhos ordenada e lógica. Eu fiquei chocado, devo desde já dizer, por verificar que um site que eu fiz há uns anos atrás e que tinha dedicado um labor muito intenso e que eu achava que estava muito bom deste ponto de vista, que estava fantástico, descobri que tinha feito a palavra começada por M e que consta do dicionário português com uma consistência incrível. Tinha feito aquilo por todo o lado, estava uma coisa pavorosa. Ainda não corrigi, portanto, mas é algo que vai ter que ser feito. Porquê? Porque eu tinha tudo mostrado. Bom, tinha pelo menos um H1 por página, que é uma coisa que me honrava. Tá bem. O problema é que eu depois colocava secções com H2 misturadas depois com H3 e o H2 voltava mais ao fundo com um H4 e depois H3. É indescritível, uma coisa assim, linda de se ver, de horroroso. Ora, vejamos o caso do site gov.pt. Vocês sabem que as entidades do governo têm que obedecer desde há alguns anos, desde 2019. Okay? Eles não têm cumprido desde já, as entidades governamentais têm que conseguir fazer isto em 2019. Outra coisa que eu fiquei chocado. Eu visitei, na preparação desta apresentação, um volume significativo de sites do governo português e de entidades públicas portuguesas. Há uns anos atrás foi feita uma estatística, em 2019 precisamente, uma estatística a dizer que de 34 sites de instituições portuguesas governamentais, portanto, e departamentos do governo com sites, dos 32, 19 não cumpriam. E eu visitei uma porrada deles. Alguns deles já não existem, porque sabemos que as coisas mudam e tal, e as entidades mudam de nome, e a entidade X agora é a entidade Y, pronto, e que os nomes mudam. Mas eu visitei uns bons 27, 28 sites.
os que consegui encontrar de uma forma assim abrangente das entidades públicas portuguesas. E fiquei chocado. Sabem porquê? E fiquei chocado porque, efetivamente, com quase nenhuma exceção, todos cumprem. Todos. Com relativa pouquíssimas exceções. Okay? Daqui eu acho que, de facto, apesar de tudo, as entidades governamentais portuguesas estão de parabéns. Okay? Este é um exemplo. Este é um exemplo que em todo o site cumpre. Eu só estou aqui a puxar estes exemplos, porque isto é um H2, isto também é um H2. Este site está, o gov.pt, no que diz respeito às páginas, não as visitei todas, mas visitei algumas páginas em cada um dos sites, e no gov.pt está irrepreensível. É possível encontrar erros, um ou outro, claro, mas isso são coisas que nós compreendemos que acontecem, mas está irrepreensível, impecável, nada a dizer. A navegação por teclado, o que é que isto significa? Bom, a navegação por teclado impõe que os elementos interativos têm que ser acessíveis via teclado, tem que ter uma ordem lógica, tem que ter indicadores visuais de foco claros, e este é um problema significativo porque muitas vezes isso não acontece. E, enfim, a forma que nós temos de fazer é testar a navegação de teclado. Tem o tab, verifiquem se os vossos projetos estão com a navegação por teclado a acontecer. E verifiquem também se o indicador visual de foco claro se é efetivamente implementado, se ele está implementado e se é usado. E, de certa forma, nos menus drop-down, se eles são acessíveis por teclado. Porque há menus que, ok, todos nós sabemos que há sites que têm menus enormes e eles têm que ter um menu de desliza, de drop-down, e, portanto, nós temos que saber se isso acontece também. Não é o menu principal apenas, mas quando há uma listagem de itens, se eles também são acessíveis pelo teclado. E às vezes isso é um bocadinho mais delicado de conseguir e, dependendo das circunstâncias, o que faz com que muitas vezes este parâmetro não é respeitado. Aparentemente eu não consigo usar aqui um fecheiro que tinha previsto em termos de vídeo, porque era uma navegação por teclado. Não, ok, não vai dar. Pronto. Paciência. O que é que o vídeo em causa apresentava? Era um vídeo em que eu vos mostrava como se executa uma navegação por teclado, e essa navegação por teclado acontece bem feita, naquele caso em concreto, que é o site do Portal das Finanças. Claro. Portanto, essa navegação é bem feita e acontece com um bom trabalho, é desenvolvido um bom trabalho. Falamos agora dos formulários. Sempre com etiquetas associadas ao campo, informando de que é que se trata aquele campo, o que é que deve ser lá incluído. Devemos fornecer também instruções que sejam claras. Se há parâmetros que são menos óbvios no que diz respeito à articulação do nome, nós devemos colocar esses elementos. Se, por exemplo, há uma apresentação lógica de um número de telefone, nós temos que indicar essa informação para proporcionar essa informação complementar ao utilizador, e as mensagens de erro de que aqui falamos. O site da Presidência da República é um bom caso de exemplo no que diz respeito ao formulário, informa tudo de uma forma adequada e devida, é claro, simples, percebe-se o que é lá pedido, e o site da Presidência da República também é fraquinho, mas é irrepreensível no que diz respeito à parte que tem a ver com aquilo que é a usabilidade em termos da lei da acessibilidade digital. E agora o grande problema tem a ver exatamente com as questões de contrastes de cores. É aquilo que se pode designar como uma chatice tremenda, e esta é uma parte mais delicada. Okay? O texto normal tem que ter uma proporção mínima de 4.5 por 1. Vamos lá chegar ao que é isto. O texto grande, que é aquilo que é o texto que se pode considerar maior, tem que ter pelo menos mais de 18 pontos. Okay? Vocês podem ou não colocar isto no vosso site, vocês podem colocar 10, desde que hajam ferramentas que permitam ler isto e que, se elas estiverem bem implementadas, está ok. Na criação de temas ou na escolha de temas, têm que os escolher com bom contraste. Uma parte significativa das pessoas aqui desenvolve os seus próprios temas, outros, se calhar, utilizam temas que já estão pré-feitos e, portanto, vão utilizá-los e alterá-los.
Isto é importante, deve ter um bom contraste. A personalização de CSS que vocês façam deve ser feita também considerando tudo isto, todo o contraste que tem na componente das cores e da apresentação visual dos elementos. Usem, por favor, ferramentas de verificação de contraste, porque é algo difícil. Daqui a pouco vamos fazer um pequeno exercício e vocês já vão verificar que é de facto difícil percebermos se há ou não há ali um contraste adequado. E claro, ter texto em imagens dedicadas, ter texto alternativo em imagens, textos que sejam adequados a essas imagens. O texto alternativo. Bom, no que diz respeito ao WordPress é relativamente muito simples. Todos nós estamos aqui por causa do WordPress. Significa que carregam uma imagem para a biblioteca de multimédia, têm uma área para colocar no texto alternativo, colocam lá o texto alternativo e depois devem também utilizar a parte de descrição da imagem para descrever o que é que a imagem lá apresenta. Que são esses os elementos que vão ser lidos pelos equipamentos, pelos leitores digitais que muitas pessoas utilizam, para que percebam o que é que está lá naquela imagem. E por favor, evitem uma das coisas que eu sei que muita gente vai fazer, mas evitem. Já falaremos sobre ela. Isto é uma imagem da biblioteca de multimédia do WordPress, tem ali a parte do texto alternativo, tem a parte da descrição. São estes os dois itens que vocês têm que preencher. Se depois utilizam um deles também para fazer de legenda, ou porque usam legenda ou não, isso é outra história, mas se não usarem legenda, texto alternativo, descrição, são os itens que são necessários a preencher. Deve ser diferente, obviamente. De uma forma geral e simplificando, este é o código que é gerado, portanto tem a informação sobre a source, a fonte da imagem, e depois aparece-nos o texto alternativo com o conteúdo do que lá está dentro. E as imagens decorativas são um tópico importante. Porquê? Porque algumas vezes nós usamos aquilo que chamamos como uma imagem que não tem um efeito efetivo, um efeito real. Porque está lá apenas para ocupar um espaço que nós achamos que é importante e é uma imagem que consideramos decorativa. A imagem decorativa pode não ter um texto alternativo, na minha opinião, no entanto, deve ter. E quando muito coloquem uma imagem decorativa. Mas, por favor, não coloquem todas as imagens como imagens decorativas. Okay? Todos nós sabemos que é o que vai acontecer numa parte significativa dos sites. Eu agora não tenho tempo de estar aqui a fazer a descrição da imagem e o texto alternativo, então vou colocar imagem decorativa, depois venho fazer mais tarde. Okay? Não vai acontecer. Portanto, coloquem naquele momento. Evitem a imagem decorativa. Se ela é uma imagem decorativa pura, porque é uma imagem decorativa que está lá para ocupar um espaço qualquer que nós precisamos de encher ali com uma imagem, achamos que sim, ok, coloquem imagem decorativa, mas só nesses casos. As ligações devem ser o mais explicativas possíveis. Um clique aqui para contactar, não. Mas se for visita a nossa página de contactos, isto é decente, ok? Porque vocês estão a explicar o que é que vai acontecer. Se um leitor comum, uma pessoa que consegue visualizar de uma forma adequada, percebe tudo isto, uma pessoa que está a utilizar o vosso site com um dispositivo, um equipamento eletrónico, não percebe tudo isto. Ela vai perceber porque já está experienciada. Mas isso significa que vocês estão a pedir à pessoa que faça um esforço extra. Significa que ela vai gastar umas calorias a mais para perceber o vosso site. O que significa que se ela encontrar isto muitas vezes vai dizer raiz, parte isto e eu vou para o outro lado. Portanto, evitem isso, não é assim tão complicado. Portanto, as ligações devem ter informação adicional ao mesmo tempo, porque imaginem que vocês vão fazer uma coisa que é descarregar um relatório em PDF. É um exemplo muito comum que muitas pessoas fazem. Esse relatório em PDF tanto pode ter 1 megabyte como 2 megabytes, como uma carrada deles. E isso impacta no tempo que vai demorar a ser feita o descarregamento desse fecheiro, certo? Ora, nós temos então aqui a informação no site da Presidência da República que nos dá essa ajuda. As ligações ao mesmo tempo também devem ser acessíveis, portanto, nós se abrirmos uma determinada página num novo separador, por norma não o devemos fazer, mas se for necessário fazer, então devemos informar que essa página abre num novo separador, porque isto tem um impacto nos leitores visuais. E devemos, claro está, minimizar as animações. Os carrosséis
devem poder ser colocados em pausa, isto é, a pessoa pode implementar, carregar em algo para colocá-los parados. As transições, se as tivermos, devem ser o mais suaves possíveis para impedir movimentos muito rápidos e devemos respeitar a norma de reduzir o movimento sempre que possível. Quanto às tabelas, usem o editor de blocos do Gutenberg. Para usar o bloco tabela é ótimo para isso e cumpre as regras. Marquem a primeira linha como um cabeçalho e depois adicionem sempre uma legenda descritiva. Ela deve ser implementada de preferência no texto que está junto à tabela. Há plugins que resolvem? Claro que sim. E há plugins que nos ajudam nessa implementação, na rapidez, que não requerem grandes conhecimentos técnicos e que são uma solução que ajudará os sites atuais com algum tempo a ficarem minimamente compatíveis, minimamente. Mas não são a resolução de tudo, porque há limitações. Elas não substituem as boas práticas de desenvolvimento, elas não correspondem a todos os padrões da usabilidade, podem ao mesmo tempo afetar o desempenho do site, sobretudo se vocês começarem a carregar ali um conjunto de plugins para determinadas funções dentro da usabilidade, porque há específicos para determinadas situações, e a conformidade total, de facto, não é possível usando plugins atuais. Pelo menos para já. Vamos a um pequeno exercício, muito rapidamente. Aqui, cumpre ou não as regras da usabilidade digital e da acessibilidade digital? Quer ali no insira o seu e-mail, quer aqui no descubra mais. Os dois cumprem, um deles cumpre, a vossa opinião? Os dois cumprem. É essa a vossa opinião? Maioritária, tal? Alguma dúvida? Pois, exatamente. Além de não dizer grande coisa, mas mesmo do ponto de vista visual, cumpre? Só num ponto de vista visual. Okay. O maior pode-se pôr maior. Ora, lá está. O rácio de contraste. Okay? O rácio de contraste não cumpre. A norma tem que ser o 4.5/1 e este só tem 2.591. Eu fiquei também espantado por não... Eu achei que não cumpria na altura, mas fiquei espantado por não cumprir por muito. Agora outro caso. Aqui o site quanto custa? Aquele laranja, e atenção que isto não tem nada a ver com sites específicos, porque acontece em inúmeros deles. Aquele laranja de fundo, aquelas letrinhas do login, as letrinhas podem-se aumentar. Vejam só a parte do contraste. É o vosso foco aqui hoje. Contraste, cumpre? Okay. Não cumpre, mas ainda assim está melhor que o outro. Podem ficar surpreendidos. Site das finanças. Ali em cima. O registar-se ou iniciar sessão. Que eles cumpre ou não cumpre? Okay. Cumpre, certo? Estamos de acordo? E efetivamente cumpre. Por muito larga escala. Okay? E às vezes isto também surpreende. TVI. Últimas notícias, fundo branco, botão laranja, últimas notícias a branco. Cumpre? Não, não cumpre. SAP. Menu. Branco com as letras negro. Cumpre? Não. Não cumpre. Não tem. Se utilizares, já vamos a essa questão, porque se tu utilizares aqui um rácio de contraste de uma das ferramentas de contraste, ele não cumpre porque não tem a diferença suficiente entre aquilo que é encarado como, pelo padrão das regras, como o preto suficiente para o branco suficiente. Portanto, não, pode ser o branco F. Mas o preto não é o suficiente para fazer o contraste total para os dispositivos de leitura. Algumas ferramentas imprescindíveis neste processo. A Wave, a Web Accessibility Evaluation Tool. O Lighthouse do Chrome DevTools também vos ajuda nesta matéria. O Contrast Checker. Mas se forem por aqui, pela Wave, Web Accessibility Evaluation Tool, é incrível. Podem descarregar uma extensão para Chrome. Ela permite-vos ver tudo. Não é assim muito visualmente agradável. Às vezes é demasiado confusa, mas façam um esforço e habituam-se a esta ferramenta, é imprescindível.
E se tiverem esta, não precisam de muito mais. Podem usar outras para complementar, mas esta é imprescindível. Podem usar testes manuais de acessibilidade, enfim, podem utilizar alguns leitores de ecrã que simulam, seja para o Windows, seja para o macOS, ou seja, também para equipamentos Android. Portanto, são ferramentas que vos vão usar. A navegação por teclado é a mais simples de todas, porque basta tentarem usar o tab para circular e já verificam isso. Basta terem acesso ao teclado e fazerem essa questão. Podem fazer também descarregar listas da Web AIM e a lista de verificação do W3C. Portanto, tem aqui nos slides as ligações externas para estas respectivas listas. E estas ligações permitem-vos ir lá, descarregam a lista e veem os elementos que necessitam. A Wave, no entanto, eu digo-vos, é um must no vosso arsenal de ferramentas. E claro, de preferência, sempre que possível, sabemos que nem sempre é possível, mas tentem fazer testes com utilizadores reais para verificarem tudo isto e façam esses testes sempre que possível. Tem aqui também um conjunto de mais recursos. O WordPress Accessibility Team, que enfrentou muitas dificuldades durante muito tempo e até recentemente, fez um trabalho incrível, extraordinário. Nesta ligação que está aqui disponível, vocês podem verificar tudo aquilo que aquela equipa fez. Merece, de facto, um cumprimento muito grande. A WebIM, W3C e, de facto, o Visually, que foi uma ferramenta incrível que a Anmic, que está aqui presente, liderou no desenvolvimento do CloudFest, na hackathon do CloudFest, recentemente, há 2, 3 meses atrás. Ela liderou uma equipa que ajudou a criar infográficos acessíveis, que é uma coisa que cada vez mais nós gostamos de usar nos sites, porque transmitem e passam informação visual muito rapidamente e são agradáveis de utilizar por muitos das pessoas, mas por norma os infográficos não são acessíveis e a equipa criou essa ferramenta. Por fim, tem aqui o tal código QR para descarregar a apresentação, se desejarem, e levem-na, façam uso dela da forma que acharem mais conveniente, se de alguma forma acharam conveniente, espero que sim, e transportem para os vossos clientes, ajustem à vossa medida, façam com ela o que muito bem entenderem, ela a partir de agora é vossa. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, José. Agora estamos a fazer o tempo das perguntas, dúvidas. Alguém? Olha, vou para lá. Eu tenho várias. Obrigado pela apresentação, excelente. Há aqui algumas questões que eu não sei se também são abordadas por esta lei. Por exemplo, uma delas é o QR Code. O que é que acontece se eu tiver a bateria descarregada ou não tiver a câmera comigo? Não há alternativas para interagir com o QR Code. E outra tem a ver com, por exemplo, screenshots. Há vários sites que tendem a emitir screenshots, copy and paste. Claro que é um bocadinho mais técnico, consegue ultrapassar esse ponto, mas um utilizador comum muitas vezes fica limitado a não conseguir ter um registro daquilo que aconteceu. E ainda uma terceira questão é, há uma lei semelhante, penso, nos Estados Unidos, já em vigor há vários anos. Há diferenças significativas entre a europeia e a americana? Em relação ao QR Code, pois é o que é. Se não tiveres um equipamento que te permita ler o QR Code, não podes lê-lo. É uma verdade, mas não posso dizer muito em termos de resposta em relação com isso. Agora, o que é que podes fazer? Podes fazer sim, implementas um URL acompanhado do QR Code que permite com que a pessoa de alguma forma possa escrevê-lo se tiver algum dispositivo que o permita fazê-lo, ou ela ou outra pessoa que permita escrever. É a alternativa. Foi um bom ponto e eu devia ter colocado aqui também essa questão. Obrigado pela sugestão, foi um tópico interessante. Portanto, QR Code de preferência ser acompanhado por um URL indicativo de para onde é que o QR Code vai ser enviado. Tinhas colocado outra questão relacionada com as diferenças entre os Estados Unidos e a União Europeia. Não sei responder. Não fui verificar a lei equivalente dos Estados Unidos. Eu suponho que
não suponho apenas, é uma previsão de que não será muito diferente. Porquê? Porque, apesar de tudo, a lei dos Estados Unidos tem que ser baseada nas mesmas normas do consórcio e das guidelines que são determinadas e, portanto, tem que respeitar. Os padrões são os mesmos, os nível A, AA e AAA, e, portanto, é um padrão internacional da W3C, do consórcio no que diz respeito à web. Depois há questões relacionadas com equipamentos e dispositivos, e isso não é o âmbito desta nossa conversa, mas podemos falar sobre equipamentos como, por exemplo, terminais para compra de bilhetes em estações de comboio ou algo do género, mas esse é um aspecto que eu, honestamente, não fui estudar. Portanto, no âmbito da acessibilidade digital são importantes, porque todos nós sabemos que os produtores de equipamentos deste género, multibancos e esse género de equipamentos onde as pessoas podem interagir para comprar determinadas coisas, devem respeitar também determinadas normas. Esses já são até mesmo obrigatórios e as empresas, se não os cumprirem, o equipamento tem que ser retirado do mercado. Portanto, mas aí são particularidades com os Estados Unidos e a União Europeia que eu não sei responder mais para além disto. Tinhas colocado a outra questão, peço desculpa. Ora, lá está. Aí é usar sempre os vídeos que vão estar, devem ter a legendagem, devem ter também componente visual. Quanto a screenshots que são colocados dentro do site como imagem, é isso? Percebi? E a proibição da realização de screenshots. Pois, podem de facto inibir, porque isso está previsto na legislação. Que determinados os sites possam não permitir a realização de screenshots. E nesse caso, honestamente, não sei como ultrapassar essa limitação, se é que ela existe. Honestamente, não sei. Se ele inibir a realização de screenshots, depende também do que é que o utilizador iria querer fazer um screenshot de uma determinada parte do texto. O leitor digital consegue ler a imagem, consegue ler o texto. Ou então não percebi bem a questão. Você, por exemplo, uma prova de transação comercial, prova de uma determinada interação. Mas isso aí, a empresa em causa se calhar não o deve fazer, não é? Então, de facto, estamos a falar de uma prova, se eu fiz um pagamento e quero fazer um screenshot, aí cabe à empresa não invalidar isso. Eu não sei se enfrentaste alguma dificuldade desse género, se alguma vez aconteceu contigo. Aconteceu. Pronto. Aí é ter algum mecanismo de contactar a empresa e dizer, olha, eu gostava de fazer isto, mas não consigo. Porquê? O que é que me limita a realização desta situação? Mas fora isto, honestamente, não sei responder de uma forma mais detalhada. É verdade. É verdade. Mas e os bancos estão autorizados a não o permitir? Nós cortamos o ecrã, pomos numa ferramenta do OCR e está resolvido o problema. Aí é uma questão apenas de criatividade. Certo. Eu queria só responder a mais uma questão ou duas. Sim, há uma Só para ver se há mais alguma questão É isso, rápida. epá, muito rápido. Primeiro agradecer por este tópico tão importante e alguém que tem vindo a fazer algumas coisas a trabalhar bastante em termos de acessibilidade, só partilhar duas coisas que normalmente eu vejo e que são simples de resolver e de evitar, que é, normalmente nos Zeros ou quando temos uma imagem de fundo, o que é que normalmente temos uma imagem, temos um texto, até pode passar em termos visuais, em termos de acessibilidade, mas uma regra que também é importante ter é, por trás da imagem tem que haver uma cor de fundo. Portanto, isso é uma coisa comum. E outra acontece num site de notícias, o que for, quando temos aqueles cards de, por exemplo, ver mais notícia, é normal ver-se o link em todo o card, que não pode ser. O link deve ser só o botão. Depois com CSS há formas de fazer todo o card clicável, mas só o texto é que pode ser um link em si. E por último, era só uma pergunta mesmo muito rápida, que é, esta lei que entra em vigor agora em junho, aplica-se a todos os websites ou há exceções? Aplica-se a todos os proprietários de websites que cumpram que tenham uma destas duas condições. Primeiro, mais de 10 funcionários, ou, não é I, ou mais de 2 milhões de euros de faturação anual. Todos os proprietários de websites.
Mais alguma dúvida? Mas podes ir fazendo, se é Sim. uma questão, podes ir fazendo. Eu vou- Porque tu falaste em empresas e eu fiquei a pensar se as entidades sem fins lucrativos que têm websites também são obrigadas a cumprir. Entidades e empresas. Sejam elas sem fins lucrativos, com fins lucrativos, desde que tenham mais de 10 funcionários. Se a entidade em causa é uma entidade sem fins lucrativos, mas não tem funcionários, tem apenas colaboradores, ou voluntários, ou algo do género, sócios. aí é diferente. Sim, se for uma entidade que não tem fins lucrativos e não tem funcionários, funcionários significa que não tem um vencimento ou um pagamento por algo, então, nesse caso, é diferente. Ainda assim, não ter de cumprir é uma coisa, dever é outra. Portanto, Certo. deve. Mais perguntas? Já agora, qual é a entidade supervisora? Como há, por exemplo, a CNPD? Qual vai ser a entidade supervisora desta lei? Olha, é uma bela questão que, curiosamente, parece estar assim um bocadinho nebulosa. Não é grande surpresa. A base é que a entidade gestora é a entidade que regula o determinado setor. Okay? Por exemplo, nas atividades económicas, a ASAI. É uma entidade que pode fazer esse género de supervisão. Porque, efetivamente, podemos dizer, e tal, é uma entidade qualquer, as coisas estão um bocadinho nebulosas. Se fosse, por exemplo, parar de novo debaixo da entidade reguladora da proteção de dados, agora a faltar o nome correto, mas enfim, isso não, até porque não encaixa dentro das responsabilidades desta entidade. Portanto, será por norma, por omissão, é a entidade responsável pelo setor no qual aquela empresa opera. Uma entidade de saúde é a entidade reguladora da saúde, da energia, da económica, do setor económico, a ASAI. Não sei se temos Temos tempo só para uma mais. Aqui. De coima, mas se é a ASAI a supervisionar, de certeza absoluta que tem coima. Então. Agora sim, aqui embaixo. Ao texto, porque ouvi dizer que é necessário acrescentar nos textos legais mais um texto dizendo que o site está conforme a norma e qual é o nível em que está conforme. Isso vai ser obrigatório. Quem é que vai atribuir a norma A norma tem que ser definida por quem trabalha no desenvolvimento do site. Sim. Ou quem faz o desenvolvimento do site. Lá está, a norma mínima é o nível AA. O nível AAA só é necessário para software muito específico, software e equipamentos necessários muito específicos para determinadas situações. Lá está, o que é este software específico? É um software que seja destinado a um público dessa matéria. Vamos, por exemplo, catalogar software que é usado por dispositivos de leitura para pessoas invisuais. Esse software tem que obedecer às normas AAA. Ou seja, então basta a entidade que desenvolve escrever o tal texto legal dizendo que cumpre as normas... Uma frase, nas normas da nível AA. Mais um texto legal. É um parágrafo. Podes colocar esse texto na lei nos termos e condições de uso do site, por exemplo. Não necessita de ter uma coisa separada. Não necessita de uma página separada, uma coisa do género. Basta um parágrafo, 2, 3 linhas, uma coisa do género, a dizer. Se quiseres ser mais detalhada, podes fazê-lo. Okay. Mas o básico chega. Está bem. Ok, obrigada. Boa. Pois, muito obrigado. Obrigado. Nós queremos...
Hello. Let's continue our day with 2 more talks before the lunch. So in those sessions, we are focused on improving our workflows and working in a more productive way. We will start by talking about AI and how to boost and supercharge our development workflow. And afterwards, we'll discuss an approach to optimize the development of Gutenberg blocks and GitHub. So we hope you enjoyed the session. Our first speaker is Shadi. He is a senior software engineer with more than 20 years of experience, mostly with WordPress. He's passionate about growth, processes, and high-performing teams, and works with companies like XWP, HumanMade, Automatic, and a few more companies you will know. He will present the AI boosting productivity and exposing a very simple and pragmatical way on how to use some AI tools to improve our development and workflow. So, Shadi, it's yours. Thank you so much. Hi everyone, I'm Shadi. I'm an engineer brought from the pyramids of Egypt to the lovely city of Porto as of last December. Happy to be with you all and to talk about AI, the challenges and opportunities it presents for software engineers, how we need to shift our mindsets and upgrade our tool set, and how it can help us become more human and less machine, take out the mundane out of work and leave us the fun. Who am I? I'm a senior engineer. Thank you for the introduction there. 20 years in web development, mostly of them in WordPress ecosystem. I like to speak about standards, debugging, performance, testing, and AI. I'm a travel junkie. I like to eat. I've worked with a few agencies you might know, some digital publishers, some community and open source projects you might have seen. Before we start, in the spirit of using AI to make our life easier, I'm trying a live transcription and a translation service called Live Voice. So if you want to hear this in Portuguese or see the live transcription in Portuguese, please do scan the QR code. And you will see a page where it displays both audio and transcription there. I'll leave it there for a minute in case anyone wants to try it out, especially those watching at home. I'll also, yes, I didn't actually start that. Now it should be working. While people try to set it up, I'll take a minute to get to know the audience a bit. How many of us are developers in the audience? Please raise your hands. Okay. How many of the developers are using AI in their editors already? So almost all. How many are positive about the AI impact on their job? Well, not everyone. We'll talk about a bunch of these things throughout the talk. So we could stay here talking for hours about all sorts of things that we can do to become more efficient and productive. But you only have a limited time window, so this is not a comprehensive guide by any means, just a way to kickstart your new journey or propel your existing one. We'll talk about the AI evolution or revolution, depending on your perspective, and why it matters to us engineers. We'll demystify some jargon, explain some buzzwords that we have around that technology. We'll learn about the modern AI workspace, editors, assistants, and agents. We'll learn how to talk to the machine to get better output, aka the prompt engineering with practical tips and tricks. And we'll learn how to supercharge our assistants with tools and tame them with rules. Finally, we'll have a plan for the weekend to level up our AI game as well. And hopefully you'll have a few minutes at the end to ask some questions if anyone has some. So first, let's talk about the AI revolution. When did that start? What is the hype about? Why should we care about that? And how can we deal with it? Let's go briefly over the history of it for a minute.
It started with the Big Bang. Can machines think? Alan Turing asked in the 1950s. A few years after, a bunch of nerds booked a summer vacation to Dartmouth and ended up spending 8 weeks coining the term AI and kickstarting the new AI science field. For many years after that, progress was too slow that they called it the first AI winter. Until expert systems started to materialize in the 80s, basically glorified and complex if conditions and while loops used for medical and financial applications. They then discovered data can help, so they started to teach machines to analyze data, predict patterns, and help decision making, marking the start of the machine learning era. Because of how difficult it was to apply these concepts in practice, another AI winter prevailed until the first decade of the new millennium, where scientists taught machines how to learn, starting the evolution of deep learning. A few years after, they taught machines how to dream, or in other terms, how to generate new content based on the training of huge sets of data, starting the revolution of generative AI and eventually the mass adoption by all industries and disciplines of science. What's next? Systems that run other systems, autonomous machines that can learn and adapt to unknown situations, or what is commonly called as the artificial general intelligence, or AGI. How would that look? Nobody knows. Maybe we'll have a future full of Jarvis-like assistants, or maybe we'll have a future of Terminator-like killing machines. Who knows? For those who like sci-fi novels, check out AI2027.com. It's a very interesting vision of what would happen in the next 2 years in that field, filled with scientific facts and references to actual white papers too. So you'll learn a lot of useful information while reading a thrilling sci-fi novel too. So what does that mean for us engineers? How does it all matter? Let's talk about some economic facts first. The 2025 job report from the World Economic Forum says that nearly 90% of businesses expect AI and data to transform their operations by 2030, or even sooner. Nearly 9 million jobs will be lost, yet 11 million will be created. So that leaves a net increase of 2 million jobs directly related to technology. It also says that the shelf life of skills will be decreased by almost 40%, meaning that your knowledge will get outdated even faster now. The good bit is that software development jobs are still increasing in absolute numbers. So while AI is increasing efficiency and decreasing the human labor needs, more businesses and opportunities are created to negate and even exceed the negative impact of AI on the job market. The real change is that job responsibilities are transforming. The career ladder basically suddenly shifted up. Unless you adapt in the new future, you will eventually be left behind. Not because you're any less capable, but because the environment around you has changed quite drastically. So how do we shift our mindset to cope with the new age? We need to get rid of some outdated concepts and ideas that stifles our growth and adoption of the new future. I'm good at my job. That isn't enough anymore, because others will be better, faster, and more efficient when they make proper use of AI tools and services. I'm a software engineer and I have experience. Well, junior engineers can now go a long way when they borrow the experience and knowledge of AI assistants. The wise turtle does not really win the race every time against the inexperienced rabbit every time, like in the fairy tales. My company is stable. Well, not really. AI has disrupted all fields across the board. And if your company or agency isn't riding the new wave, it will get left behind. I have the context. Well, guess what? AI can memorize and analyze context too now. So it doesn't forget, it doesn't sleep, and can scale quite efficiently. So having the context doesn't make you indispensable anymore. I'll wait and see. Won't cut it anymore. There is a lot to see and a lot to try.
Delaying your journey is delaying your growth and affecting your job stability. It's a hype. It will go away. Has been debunked already. AI is here to stay, and while there are hypes like vibe coding or MCP everything, the AI is revolutionizing all industries, and software is definitely one of them. AI writes bad code. That's true, but only if you write bad prompts or use bad models or bad tools. Otherwise, it's as good as you train it to be, just like any other engineer on your team. The better requirements, the better context, the better documentation means better code and better results. AI can't code on its own. Well, maybe it can't, but it's getting exponentially better every single day. New models are doing much better at coding and getting much better with autonomy. So how can we shift our mindset and improve our use of AI? First, document better. The better your documentation is, the better context the AI and even humans have, the more efficient everyone does their job. And guess what? AI can help you write documents too. Communicate clearer. Learn how to communicate with AI to get better and more efficient results. Explore different prompting techniques and how they can make a difference. Iterate quicker. AI helps you get quicker results. So leverage that to iterate over requirements, workflows, and processes, see what works and what not, and pivot where it makes sense. Experience more. Try different models, different tools, different prompts, different editors, different workflows, and understand what works. Be open to change and keep up to date with the trends. Prioritize learning. Don't be a dinosaur. Set time to learn about AI and learn from others in the field too. Leverage automation. Take the time to polish your editor, train your AI, iterate on your processes and workflows. The better your environment, the environment you work at, the better results and more fun it is to go about your work. Embrace testing. When you get AI to write 90% of your code, you need to level up your code review and testing game. Embrace automated testing to ensure stability and control. And guess what? AI can help you write automated tests too. Last but definitely not least, understand that you need to pivot from a coder, developer, engineer to an architect whose main responsibility is to better define the problem and the solution rather than writing the code for them, and to manage the fleet of junior and senior AI engineers on your team. Be the boss, for you've been given an unlimited supply of assistants to boss around. Cool. Let's get more into practicals. Let's talk about LLMs, agents, MCBs, BETs, rules, tools, and all the shenanigans. But first, let's understand some terms first. LLMs, or large language models, are the core of the AI revolution we're seeing. They are essentially pre-trained autocomplete algorithms trained on massive amount of data and code. Its main job is to predict the next most likely word in a sequence based on the context and the training data it has seen. Examples of LLMs are GPTs from OpenAI, Gemini from Google, Claude from Anthropic, Llama from Meta, DeepSeek, Qwen, and the list goes on and on. Agents are systems that augment LLMs with tools and data to empower it to make decisions and execute actions autonomously to achieve a certain outcome. MCP stands for Model Context Protocol, a protocol introduced by Anthropic to define model definitions for tool definitions for LLMs. MCP servers are basically tiny tools or applications that augment agents with access to external systems through APIs and system tools, and allows agents to get data or execute actions. We'll talk about that in full in a bit. BETs are prompt engineering techniques, ways to communicate with AI to enhance its context awareness, influence its reasoning and generating process, and control its outputs. Rules. As the name implies, rules can be given to AI agents to teach them how to do things your way, how to think and how to plan or how to take actions, think standards and conventions and workflows of your team and projects.
Tokens are the LLM currency. That's the unit of which LLMs understand, think, and generate outputs. Think words in our own language, but not necessarily, because different tokenization algorithms can be different between different models. So when we count text in words, LLMs count it in tokens. And that's how the AI providers bill you, by input and output tokens. Context is the amount of data a model can keep in memory while it generates the reply to your prompt. Different models have different context length, and different providers expose different context lengths as well for different models because of how memory and I/O intensive context windows can be. You might have noticed that the more you talk to an AI model, the more it forgets data you've mentioned in your conversation. That's because the model is basically trying to be selective about data to keep in memory in order to fit in his context window. That's why it's advised to start a new conversation whenever possible to start with a cleaner and more optimized context. Temperature of an AI model is the probabilistic control that allows you to decide the creativity or randomness of the model. Basically, how much you are allowed to think outside the box, outside of what he learned and saw already. The colder the temperature is, the more deterministic and repetitive the output is. The hotter it is, the more creative and random the output is. Okay, enough terms. Let's see what AI workspaces would look like. You can typically interface with AI models in many ways, including chat interfaces through web platforms, desktop and mobile clients, terminals, browser extensions, and so on. Editors, by using editor extensions and AI IDEs and forks. Services and tools, by using low-code or no-code platforms where you speak to an AI agent and it does the work for you, or at least most of it. Most of these are run by the same popular core LLMs in the background, like the GPT family, Claude, Gemini, and so on, but packaged in different interfaces and experiences, and given different rules and tools to function better in these settings. Chat interfaces are basically a way for you to chat with an AI, and most of us have probably used one or more of these across the last couple of years already. There's also a kind of new wave of autonomous coding clients run in the CLI, like Ada and Continue, and the new Claude Code and Codex from OpenAI, which was released basically 2 days ago or something. You chat with it in your terminal, and it helps you to develop your application. Lastly, some of the most popular terminal clients have added support for AI as well within your terminal to ask it to compile commands or explain and analyze outputs as well. When it comes to editors, most have either implemented native AI features or have extensions that do so, like GitHub Copilot, the OG extension for VS Code, Klein, an extension to bring agentic AI to VS Code, Continue, Amazon Q, Microsoft IntelliCode, and much more that can be found in the marketplace today. Also, a new wave of VS Code forks materialized to provide a more seamless agentic AI experience, like Cursor, the first AI IDE fork, Windsurf by Codium, Tray by ByteDance. All of these are constantly updating the features to keep up with the rivals. So you can expect to see a lot of similarities and a quick release cycle for each. Cursor does something, Windsurf follows, Windsurf does something, Cursor follows, and so on. These forks have free tiers, but require subscription to use AI tools beyond that free tier. Of course, there are much more editors like PHP Storm and so on that are also probably doing a lot in that domain, but I personally haven't used many others for a while, so you'll have to do the research yourself if you're using one of them. Beyond the chat interface and editors, many services have spun up to provide autonomous assistance for many functionalities. So you have services that can create mockups from a single prompt, ones that make up UX mockups from text or hand drawings, ones that can create complete web applications by chatting to an agent, with external integrations for database and authentication, and even deploy it live to. You even have services that cleanse you a full software agent that integrates with your environment and existing team and autonomously work on tasks and deliver BRs on your behalf for a monthly subscription.
Even with all of that, and we're just scratching the surface of what's possible in our industry. People mix and match these services to bootstrap products in record times now, what is known now as the vibe coding trend. You can chat with Claude to write product requirements, prototype the UX on UX Pilot, write and iterate over the code on Replit or V0, and voila, you've got a product. Okay, let's focus on our editors for now and how we can improve our tooling for better productivity. Let's talk about MCP servers, or MCPs as some call them. What is all the fuss about? MCP, or Model Context Protocol, is a protocol designed by Anthropic, the company behind Claude models, to facilitate and standardize augmenting models with tools and access to external worlds. The premise is straightforward. You define a service with a few functions or tools to the model, and the model decides when to use them. Your client then manages the execution of these tools as per the model requests. It can be used to read data, write data, execute actions, call APIs, and much, much more. Let's get practical. What MCP servers can I actually use to help me work efficiently and use AI better for my own job? There are many types of MCP servers you can augment your AI model with. Let's go over a few that I have used myself. There are some search MCPs that can help AI search for information across the web to augment its knowledge about a particular topic. The two most popular ones are Perplexity and Brave Search. It can be used to let AI know about documentation for libraries it doesn't know much about, or new updates and libraries that it already knows but wasn't trained on that update. Or to search for answers online to augment its own database. You can also connect your model to services you use in your daily job, like Jira. Once connected with your own credentials and your own projects, you can ask AI to fetch a specific issue from your board and analyze its description, requirements, status, history, and so on. And that can be a good starting point when working on a new issue to get the context of that issue within the conversation. Another useful server is GitHub. Once connected with your own GitHub token, AI can use GitHub API to view BRs, issues, code, releases. And if you can see the conversation there, AI got the Jira issue details, and within the same conversation, it discovered there is a BR mentioned in the issue. So it used the GitHub API to grab the BR and examine the change set. An example of how AI can use multiple tools in harmony in the same conversation to achieve a certain task. The list continues with other services like Figma, where it can connect to a Figma project and analyze a design to understand and even help you implement that design. You can also allow AI to connect to your local services or remote services even, like GraphQL, MySQL, or Elasticsearch, and ask it to run queries for debugging or testing, or to get more context on your GraphQL schema, MySQL tables or data, Elasticsearch index mapping, and so on. To take it one step further, you can use the Playwright or Puppeteer servers to control a browser and let AI use your own site. Click things, evaluate outcomes as per your requirements, and most importantly, write automated tests for you. You can even hook it to your own browser dev tools and let it see errors, interact with your browser, and see your web page content. See how MCP servers can be useful? Sky is the limit, and those are the ones I have used. There are so many more available servers online, and the list increases every single day. So how can we keep up to date with that? We have a few MCP server directories that are doing a really good job at exposing the servers we will make to users and making it easier to integrate into your own AI client of your choice, not just editors even, like Claude Desktop or so on. We have JLlama MCP directory hosted by the AI provider JLlama, one of my favorite providers. We have mcp.so by Trey. We have Cursor MCP directories, also a nice one you can check out. Pulse MCP is another one. And eventually you can always Google when you want to see if there is an MCP for a service or an integration you want to use. Some editors even started exposing MCP servers as plugins
for their models. This is a screenshot from WindSurf, for example, where you can just select and install MCBs from within your editor. Soon Cursor and others will follow too, probably. So what if I can't find an MCB server for my service or use case? Can I write my own MCB? Yes, you can. And guess what? AI can help you write that too. Setting the FAF aside, this is how easy you can create your own MCB. You basically need a function that takes arguments and returns a result, something we've been doing for so many years already. And that's how simple it can be, just defining one function, its arguments and results. Now that we've given our AI mind the tools, hands, and legs, let's see how we can whip it into obedience and let it do things our way. Rules are custom prompts that you can include with conversations to guide the model in its reasoning or generation process. Rules can be global rules across every conversation you have, or only used for specific files or extensions like PHP or JavaScript. They can be project specific, just for one specific project or plugin or so on. They can be left for agents to decide when to use them, or they can be set to only be applied explicitly when you request that in your prompt. Rules are typically written in NDC file format, which are essentially markdown format with metadata to decide how the rules behave and when they kick in. That's a sample MDC file there. Rules can be about any aspect of the reasoning process or output generation process. It can describe your file structure, naming conventions, security, performance, accessibility requirements, framework-specific rules like WordPress or React, design buttons, testing approaches, documentation style. Rules can also guide the model's reasoning, methodology, and execution steps, like presenting an execution plan and waiting for your own confirmation before executing, rethinking different solutions via simulated discussion panel, committing changes to Git after each iteration, tracking the task progress in MD files. We'll talk about all of that in a bit. A lot of the standards and conventions rules can be distilled from your engineering guidelines of your project or agency. It can help AI gain instant alignment with your team's ways of working. You can even get AI to browse your guidelines of your team, create the rule files, commit them to your own repo, and voila, your team just saved hours of code review feedback cycles. So knowing that, how can I write my own rules? There's no secret recipes here tonight. Every developer is different, every project is unique. But luckily, there are many services that have a plethora of example rules to invoke your inspiration. There are even some generators that help you write your own rules. So browse through examples, try generators, use your own AI model or more to write the rules that work for you and your team. Just remember these steps. Rules add to your model context. So the bigger it is, the more tokens you consume with every prompt you send, as it gets appended to every message. The bigger the context, the more tokens and eventually money you spend in your conversations. So split them up by technology or framework, PHP, JavaScript, WordPress, React, and so on, and only load the ones that are relevant in your own specific conversation. Be conscious about words and the amount of rules, again, because of the context. Link to example implementations where possible. A model plugin, a model class, a model function, your interfaces to guide the code generation process. Provide project context. Referencing a README file can work if you have a good one for your project. Otherwise, a simple description of the project stack, dependencies, structure, and general functionalities can go a long way. And finally, experiment with different rules and keep updating them as you find better ways to prompt. It's a living organism, not something you sit once and forget. Moving on, let's talk about workflows. This is a new feature in WindSurf that lets you save template prompts to achieve certain tasks, like plan for a task,
code review, change set, automated test writing, investigation, and so on. You basically save a prompt and reuse it, as in don't repeat yourself for prompts. You can theoretically achieve the same behavior in other editors with custom manual rules, or just copy and paste functionality. How about providing documentation for models? Some IDEs include a memory feature by default now, which can memorize bits of information for later use. And you can typically ask the model to save information into memory so it will persist across all your conversations. IDEs also now allow you to reference documentation for tools and technologies. There is a new standard called LLMs.txt, which is a file exposed by a library or technology that allows an LLM to navigate the docs for that technology, basically getting the LLM to understand that technology or library. And there are already a few directories that list hundreds of these files, mostly official docs published by original tool or technology maintainers. If your IDE doesn't support this feature yet, just reference the URL to the LLM.txt file, and it will try to navigate that and understand the documentation accordingly. Okay, we've reached the last section. Let's talk about how to talk to AI, the science and art of prompt engineering. So what is prompt engineering exactly? It is the science of designing and optimizing prompts to guide AI models, particularly LLMs, towards generating the desired responses. The reason is that models are trained to embrace context. The closer you push the model towards better training data that it already knows about, code or information, the better the output you get. Always remember, it's just a big fancy autocomplete algorithms after all. Let's now talk about the first and most famous techniques: zero-shot, one-shot, and few-shot prompts. Zero-shot is basically asking a question without providing a model template for the answer. In this example, we asked the model to parse a customer pizza order into JSON. This was the first output from the first try. It gave me size, type, and ingredients. Trying the same prompt right after that can give you a quite drastically different result. This time it had size, sauce, and toppings. So you can't use that if you have a requirement on the output there. The solution is using examples to guide the LLM into the output that you want. That way, you have a much better chance of getting the output you actually expect and in the specific format you need. The second technique is role prompting, which is a way for you to influence the behavior and reasoning of the model, essentially letting it assume a certain character with specific behaviors, and maybe even particular knowledge focuses. In this example, you tell the model you are an experienced engineer in this and that. You have focused on security and performance and maybe accessibility. You're fluent in this and that. You're thorough, and you ask questions when you need. This kind of prompt can go into the global rules of your AI model, so it always assumes that character while it's responding to any query or prompt you have. Another technique is contextual prompting, giving the model more context on the environment where the task is expected to be carried out. In this case, you tell it that you're working on a commercial WordPress plugin that does this and that. That helps it use WordPress functions and use WordPress workflows and knowledge to generate the output that you need. Of course, this is a sample prompt. Further detailed context can be provided by editor tools and integrations like memory, documents, and files. Another important technique is called chain of thoughts, or COT in short. Basically asking the model to break down the reasoning process into steps, which is as effective as you yourself thinking about a problem and dissecting it step by step, versus lumping it all in one single overwhelming thought. This can be triggered in many ways. The simplest is just saying, let's think step by step, or let's break this down into smaller points. It drastically improves the output of your model by using just one sentence. Combining COT and few-shot techniques can yield even better results in most cases too.
In this case, we're telling the model to break down the problem into smaller points, prioritize maintainability, security, and performance, and present you with the detailed analysis and proposed solutions with pros and cons for each. Next up is a prompting method called tree of thought, or TUT in short, which depends on forcing the model to simulate multiple personas thinking about the same problem and debating amongst themselves on the best solution. This way you can get the model to think about a few different solutions, improving its reasoning logic and thus the eventual result. You can even tell the model to assume one of them is concerned about security, the other is about performance, the other about quick results, and see how they interact with each other to get you the result you want. It's like cloning your AI for brief seconds, getting the clones to talk to each other, and vanishing after they settle on an opinion. Taking that one step further, experiments show that using an advanced version of that technique called panel GPT drives about 10% even better and more accurate results by the mere addition of a simulated panel discussion and introduction of penalty risks. Try it out. It makes up for a fun conversation. Mind blown yet? I know it's a lot to take in. So how can I use all of that information? Do I need to memorize it? The answer is no. You can use these techniques to develop your AI rules and workflows, develop your AI persona or personas, and add them to your global rules. Persist your preferred prompt parts into global rules too, like COT triggers, think step by step, one-shot examples of tackling a new requirement, highlighting testing and documentation steps for each change. You can create custom rules, prompts, or workflows using TOT and other similar techniques to analyze a problem from multiple perspectives. You can maintain good project documentation and ensure the model has access to it for better contextual awareness. Implementing validation loops also to ensure the model can test their work via automated tests or CLI commands, giving it access to run the tests or commands until the desired outcome is reached. That makes the model itself keep working until it arrives to the expected results that you want. And you can find further learning resources here to learn more about prompting an AI language. Google has a really nice white paper released actually it's been updated a few weeks ago, and it has really nice examples of what you can use. There's OpenAI GPT 4.1 prompting technique, prompting guide. That's also really nice to understand. Anthropic had their own, and there are even complete courses online to learn more about advanced prompting techniques. So that's it. Let's iterate on some last steps. First, be open to experimenting with different things. Keep track of what works, iterate, and update. Write your own rules. Teach your AI how to think and work to get the results you're looking for. Give your AI the power. Give it access to tools, services, and data to level up its performance. Ensure the model has access to project documentation, patterns, and code styles. Learn and experiment with prompt engineering techniques. They can make or break your experience. Embrace planning before execution. The clearer you plan, the better the code, the less time you will need fixing it afterwards. Keep a library of prompts in workflows or custom rules or your text editor of choice for easier and quicker access, a more consistent experience. Embrace automated testing. Use AI to write tests for you so you don't have to fear regressions or instability. Always review AI-generated code. You never know when they sneak a variable in your name or fix a condition that will break your application. And this is your checklist for the week. Steps to improve your editor, environment, and understanding of AI too. And that concludes our talk for today. Hope it inspires you to improve your relationship with AI. Thank you. So, any questions? None? No questions about
AI. Yes, I know it's a lot of information to grasp. The slides will be available. I'm sure they will be communicated somewhere. It has all the references, and there are my contact details for any questions if you want. I'll also be at the lunch break for any questions. So no questions? Yes, a question there. Oh. Yes. Taking too much context or too much rules for the AI, isn't that a reason why we should use agents? Isn't that like you define the agent role and the rules, and therefore when you prompt it, wouldn't it be cheaper? Well, you have multiple options there. First, there are the rules that it needs to behave like in all the conversations. That's the global rule. And then you have the project context itself, like this is a project about this have the functionality 1, 2, 3, and so on. That doesn't have to go into every conversation. You just need to let the agent know that if you want to know about the certain feature, go visit that file, which has more context. So that saves up the context. It doesn't really include everything in the project, which might be huge depending on your documentation. Just lets it know that there are further documentation you can refer to if you want to understand specific functionality. Okay, thank you. More questions? So maybe I will ask a question. I think that everyone wants to know which AI editor do you recommend and why? They all want to know. Well, there are a few right now, and I used to keep switching between Cursor and OneSurf specifically because everyone every week introduces a new feature that might be useful to me. Right now, OneSurf has a really nice UX and UI for different features, like the memory and knowledge and so on. So that's what I'm using now. They even released their own models, new family of models that's expected to be on par with some of the high models of OpenAI and so on. So I'm really interested to try that out. But you need to try different editors and see what works for you and keep up to date with change logs and so on to understand what editor is probably better for your specific job or project. Okay, thank you. Can I close questions? One more question? Yeah. So do you know, do you recommend any editor that can use local LLMs? I'm not entirely sure if OneSurf can do that or not. Probably not. can. I think I tried before, and I think not, but maybe. Yeah, I know for sure Cursor can be hooked to different models. You can hook it to OpenRouter, the remote provider, but not local, and use whatever model you want there, but you will then be paying for OpenRouter itself for the usage. Or you can hook it to Olama instances on your own local laptop or PC in your house somewhere. So yes, Cursor can definitely can do that. OneSurf, maybe not. I'm not entirely sure there. Okay, thank you. Another question there. I once heard that, or read or experienced, all of them, that AI can help you better in coding if you code with more popular technologies like Next or React over Vue or whatever. Is that something you take into account, and did you recommend or have experienced differences in? Well, the more code it has been trained on, the easier it knows to navigate that specific tool or technology, and the more diverse its capabilities can be. So that's probably true, but also you can adjust your prompting techniques and your persona itself to help the AI understand more about whatever technology you're working on. In our ecosystem, I haven't seen a lot in the WordPress space, but I know Casper from XWB is working on a LLMs.txt
similar thing for WordPress that can be fed into your editor, so it knows more about WordPress functions, ways of working, and so on. So yes, you're right, because that's a lot of the vibe coding providers are aiming for now. So they push the models and so on towards that thing, because that's what they can host, that's what you can try in the browser at all. But you can influence that by giving the model documentation in your own stack and services as well. Any questions? No. Okay. Thank you so much for your presentation. Thank you for having me.
então continuar com a segunda sessão. Vou então apresentar o Luís. O Luís é uma pessoa muito ativa na comunidade do WordPress, organiza meetups em Roterdão, foi voluntário e organizador já em vários WordCamps. E o foco dele é unir o design e o desenvolvimento de uma forma eficiente, portanto vai-nos apresentar como ele otimizou o seu workflow na era do Gutenberg, a desenvolver blocos e layouts e GitHub. Seguimos então com a segunda apresentação. Luís, boa sorte. Tá, obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado a todos pela vossa presença. Esta é a primeira vez que eu faço uma apresentação num WordCamp ou num Meetup, por isso o nervosismo também está um bocado aqui por de pele, mas eu espero-vos conseguir transmitir a ideia do que é que nós temos passado nos últimos tempos para implementar o Gutenberg no nosso novo sistema. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos. O objetivo desta sessão vai ser uma pequena abordagem, de uma forma prática, como nós temos estado a tentar implementar desde o design, passando pelo desenvolvimento e depois também nós temos o controle de versões no nosso workflow. Mas principalmente é a parte do design e desenvolvimento, que essa foi a grande diferença que nós notamos para a parte do Gutenberg. Sou eu, Luís. Sou desenvolvedor, tenho a minha própria empresa, eu vivo no momento na Holanda e tenho estado a organizar lá os meetups, principalmente em Roterdão, organizo meetups, tento participar sempre que posso nos WordCamps, tanto aqui em Portugal como na Holanda e em outros países, e também já fiz parte das organizações do WordCamp na Holanda, nesse caso os Países Baixos agora. Assim dizer. O que é que vamos falar hoje? Uma pequena introdução do que é o Full Site Editing. Depois explicar um bocado os desafios do workflow, ou seja, nós tínhamos um workflow e quais os desafios que nós encontramos para avançar. E um dos aspectos principais é como é que nós, a partir do design, o prototype e o editor em combinação, passar depois para a área de desenvolvimento, o que é que tivemos que alterar na área de desenvolvimento e depois como controlamos o código e a integração dos sistemas. Foi uma das coisas que nós fizemos associado ao Git. Ok, durante a introdução, o que é o Full Site Editing? Eu espero que a maioria daqui das pessoas já deve ter experimentado um pouco trabalhar com o Full Site Editing. Sim? Ok. O que é o Full Site Editing? O Full Site Editing vai permitir editar todo o site, ou seja, nós passamos houve a primeira versão do Gutenberg, em que era a parte em que era essencialmente focada sobre o conteúdo, e depois passou-se para a parte em que nós começamos então, foi introduzido o Full Site Editing, e aí passou-se a ter toda a possibilidade de editar o site. Ou seja, foi introduzido na fase 2 do projeto Gutenberg, e depois o projeto Gutenberg que o editor de blogs, o objetivo era substituir o editor clássico, em que nós já tínhamos alguns limites, e depois a facilitação de conteúdos, tanto dinâmicos e também layouts. Ali complexos, entre aspas, devia estar. Os principais componentes que nós temos no Full Site Editing, nós temos o Site Editor, que é o interface para criar todo o site visualmente. Passamos a ter block themes, ou seja, os blocos, o tema clássico que nós tínhamos, que era com o PHP, JavaScript, etc. Passamos agora a ter baseados no bloco. Passamos a ter também o Global Styles, o Theme JSON, em que vai nos permitir colocar todo o CSS, pelo menos que está preparado para o sistema, ou seja, personalização
aplicação da tipografia, cores, espaçamento, etc. E depois nós temos os blocos, templates e templates parts, que é a estrutura em que nós iremos reutilizar para criar então os layouts. E aqui está um exemplo, um pequeno exemplo de como é que o block editor existe, em que nós ali temos alguns componentes como os blocos, o patterns e a media, e depois a parte onde vamos editar, e do lado direito nós temos então a parte onde podemos customizar, escolher settings, etc. Pequenos benefícios benefícios do full site editing, aqui principalmente a definir para desenvolvedores, mais a simplificação do workflow, ou seja, passamos a ter um sistema mais padronizado e então temos menos dependência. Ou seja, vai-nos facilitar a criação de layouts e funcionalidades básicas no sistema. Também temos uma redução de código, ou seja, principalmente a nível de CSS, vamos escrever menos. E a nível do código PHP para programação, por causa dos blocos, facilita-nos a criação dos mesmos, ou seja, o desempenho do site vai melhorar em muitos aspectos. Temos uma framework que passa a ser padronizada, ou seja, já sabemos que cada vez que abrimos o sistema ou iremos usar o sistema, sabemos que algumas funções já estão ali pré-programadas. Isto vai-nos facilitar da forma a que termos mais tempo para focarmos em outras coisas e facilita a colaboração também entre developers e designers, porque estamos a trabalhar no mesmo ambiente e podemos visualizar da mesma forma. Realmente, os designers veem as coisas de uma forma e os desenvolvedores veem de outra forma. Então é preciso saber gerir as expectativas. E então o Block Editor vai nos ajudar a estar no mesmo painel. A criação de blocos e templates personalizados, e mais agilidade e inovação. Ou seja, aqui também o que nós temos estado a tentar encontrar com a rapidez do full site editing, ou seja, com a criação dos blocos, etc., passamos a ter mais tempo para focar em outras formas de melhorar a experiência, por exemplo, e criar opções mais inovadas ou blocos mais inovados. Desafio do workflow. Todos nós temos um workflow, uma forma de trabalhar em que planejamos pelo menos temos key elementos, elementos-chave durante o processo, em que nós temos, ok, vamos partir daqui e vamos por ali até chegar ao ponto final. E de vez em quando é preciso reorganizar, estruturar esse workflow. E aqui é que entram então os desafios. Ou seja, porque optimizar? Porque geralmente nós temos a fragmentação, ou seja, diferentes pessoas estão a trabalhar, nós temos sempre nem sempre temos as mesmas equipas, e então convém saber, ok, como é que nós vamos facilitar de forma que todas as pessoas estejam de diferente formato. Depois temos também a manutenção, ou seja, vai-nos permitir gerir a forma de como criar os blocos, ou seja, não vamos permitir que cada um crie os blocos, mas temos um sistema padronizado, ou seja, o designer escreveu, já sabemos o que é que queremos e vamos limitar a esse aspecto. Depois temos também a forma de a repetição, ou seja, também vai-nos permitir olhar para o sistema e ver, ok, onde é que vamos repetir, como é que podemos aproveitar o que já está para utilizar. Outro aspecto depois é a colaboração, porque por vezes também nós temos elementos que entram mais tarde no processo. E então também, imagina, principalmente a nível de código, podemos disponibilizar esse código para que o outro possa entrar, trabalhar no sistema e nós conseguimos manter o código de uma forma controlada e sabemos para onde vamos ou retificar onde é necessário. Ou seja, existe aqui uma oportunidade que é um workflow automatizado, vai resolver vários problemas, vai aumentar a produtividade, a consistência e depois também necessário, se formos aumentar para
temos essa possibilidade olhando para o código. Um dos desafios que nós tivemos foi a nível de design. Não sei se vocês já estão alguns, pelo menos eu, o design nós deixamos pelo designer, ou seja, o designer faz o trabalho e depois passamos nós a olhar para o design e dizemos, ok, o que é que nós aqui precisamos, o que é que nós entendemos daqui, quais são, e temos aquela pergunta e resposta, e aqueles e-mails, etc, etc. Então aqui, principalmente quando passamos à parte do bloco, definimos que aqui temos uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar. Ou seja, nós, a nível de design, o que nós modificamos o nosso processo foi trabalhar mais no design, identificar principalmente quais são os componentes e os blocos que iremos ter para criar o nosso site. Ou seja, aqui vamos passar a pensar em blocos. Ou seja, mesmo com o designer vai ter que passar a pensar em blocos. Ou seja, ele usando as ferramentas, porque antigamente nós estamos habituados às vezes a receber um PDF completo ou então só o design das páginas. E nós aqui vamos obrigar então o designer a pensar juntamente connosco na forma de utilizar os blocos. Ou seja, depois as ferramentas que nós temos, passamos a trabalhar mais com o Figma ou com o Adobe para que os mockups e o wireframes e os prototypes sejam de forma mais ágil, também porque estão mais associadas à forma como funciona o Gutenberg. Os componentes reutilizados criar de forma que traduzem facilmente em blocos Gutenberg, ou seja, por exemplo, o que é um testemunho, um call to action, todos esses elementos vamos passar a ter no design de forma mais solta. Passamos também a trabalhar mais com o design system, ou seja, de forma que as cores, a tipografia, o espaçamento, tudo isso esteja definido num documento, que assim nós possamos passar para o JSON, o Team JSON. E depois alguns aspectos que nós podemos identificar nesse processo de design, em que atributos que nós podemos utilizar e onde vão existir os estilos e as variações. Ou seja, temos uma base e depois aí podemos então identificar as variações. Nós passávamos, no princípio, tínhamos isto, ou seja, como developer, nós recebíamos o template das páginas já completas e depois teríamos que então andar a criar esses elementos. A partir de agora, nós vamos passar a trabalhar da seguinte forma. Ou seja, em vez de apresentarmos o layout completo, nós queremos identificar primeiro os blocos. E aqui temos um exemplo de como nós temos estado a trabalhar, identificar os blocos desde a navegação, quais são as páginas dos blocos que nós vamos utilizar. Por exemplo, aqui assim, por exemplo, as variações, etc., em que nós podemos verificar. Este aqui é um exemplo de como o WordPress 2025, o último template que saiu, foi também apresentado. Podem ver, eles também definem os blocos. E depois, a partir daí, que nós então voltamos então para a parte por cada bloco, nós vamos identificá-los e vamos introduzi-los para criar a página template. E é desta forma que iremos trabalhar. Por exemplo, por aqui podem ver, existem, ok, isto aqui é um bloco, isto aqui é um bloco, e vamos então eliminar essas opções. E aqui, por exemplo, nós temos aqui uma variação, ou seja, nós temos um bloco com uma variação e desta forma nós podemos então facilmente criar os nossos blocos e identificar as variações. Fica mais fácil a comunicação com o designer, da forma como querem, e depois podemos então utilizar os padrões repetitivos. Até aqui tudo... O outro aspecto que nós temos passamos a utilizar o Team JSON. E é uma das ferramentas em que nós também tivemos que alterar. Ou seja, passamos a fazer menos CSS e a utilizar a parte padrão que já vem embutida no Full Site Editing. E aqui nós temos exemplos em que nós podemos já pré-definir alguns aspectos, tipo a tipografia,
os headings, etc, etc. E hoje também nós vamos pedir aos nossos designers é que passam a identificar, ou seja, no Team Design of Design System, nós vamos procurar esses elementos que já estão pré-definidos no Team JSON e vamos também pedi-los para identificar no design. Ou seja, eles deixam de passar a utilizar só o design, mas também vão passar a introduzir outras ferramentas. Tem que dar mais pressa. Ou seja, a criação, o outro aspecto que nós tivemos e isto aqui foi a parte mais difícil, que é trabalhar no editor, no bloco do editor, no design editor do full site editing. Como programador, nós estamos habituados a escrever todo o código no nosso editor e agora temos que passar a criar os elementos no design editor. Existem aspectos em que facilitam-nos o projeto, mas essa mudança de mentalidade foi uma questão que levou bastante tempo. Ou seja, como é que nós agora deixamos de ter o código, o controlo, perdemos um pouco o controlo e passamos a deixar de estar ali no block editor. Então, essa parte da criação do design passou-nos a ser um aspecto em que tivemos que trabalhar bastante para criar os blocos. E depois pensar simplesmente de como é que nós utilizamos. Iremos utilizar utilizar os blocos nativos, a reutilização desses mesmos blocos, e etc, etc. E depois também todos os estilos no editor, ou seja, todo o que nós identificamos no Team JSON, passamos a ter ali no nosso editor. Isso foram coisas que, por exemplo, passar a trabalhar nesse sistema. Ou seja, a criação do design, ou seja, a visualizar, trabalhar desta forma. E este foi um passo que nós tivemos que dar para progredir na forma de criar full site editing temas, em que praticamente tudo isto, as cores, a forma como os headings, etc., os botões, tudo isto já está pré-definido. Facilita-nos bastante, mas é um passo que nós temos de dar, que é uma outra forma de... Outro problema que nós tivemos que melhorar o nosso processo é agora como é que nós retiramos este código para passar novamente para o nosso code editor para podermos guardar e não deixar na base de dados do nosso site. Ou seja, aqui na área de desenvolvimento, passamos então, depois de termos criado o nosso bloco, nós podemos copiar o código. E esse aí, podemos copiar o código e passá-lo então para o nosso editor. Este é o código gerado pelo block editor e nós temos aqui alguns aspectos que nós depois vemos e queremos modificá-los para que possamos ter um tema mais, a nível de código, um pouco mais melhorado. Principalmente, por exemplo, nós podemos ver aqui em que os URLs para as imagens são absolutos, ou seja, o editor vai sempre criar o link de forma absoluta e nós queremos passá-los para uma forma mais relativa, para que possa ser associado. E nesse aspecto nós tivemos que utilizar ferramentas de automatização, ou seja, este passo do desenvolvimento é criar os blocos dentro do nosso do editor, depois retirar o código para o nosso editor e depois temos processos em que nós temos que limpar de forma o código. Exemplos foi internacionalizar os textos para que possam estar prontos para a tradução. Nós também, partes repetitivas do nosso processo, queremos eliminá-las, passamos então a utilizar processos automáticos, em que nós não vamos fazer manualmente retirar a imagem ou copiar a imagem para uma pasta e depois modificar o URL. Ou seja, nós aqui utilizamos otimização para fazer esse processo. E como podem ver, aqui está uma comparação. Aqui o URL foi alterado, nós passamos a ter então
pré-definido onde está o nosso URL. Ou seja, esta parte em que utilizamos o PHP código para depois redirecionar a imagem, nós automatizamos essa parte. Depois também eliminamos alguns items e também pedimos também no nosso o código para identificar as strings e passar a tê-las prontas para tradução. Essas são algumas partes em que o Block Editor também, ao escrever o código, não está preparado para depois transportarmos o tema para uma outra, para um outro local, para um outro server, e então desta forma nós podemos, estas repetições de trabalho, nós podemos automatizar. Este foi um dos processos que também tivemos que implementar no nosso processo. Ou seja, benefícios da automatação, a consistência, a rapidez e redução de erros manuais. Foi um dos erros também no princípio, temos que alterar isto aqui, vamos ali fazer manualmente, mas depois correm erros. E uma das formas que nós tivemos é procurar sistemas para automatizar este processo. E garantir que o código fique mais organizado e pronto depois para a produção. O controle da versão e colaboração, este é um passo que já tínhamos antigamente no nosso processo. Aqui são só os benefícios que traz, por exemplo, usar o GitHub ou o Git para colaborar. Outra parte que nós fizemos no nosso processo foi a integração do Continuous Integration, Continuous Deploy, ou seja, integração contínua e o deploy contínuo. Ou seja, nós passamos a automatizar o sistema em que passamos do nosso server ou do nosso Git para enviar o código para o servidor onde a produção ou o sistema vai correr. Aqui o meu foco é mais no deploy contínuo, em que, por causa dos processos da criação de blocos, a facilidade com que a exigência em que nos é pedida agora ultimamente para a criação e desenvolvimento de sites virou mais curta. Ou seja, nós temos muito menos tempo para criar os sites e nós então utilizamos o GitHub em conjunto com Git Actions, em que nós podemos personalizar. Para quem está conhecido com o Git, tem conhecimento do GitHub porque já está habituado, o que nós fazemos é enviar, quando é enviado um código ou um update para a branch, nesse caso a main, ele vai executar o determinado código e vai enviar toda a produção, todo o código para o servidor onde nós pretendemos. Ou seja, o recap do nosso processo. Nós alteramos o design, ou seja, um dos pontos principais foi alterar a mentalidade, a forma como nós vamos definir o design, passar a trabalhar no Block Editor, dali exportar o nosso código, utilizar ferramentas de automatização, o controle de versão já estava implementado e a nível de control, Continuous Implementation e Continuous Deploy, nós passamos a automatizar. A conclusão, a organização e a automação é a chave do sucesso no nosso processo. Utilizando o Git, nós temos uma forma de ter o WordPress, ou a construção dos temas, de uma forma mais acessível. E uma parte fundamental é o design e o developer estarem alinhados. Ou seja, esta foi uma das coisas que nós aqui tivemos que combater para que percebam o processo dos blocos, para que depois não tenhamos muitas perguntas a fazer com o designer. Obrigado a todos. Os 20 minutos vão muito rápidos. Os 20 minutos vão muito rápidos. Sim, estamos realmente um bocadinho em cima do tempo, mas se tiverem assim uma pergunta, olha, ali em cima. Sim. Vou ver um bocadinho de água. Olá. Sim, uma pergunta
porque quando ouço falar de workflow no WordPress, e eu digo isso porque eu tenho que lidar com este problema. Muitas vezes falamos de designers, de developers, como fizeste, mas acho que muitas vezes esquecemos uma terceira parte, que é muito importante, e eu digo isso porque vejo na tua apresentação que tu deixavas muitas coisas customizáveis, que é o editor do site. Como é que tu integras o editor neste workflow também? Era a minha pergunta. Como assim? Dou um exemplo. A cor principal do site é azul. Sim. Tu tens um color picker num bloco de Gutenberg, onde de repente o editor, que não entende nada de código, que não entende nada de design, que de repente ele te coloca um cor-de-rosa que não tem nada a ver. Ok. Essa é uma das vantagens que nós temos agora é no Team JSON. O Team JSON permite-nos predefinir todo o controle a nível do design e também quais as cores que pretendes utilizar. Ou seja, nós com o designer definimos a cor palette, e definimos, ok, estas são as cores do sistema, às vezes esqueço o nome. As default colors, não é? Tem as cores, ou seja, uma empresa tem as cores padrões já utilizadas, e brain colors, exatamente. E nós podemos definir dentro do theme JSON, essas são as cores que utilizamos. A cor default nós até podemos desativar. Nós temos, por exemplo, alguns clientes em que nós, ok, estas são as 3 ou 4, 5 cores que podes utilizar e o resto não. Então tu dizemos, ok, o default, o color palette default, podemos remover e passamos a ter só os nossos paletes. E depois também, ainda dentro do Team JSON, nós podemos dizer quais as cores que podes utilizar para um determinado bloco. Imagina que tu tens, por exemplo, o heading. Tu podes definir que no heading só há estas duas cores. E então tu podes copiar o teu color palette que está definido e colocar lá em baixo, para determinados blocos não poderem utilizar outra cor a não ser aquelas duas pré-definidas. Respondi à pergunta? O editor realmente traz uma série de desafios na edição do design, nas cores que são permitidas. Sim. Pois, aí sim. Essa é uma das coisas em que nós também definimos. Há que encontrar o balanço. Por isso que é bom estarmos alinhados com o designer para podermos, e com toda a equipa, para definirmos, ok, nós vamos, este é o objetivo e quais são no fundo, dar as permissões certas. Pois, é tentar encontrar a forma de balançar. Também não limitar muito, por exemplo, quem vai, o cliente, mas também definir alguns espaços, ok, a partir daqui vocês aqui podem ser mais criativos e a partir dali não. E também convém ter principalmente nós temos muitas conversas com o designers para entenderem também o processo do full site editing. E isso já é um processo mais, não dá para explicar aqui, é mesmo em conversas e tentar explicar. Nós temos vários problemas, principalmente em explicar o porquê o full site editing. Também, por exemplo, a exigência do design system vir com mais pormenor, em que nós dizemos, por exemplo, uma outra das coisas que nós temos é nós utilizamos o clamp, em que nos permite dizer, eu quero a fonte para o mobile que seja, no mínimo, seja 16 pixels. E o máximo... Vou-te interromper. Não, tudo bem. Podemos conversar, talvez, lá fora. Desculpa, vou-te interromper, mas vou convidar a continuarmos esta discussão agora no almoço. Acho que assim temos aqui vários temas que são interessantes e o lista disponível. Vamos tirar agora a fotografia de grupo na track 1. Portanto, pedi a vossa colaboração no sentido de rapidamente nos movimentarmos para o auditório principal. E deixo um agradecimento final ao Luís. Muito obrigada. Obrigada pelo...
Boa tarde. Vamos então dar início à segunda parte do nosso conjunto de talks. Esperamos que estejam a gostar e a aproveitar ao máximo. Temos agora mais intervenções preparadas com o mesmo espírito de partilha e entreajuda que nos trouxe aqui hoje. Agora é com muito gosto que damos a palavra ao próximo orador, Zé Fontainhas. O Zé é uma figura incontornável da comunidade WordPress em Portugal e além fronteiras. Contribuidor de longa data, tem estado envolvido desde o início na comunidade portuguesa e liderou o primeiro WordCamp Europe. Sem mais demoras, passo a palavra ao Zé Fontainhas. Zé, o palco é teu. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos todos preparados? Tem gomas? Está tudo certo. O que é que... Apresentando-me a mim, daquilo que a Fernanda disse, está essencialmente tudo dito. Basicamente, eu estou no WordPress há 20 anos, já fiz um bocadinho de tudo e mais alguma coisa, e vi muitas situações preocupantes ao longo de todos os projetos por onde entrei. Uma das coisas fundamentais para mim sempre foi, com o crescer do ecossistema do WordPress, foi, por razões talvez um bocadinho mais anarcas, ou o que lhe queiram chamar, começou-se a perder a componente do do-it-yourself. E para mim a componente do do-it-yourself é uma coisa fundamental. Não estou a dizer que é a única coisa que tem que fazer, mas é qualquer coisa de fundamental. Esta talk não é uma talk técnica, tem 20 minutos, não é uma talk que vos vai indicar de como montar um site em WordPress de A a Z, e não é uma talk que vos vai dizer qual é o tema, qual é o plugin e qual é o alojamento que devem escolher. Esta talk é uma espécie de um rewind, de um reset, voltar aos conceitos base e garantir que eles são ditos outra vez porque é importante dizê-los. Portanto, a primeira pergunta é: ainda faz sentido fazer WordPress sozinho, sem agências, sem alojamentos que oferecem tudo e mais alguma coisa, faz sentido sim ou não, ser eu o dono dos meus dados? Eu defendo que sim. Desde 2004 que isso é a verdade do CMS. O WordPress foi pensado assim. Hoje em dia a sua utilização é radicalmente diferente, ou é também radicalmente diferente. Estamos a falar de um mercado que movimenta várias centenas de milhares de milhões de euros em valor, portanto o mercado dos temas, o mercado dos plugins, etc, etc. Mas o que isso faz é que parece que toda a gente, de repente, toda a gente e o seu irmão tem qualquer coisa para nos vender. E eu quero pôr um bocadinho de água fria na coisa. Não estou a dizer que as pessoas não devam vender e que as pessoas não devam comprar. Estou a dizer que temos que ter um bocadinho de noção do que é que estamos a fazer. As vantagens do DIY são: o custo é baixo, é praticamente nulo, a autonomia é total, isto é tudo meu, portanto eu faço como eu quiser, sem limitações técnicas, além das minhas pessoais. Tenho total controle sobre o meu conteúdo e o meu site, e tenho total controle sobre a maneira como abordo a parte criativa daquilo que vou montar online. Portanto, estas são as vantagens óbvias. Estou-me só a repetir. As vantagens para mim mais importantes são: a propriedade é minha, é meu, não pertence a uma plataforma de uma rede social qualquer, não pertence a um CMS proprietário e fechado que qualquer dia abre falência ou qualquer dia é vendido para outra pessoa qualquer e com ele se vão os meus dados. É a soberania sobre os meus dados. Portanto, eu posso fazer com eles o que eu quiser e eu posso dizer o que eu quiser. Se me apetecer criticar alguém, eu posso. Não estou sujeito à censura de ninguém. O que quer dizer que sou completa e totalmente independente, ou seja, livre de me exprimir da maneira que eu quero. Nos tempos que correm, penso que isto é um argumento
no mínimo no qual se deveria pensar quando se aborda uma questão como eu preciso de montar um site para emitir uma opinião potencialmente polémica, onde é que eu o vou pôr? Poderia-se pensar, vou subcontratar alguém ou vou comprar um pack já todo feito a alguém. Eu estou nas mãos dessa entidade. Portanto, se essa entidade decidir que aquilo que eu estou a dizer não vai de acordo com as suas políticas de conteúdo, acabou-se. Eu sei que estou a dizer isto para o bem e para o mal. Eu não estou aqui a tomar uma posição política. Eu não estou a dizer que aquela ou aquela. Essa é uma discussão que podemos ter depois, mas pronto. A questão do porquê? Já existe feito. Eu posso ir, existem N serviços, eu posso ir ao wordpress.com, carregar num botão, tenho um site montado. Porquê é que eu não hei de fazer isso? Quais são os problemas disso? Os problemas são que nestes 4 pontos não somos nós que controlamos aquilo que se passa. Não somos nós que controlamos o desempenho do site, não somos nós que controlamos a segurança do site, porque estamos limitados à plataforma onde estamos. Não somos nós que controlamos conflitos de código, upgrades que correm mal, etc, etc. E não somos nós, e nós não temos normalmente por muito baixo custo, ou seja, comparativamente ao baixo custo que eu tenho de alojar eu mesmo, de fazer eu mesmo, ou de contratar esse serviço a alguém, o custo é o mesmo, muito baixo, mas o suporte é praticamente inexistente. Normalmente. Portanto, as pessoas chegam a este ponto e dizem, pronto, então se calhar o melhor é não fazer nada, na verdade. Então vou escrever num bloco de notas ou vou fazer posts no TikTok ou no Twitter. Que, by the way, tem exatamente o mesmo problema. Porque esses posts pertencem ao TikTok e ao Twitter, não vos pertencem a vocês. Eu sei que estou a competir com uma talk de inteligência artificial e estou um bocadinho contente de ver tanta gente aqui porque isso anima-me um bocadinho. Talvez tudo não esteja perdido. E com isto resumo a minha posição sobre a inteligência artificial. Abordando por partes. Os temas. Vou escolher um tema. Os temas são todos maravilhosos. Uma pessoa vai ver temas, o meu tema é maravilhoso. Depois vai ver outro tema. Não, o meu tema é ainda mais maravilhoso. E o meu tema, daqueles 2 temas, é mais maravilhoso ainda. E além disso, ainda faz não sei o quê. Ainda vem com não sei quantos plugins, etc, etc. E vem com um page builder que é muito fácil de usar. Que nunca ninguém ouviu falar, mas que é muito fácil de usar. Qual é o problema? Que se saiba, há 25 mil temas, mais ou menos. Com o ritmo que isto vai, neste momento da conversa já podem haver 26 mil, não sei, mas como é que se escolhe isto? Como é que se mergulha neste universo? O que é que se faz? É praticamente impossível de saber. É praticamente impossível de saber. Daquilo que eu vi à minha frente de pessoas a passar por este processo, o que acontece é as pessoas escolhem por cansaço. Escolhem por cansaço, escolhem, digam, estou farto disto, não consigo olhar para mais isto, aquele pareceu-me mais ou menos ok, aquele. Pronto. Isto, esquece. Portanto, ficamos na mesma. Alguém diz, boa, eu vou montar o meu site, pronto, não tenho tempo. Não sei o que é de escolher, se calhar faço outra coisa. Se calhar arranjo um bloco de notas e escrevo no bloco de notas. Isto é um tema. Isto são 15 páginas de opções, ou 18 páginas de opções, cada qual com uma coisa destas. O porquê disto escapa-se. Eu não percebo. Eu percebo que as pessoas querem ter controle sobre tudo, mas sabem tão bem como eu que ter controle sobre tudo equivale a ter uma possibilidade praticamente infinita de estragar o site porque não se sabe o que é que se está a fazer. Estes temas normalmente vêm com excesso de código, zero suporte, manutenção duvidosa, e já explico porquê, dificuldades de migrar, porque é tudo muito bonito, imaginando que eu estou numa de 2 situações, ou até potencialmente nas 2 ao longo do tempo, que é, eu já tenho um site e quero passar para o novo. Ou eu tenho um site neste tema e quero passar para o outro. A maior parte destes temas torna isso completo e totalmente impossível. É uma dor de cabeça interminável.
A manutenção, normalmente, não vou aqui dar o nome de marketplaces que existem no ecossistema do WordPress, mas provavelmente todos sabem quais são. A minha experiência com clientes meus é, vou ao marketplace, que começa com E e acaba em ato, compro um tema, o tema está a funcionar, está tudo bem. Ao princípio funciona sempre, tudo bem. Passou um ano. Das duas, uma. O cliente deixou de pagar o tema porque está a funcionar, porque é que eu hei de continuar a pagar? Não faz sentido, está a funcionar. Ou o developer desaparece, pura e simplesmente. E o tema desaparece, pura e simplesmente. Não há mais. Mas, com a complicação de código que é incluída nos temas, normalmente é impossível, se alguém quer fazer uma melhoria, e das minhas áreas de intervenção é melhorias de performance, fazer uma melhoria é praticamente impossível. É praticamente impossível. Porque o tempo que é preciso para perceber o que é que o código está a fazer é absolutamente é um gasto de tempo injustificado. Quanto ao developer, propriamente dito, eu não tenho tido sorte em falar com os developers dos temas diretamente. Portanto, aqui a primeira escolha é tema grátis ou tema pago. Tema grátis tem aquele problema que há muitos mais temas gratuitos do que temas pagos. Muito mais. Portanto, a pergunta que se põe é como é que eu escolho, sabendo que isto é um tema gratuito. Portanto, o developer não está obrigado a dar manutenção, não está obrigado a dar suporte, é gratuito. Por outro lado, o tema pago é muito bonito, mas tal como eu disse, vai precisar de continuar a ser pago. Admitindo que eu comprei a um fornecedor com uma reputação, a história isto vai aparecer ao longo desta talk várias vezes, é se comprometem a comprar uma solução que satisfaz, que é boa e com a qual vão viver, é preciso continuar a pagar. Deixar de pagar porque isto está a funcionar e não faz mal, vai correr mal. Vai correr mal também, e isto voltando aos marketplaces, os temas que vêm com não sei quantos plugins bundled. Vem o tema, e depois vem o bakery, e depois vem o layer slider, e depois vem o... eu sei lá. E vem um monte de coisas. Que vem tudo, é tudo junto, é uma compra só. Dá imenso jeito. Dá imenso jeito. Como está instalado os plugins e todos. Revela-se mais tarde que... mas agora para renovar é preciso pagar o tema, e é preciso uma licença do plugin que veio bundle, e do outro plugin que veio bundle, e do outro plugin que veio bundle. Resultado. Quem já está com uma queda para deixar de pagar o tema, vai deixar de pagar isso tudo. E eu tenho situações hoje em dia onde tenho tudo desatualizado, não consigo atualizar porque o cliente não está muito fascinado com a ideia de pagar de novo 3 licenças quando ele comprou uma. Não é? Portanto, isto aqui não é um endorsement. São apenas as coisas com que eu normalmente trabalho, mais ou menos, quando o tema não é desenvolvido à medida. Para projetos grandes, os temas são desenvolvidos à medida, de raiz. Para outras soluções, isto, again, não é uma recomendação, ninguém aqui me está a pagar dinheiro nenhum. É aquilo com que eu trabalho normalmente. E se eu posso dar uma recomendação pessoal, tanto para temas gratuitos, como temas pagos, como temas pro, o melhor tema de todos é o 2025 e já vem com o WordPress. Esse é literalmente o melhor tema de todos. É o melhor tema de todos. Porquê? Porque é infinitamente configurável. Eu não estou a dizer que é o melhor tema de todos para todas as situações. Montar sites como, por exemplo, um observador que eu conheço bem ou uma fundação Gulbenkian que eu conheço bem. Obviamente que não é 2025 como se deve perceber. Mas para quem está a começar e precisa de um editor de blocos com um tema são alguma sanidade na sua construção, o 2025 é de certeza uma boa ideia para começar. Plugins. Plugins é ainda mais fascinante, porque não há 25 mil, há 64 mil mais ou menos. Obviamente aqui não vamos entrar muito em pormenor, porque cada grupo de plugins com funcionalidades é um use case específico. Há 64 mil plugins, mas não há 64 mil plugins de SEO. E não há 64 mil plugins de formulários de contacto. Se bem que, se calhar há, não sei. Já não digo nada, mas pronto.
Isto sem falar dos plugins que são add-ons de plugins e outros plugins que são add-ons do add-on do plugin. Ok? Portanto, tudo isto não torna a escolha óbvia. O modelo freemium, eu sou muito a favor, mas é preciso ter noção que na escolha, tanto de um tema freemium quer dizer tem uma componente paga, e depois, se quiser funcionalidade mais avançada, tem que comprar uma licença. Sou muito a favor do modelo freemium, no entanto, é preciso ter atenção a qualquer coisa, que é, no momento da escolha, é preciso mais um passo de critério de escolha. E esse passo é quais são as diferenças entre a versão free e a versão premium. E fiar-se naquilo que o fabricante diz, porque o free é everything is awesome. E o premium é everything is even more awesome. E, portanto, uma pessoa fica sem saber. Isto tem arte de ser perfeito. E $50 por ano também não é o fim do mundo. Os plugins sofrem exatamente do mesmo problema que os temas, em pior. Eu não vou mostrar aqui ecrãs de WP Admin com 4.000 anúncios, pop-ups, mensagens, clica aqui para dar um rating, compra o Coisa Pro, compra os nossos outros plugins. Para quem trabalha diariamente com WordPress, e eu trabalho com 15, 20 sites todos os dias, isto é uma dor de cabeça absolutamente interminável. É qualquer coisa que eu pagaria para não ter. Curiosamente, não existe nenhum sítio onde se possa pagar para não ter. Não existe nenhuma opção de não ter, a não ser escrever, literalmente escrever código para desativar essas coisas todas, que é um inferno. Uma pessoa devia estar a trabalhar o projeto e não a fazer limpeza e não a limpar as escadas. Sofrem dos mesmos problemas que os temas. Código a mais, opções de fazer tudo e mais alguma coisa de coisas que não são precisas. Eu tenho pessoas com 3 plugins de caixa instalados, 4 plugins de segurança instalados, e se formos a resumir o universo junto dessas coisas todas, das funcionalidades, nós conseguimos chegar à conclusão que eles todos juntos tratam de 3 funcionalidades. E têm opções para essas 3. E depois têm mais 15 ecrãs de outras opções para fazer outras coisas que ninguém pediu. Eu sou o defensor que um plugin deve fazer tal como na filosofia de base do Linux. Faz uma coisa e faz essa coisa bem. Infelizmente não existe no mundo dos plugins, salvo raras exceções. Mas é para aí, não estou a dizer que vão encontrar isso como solução, mas é para aí que devem entender, sempre. Um plugin que faz menos, resolve aquele problema específico. E não, porque deixem-me ilustrar. Vou escolher, por hipótese, eu vou escolher um plugin. O meu problema é, eu não tenho os security headers postos. Security headers é uma informação que o servidor envia ao browser a dizer esta é a minha configuração de segurança, respeita. Então, curiosamente, a maior parte dos alojamentos não põem isso, que é são outros 500, mas enfim. É um plugin para resolver o meu problema de security headers. Ótimo. Vejo o plugin e ele diz, fazemos isso, e fazemos isto, e fazemos isto, e fazemos isto, e fazemos isto, e fazemos aquilo, e fazemos o outro. E eu penso, nunca tinha pensado nisso, mas se calhar isto é um problema que eu tenho. E eu nunca tinha pensado nisto, e isto é se calhar um problema que eu tenho. E eu de repente escolhi um plugin para fazer um monte de coisas para resolver problemas que eu não tenho. São soluções à procura de problemas. E eles são bons a convencerem-vos disso. Ok? Obviamente que estes slides, eu estou curto no tempo, os slides serão disponibilizados. Isto são os critérios pelos quais deveriam ser avaliados as escolhas de temas e plugins. Reviews do Google, não, porque qual é o melhor tema para o WordPress vão acabar em 20 páginas de comparativos em que o fabricante do plugin publica isso porque é bom para o CEO e de repente encontram-se no mesmo sítio. O meu é melhor, o meu é melhor, o meu é ainda mais melhor. Quero deixar esta porque esta é importante. Usar temas ou plugins Node, piratas, pagos mas piratas, é isto. É enfiar a faca no coração e depois mexer mais um bocadinho a ver se magoa ainda mais. É um tiro no pé. Isto é um problema de segurança grave, gravíssimo. Nem sequer só para ver.
do alojamento. Toda a gente sabe, abrem uma página de alojamento e o que tem é isto. Quem é que sabe o que é que isto é? Quem é que sabe o que é que isto é? O que é que isto é? Isto é o quê? Para alguém que não é técnico, isto não quer dizer rigorosamente nada. A não ser dizer, temos isto que é muito bom. Eu não sei o que é, mas eles dizem que é muito bom, deve ser muito bom. Deve ser uma coisa que eu preciso. Os problemas são estes. É impossível comparar, tem tudo em um. Eu defendo que nunca se deve ter nada tudo em um. Deve ter os e-mails num sítio, a CDN no outro, DNS no outro, o alojamento no outro e por aí afora. Não é um tema para este género de talk, mas depois podemos falar disso. Opções misteriosas, qual é o plano, se é partilhado, se é PPS, se é cloud, como é que se migra, planos que eu contrato e que desaparecem depois e não, agora tenho que fazer um upgrade e são só de 130 euros por mês. Os problemas típicos, recursos partilhados, IPs em blacklists, suporte normalmente fraco, limitações que ninguém sabia, mas que afinal existem, e quando se mantém tudo junto, tem um único ponto de falhas. Quando falha uma coisa, falha tudo. Falha o DNS, falha o CDN, falha os e-mails, falha o alojamento, falha tudo ao mesmo tempo. Isto irrita-me particularmente. Isto é qualquer coisa que eu me irrita. Isto, para mim, isto é suficiente para eu não escolher isto. $20 por mês. Epá, $20 por mês por um plano mega coisa, mas depois... Por 24 meses. 24, portanto, 2 anos. Renova a 60. E o preço por mês já são $40, que é o dobro. Isto irrita-me particularmente, porque isto é uma prática muito, muito má. Portanto, vejam bem sempre as letrinhas pequeninas. E há sempre letrinhas pequeninas. Eu posso dar um conselho, isto é simples, e dá-vos uma ideia logo imediatamente daquilo que é crucial para escolher um plano de alojamento. No que toca ao suporte, é um inferno. Quem dá é o alojamento, é o autor do plugin, é o autor do tema, é um developer qualquer. Onde é que está essa pessoa? Quem é? Tem direito a suporte? Não tem direito a suporte? Como é que eu faço? Se eu não sei fazer isto, de repente o meu set está a dar um R500, o que é que eu faço? Portanto, é quem primeiro? Se o componente é pago, tem o direito de exigir suporte. É esse o diferente. De resto, também ler a documentação também nunca magoa ninguém. Se o plugin, a tema alojamento são pagos, não peçam ajuda a voluntários. Não estou a dizer mal dos voluntários. Estou só a dizer que os voluntários, a primeira coisa que vos respondem é: isso é um plugin pago, eu não comprei o plugin, não faço ideia do que é que estás a falar, fala com o tipo do plugin. Isto são quantidades que vocês já conhecem, devem ter sido repetidas 250 vezes ao longo deste WordCamp e de todos os outros WordCamps. E depois, por amor de Deus, isto é para duas audiências aqui. Eu sei que há aqui pessoas, secretamente, que estão nos fóruns a responder a perguntas. Se vocês alguma vez fazem isto e eu sei quem vocês são, eu vou à vossa casa. Porque isto é um inferno. Ninguém sabe o que é que isto é. Ele disse-me para editar o HT Access. Pronto, vou editar o HT. Assumindo que o encontro, vou editar, pronto, já está. O site está a dar um R500. O que é que eu faço agora? Agora temos 2 problemas. Não, já percebi, tens que meter isto no Functions PHP. Agora temos 3 problemas. E por aí afora. Portanto, não façam isto. E quem recebe estas respostas, com cuidadinho. Perguntem sempre porquê. Resumindo, é preciso aprender o básico. Não estou a dizer para se tornarem developers de fundo. Usar ferramentas de confiança, e há a maneira de saber quais é que são. Limitar as dependências, portanto, não estar a depender de pessoas pouco confiáveis, ou sem presença no mercado, ou sem reputação. Evitar as modas de algoritmos e... Eu vou só fazer um parênteses também.
O vibe coding é uma coisa muito gira. Vibe coding, para os que não sabem. Não, eu já estão a rir, ainda não disse a parte da piada. É uma coisa muito engraçada, o vibe coding. O problema é que, para alguém que não... No mundo antigo da consultoria, lá na pré-história de onde eu venho, quando se fazia um sistema, escrevia-se um spec. Um spec é uma especificação do sistema. O sistema tem que fazer isto. Eu suspeito que, dando isso a um algoritmo, ele pode arranjar uma solução. Porquê? Porque a especificação foi muito bem escrita. Aquilo que acontece é, clica aqui para criar o seu site, diga-nos umas coisas, também cria um site. O problema é quando dão a alguém para manter o site. Porque depois do site que vocês têm criado, eu criei um site, vocês acabaram de contribuir... Acabaram de contribuir para uma indústria de pessoas, para uma indústria que está a nascer, de pessoas cuja especialidade é resolver os problemas do vibe coding. Okay. Portanto, cuidado com isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente apresentação, foi bastante interessante. Escritor e especialista em cibersegurança, o Lucas Moraes conta com uma vasta experiência na área da tecnologia desde 2010. Nesta talk, o Lucas vai mostrar que a segurança no WordPress vai muito além dos plugins. Lucas, o lugar é teu. Muito boa tarde, malta. Como é que é? É um gosto estar aqui em Lisboa, a apresentar um WordCamp e muito feliz. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Quem tem seu WordPress seguro? Quem tem o WordPress 100% seguro? Opa! É uma boa pergunta, né? O WordPress é seguro? Podem, por favor? O WordPress é seguro? Depende, exatamente. Opa, sim! O core do WordPress é seguro. O core do WordPress, ele tem uma equipa que trabalha constantemente, que faz auditorias de segurança, que desenvolve. Mas não existe nada
100% seguro. Tem uma frase que eu gosto muito, de um hacker, Kevin Mitnick, que já faleceu, e foi um dos maiores hackers que o mundo já teve, que diz que não existe tal coisa como sistema seguro. Então, temos um site WordPress seguro até ser invadido, até ter uma vulnerabilidade, até ter uma falha de segurança e deixar de ser seguro, certo? Essa é uma talk que dava para falarmos aqui horas e horas, então vamos tentar aqui customizar um bocadinho para caber dentro do nosso horário. Então, por que diversos sites WordPress são comprometidos? Né? É um tema que nós falamos. Se o core WordPress é seguro, não é nada é 100% seguro, mas por que existem milhares de sites WordPress comprometidos? Esse é um tema que é muito discutido na área de segurança. Primeiro, popularidade massiva. O WordPress é um CMS mais utilizado a nível de sites web, e-commerce e afins. Né? Então, essa popularidade traz erros, falhas de segurança e vulnerabilidades conhecidas. Né? Estratégias de hackers fazem com que trabalhe vulnerabilidades conhecidas, e se você tem um WordPress, você está dentro desse meio. Né? Temos plugins e temas vulneráveis, que é basicamente o que mais traz de vulnerabilidade a nível do WordPress em si são os plugins e os temas utilizados, o desenvolvimento desse tema, desse plugin. Né? A comunidade que faz a aprovação de plugin é bem criteriosa, né? Tem tudo um passo a passo para fazer essa aprovação, mas depois que é aprovado, a manutenção é feita pelo próprio desenvolvedor desse plugin, desse tema, o qual a comunidade não faz mais essa auditoria regular. Então, se um desenvolvedor fizer ali desenvolver de uma forma não segura esse plugin e lançar um update, pode gerar uma vulnerabilidade e isso pode causar uma falha de segurança extrema no seu site WordPress. Né? Falta de atualização também. Né? Nós vemos muitos sites ainda na versão 5. Alguém tem site na versão 5 WordPress? Espero que não. Né? Na 6.7, ainda bem que não. Né? Tem que sempre estar na última versão, que é o recomendado. Né? Se a comunidade lança um update, tem que se aplicar esse update, tem que se trabalhar sempre na versão atualizada. Né? Eu vejo muitas pessoas ali, eu não vou atualizar meu WordPress porque, tá tudo a trabalhar bonitinho, não está quebrado o meu tema, não está quebrado o meu site, e eu vou deixar lá sem aplicar o update. Isso é uma falha de segurança absurda e não se deve fazer. Deve sempre fazer atualizações. Por exemplo, a 6.8.1, que é a vigente agora, essa versão foi um update de segurança. Quem está a trabalhar na 6.8 está vulnerável. Então, sempre trabalhar na última versão estável. Né? Uso de plugins e temas piratas. Malta, isso é uma coisa que a realidade é muito grande. Infelizmente, é muito grande essa realidade. Né? E nenhum boa alma caridosa, ninguém é a Santa Casa da Misericórdia. Ninguém vai pegar um plugin pago e vai fornecer na internet gratuito para você utilizar no seu site porque gostou de ti. Não vai fazer isso. Sempre tem uma falha de segurança, sempre tem um backdoor, sempre tem algo que ele vai buscar de informação sua. Né? Olha, o gajo acessa o meu site aqui, é phish, e eu vou lá descarregar lá porque um tema custa 200 euros por ano e olha, me forneceu gratuitamente. Isso não existe. Né? Impossível. Credenciais fracas também. Né? Quem ainda tem clube de futebol, @1234. Né? Benfica 1234. Sporting 1234. Né? Isso é uma falha de segurança. Credencial fraca é uma das maiores vulnerabilidades que somos nós mesmos que causamos essa vulnerabilidade. Né? Quem sabe qual que é a palavra passe mais utilizada no mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é tenebroso, dói meu coração. Nós trabalhamos com segurança, olhamos aquilo ali e falamos, não pode ser, é impossível. Né? Falta de prática de segurança também. Né? Não adianta só eu for lá instalar um plugin bonito, segurança,
e não tenho mais nenhuma prática de segurança. Não. Quando nós desenvolvemos um site, quando nós preparamos o nosso website, nós temos que ter práticas de segurança para seguir, né? E uma coisa que também é muito, e tem que tomar muito cuidado, são servidores mal configurados. Não adianta você ter um super site, super bem configurado, com as melhores práticas de segurança, se o seu servidor, se o seu provedor de serviço não lhe fornece um servidor seguro, minimamente seguro, com políticas de segurança, com política de backup, com Web Application Firewall instalado e configurado da maneira correta, né? Não adianta. Hoje nós temos bons provedores aqui, né, que são patrocinadores, que têm bons serviços voltados para WordPress, né? Me patrocinem, por favor. Brincadeira. Vetores de ataques mais comuns do website. Então, vou trazer um bocadinho de vetores de ataque, né? Sempre a malta fala plugins ali, práticas de backup e tal, mas o que será que pode estar... O que será que tem no... que pode ser um vetor de ataque? O que pode prejudicar ali o meu site, né? Como eu falei, plugins e temas desatualizados, mas... Malta, existem ferramentas hackers e que não precisa ser um especialista para usar, que consegue verificar se o seu site tem vulnerabilidade. WP Scan. Alguém já ouviu falar? Você utiliza ele ali, você vai ver o tipo de vulnerabilidade que tem. Olha que fish, né? Para pesquisador de segurança é fish, para o utilizador que tem a vulnerabilidade não é fish, né? Ele vai mostrar ali a vulnerabilidade, qual que é a vulnerabilidade, qual que é a versão exposta do teu site. Isso você pode fazer com qualquer um, qualquer pessoa que tem um portátil, consegue pegar o link do seu website, colocar no WP Scan e falar, olha, esse site aqui está totalmente vulnerável, né? E se for uma pessoa com uma mentalidade um bocadinho maliciosa, pode acabar explorando essa vulnerabilidade e prejudicando o teu negócio, o teu site, a tua marca, né? E uma marca exposta, uma marca vulnerável, depois para você conseguir reconstruir isso é um bocadinho difícil, né? Vulnerabilidades conhecidas, né? XSS, SQL Injection, Cross-Site Request, né? São vulnerabilidades muito exploradas em websites, principalmente WordPress, né? Por isso que na talk passada falou do Security Readers, né? Que ajuda a fazer um cabeçalho seguro no teu site. Então, é importante você também ter algumas configurações e boas práticas de configuração, né? Aqui é um exemplo de CSRF, né? Que ele está a pegar a informação e está a alterar essa informação na hora que faz o envio dos dados, manipula os seus dados, né? Faz essa manipulação dos dados. Aí você está achando que está a enviar uma informação para o teu website, ele está a desviar essa informação, fazer uma alteração e prejudicar também o teu website, né? Força bruta, brute force, né? Utilizar o caminho da plugin e não fazer esse bloqueio de ataque de força bruta, não usar um reCAPTCHA, né? Opa, essencial, né? Existem técnicas automatizadas que quando você faz essa requisição, ferramentas que você pega uma lista de palavras-passes de utilizadores e utiliza ferramentas, por exemplo, o Hydra é uma ferramenta muito fácil de utilizar, que você consegue ter acesso a diversas, no próprio GitHub, você tem acesso a listas, né, de palavras-passes, de utilizadores, e você consegue fazer essa requisição. Então, a ferramenta vai lá ficar batendo no teu WP login. Admin, palavra pastal. Admin, palavra pastal. E assim ele vai chegar nessa... pode ser que acerte a tua palavra passe do utilizador. E se você não tiver esse bloqueio, se você não tiver um AF bem configurado, se você não tiver uma proteção de força bruta não configurada, você pode acabar sendo vítima, né, de um ataque de força bruta. O upload de arquivos maliciosos também, né? Você tem aquele formulário maravilhoso e a pessoa vai lá e faz um arquivo PHP com um código malicioso e faz como se fosse uma imagem, como se fosse um PDF e faz esse upload para o teu site e você tem ali, acaba de ter uma injeção de um código malicioso no teu site através de um formulário. Olha que triste. E backdoors em temas piratas, que isso é mais uma coisa que eu gosto de falar, que acontece muito.
né? Ele sempre deixa a porta aberta ali para ser um bypass para o teu website. Estratégias de proteção inteligente, né? Pequenas práticas e estratégias de proteção. Atualização regular de gerenciamento de versão. Nós temos que ter, né? Fazer essa manutenção. Existem ferramentas de manutenção e é importante você utilizar essas ferramentas de manutenção, né? Por exemplo, verificar a versão do teu WordPress, aplicar esse update de forma segura, você também conseguir fazer a atualização dos seus plugins regulares de forma segura, tudo isso de uma forma mais automatizada possível, de uma forma segura. Às vezes, aplicar no ambiente de teste primeiro esse update, quando você tem um site muito crítico, né, um e-commerce que vende muito, um site com muitos acessos, é você fazer essa atualização regular, esse gerenciamento de versão num ambiente de update, né, que nós falamos, né, e depois aplicar ao teu website, né. Princípio do menor privilégio. Meu site tem 10 utilizadores, os 10 utilizadores são administrador. Opa, maravilha, incrível, né? Isso é impecável. E aí você não tem uma verificação de log, você não sabe quem alterou uma informação, aí de manhã cedo o site estava bombado, de tarde o site está quebrado. Opa, não sabe, não tem essa manutenção. Então, utilize sempre a política de menor privilégio, né? Tenha um utilizador administrador, tenha uma gravação de log desse teu site, todas as modificações que são feitas nesse site. Olha, eu tenho 2 administradores. O administrador A fez alteração no layout, o administrador B fez uma alteração no banco de dados, o administrador... Então, você tem que ter essa política e essa boa prática de segurança no seu servidor, no seu site, em tudo, né? A autenticação 2 fatores. Malta, não pequem nisso. Não é mais boa prática, exigência você ter uma autenticação 2 fatores. Um teu OTP ali no telemóvel, tem diversas aplicações ali, você tem o teu utilizador, tua palavra passe e a tua aplicação do PIN que gera lá, da autenticação 2 fatores. Utilize. Existem plugins gratuitos que fazem isso. Não fazendo propaganda, mas, por exemplo, o i1 Security faz isso, tem a opção de você adicionar o teu OTP, né? Existem outros plugins de segurança também muito bons que fazem isso, que entregam essa autenticação 2 fatores e já é requisito, é mais boa prática de segurança. Antigamente a malta falava assim, olha, é boa prática de segurança, não é mais, é requisito, tem que ser, sim ou sim, né? Política de palavra passe forte, de senhas fortes, tem que ter, não adianta você usar lá, antigamente ainda se usava assim, 8 dígitos, 8 caracteres, já não é mais nem 12 caracteres, agora já são 14 caracteres. Então, tenha letra maiúscula, letra minúscula, tenha um caractere especial, tenha números, mas também não adianta você colocar meu nome do cachorro, @2025, com C maiúsculo. Não adianta, também não adianta. Então, assim, o que eu posso dar de orientação para vocês? Tem um gerenciador de palavra passe instalado no seu computador, utilize um gerador de palavra passe, não use a mesma palavra passe para tudo. Você pode ter uma palavra passe super grande, 64 caracteres, mas você usa a mesma palavra passe para o banco, a mesma palavra passe para o seu site WordPress, a mesma palavra passe para a tua conta da EDP. Opa, se, por exemplo, um site desse tem um vazamento de dados, tem uma vulnerabilidade, isso pode acontecer, e você usa a mesma palavra passe para tudo, a tua vida está comprometida. Nossa vida digital, toda a nossa vida está comprometida. Então, use uma palavra passe para cada serviço, uma palavra passe para cada site WordPress gerenciável. Ah, mas como eu vou saber qual que é a palavra passe? Gerenciador de palavra passe, tem no telemóvel, tem no computador, tem tudo, usa à vontade. Existem ferramentas gratuitas que fazem isso, existem ferramentas pagas que fazem isso, existem ferramentas open source que são atualizadas e manutenção da comunidade. Faça isso. Um tema que estão cansados também de escutar, fazer backup. Mas agora eu pergunto a vocês, quem tem backup de hoje do seu site? Quem tem backup do site de ontem? Quem tem backup do site de uma semana atrás? Eu quero verdade, hein, malta? Por favor. Backup legacy de um mês atrás. Já diminuiu um bocado. Backup legacy de um ano atrás. Exatamente. Faça backup regular
Guarde. Você fez uma atualização de segurança do teu site, você fez uma modificação, guarda um backupzito lá. Mas também não adianta guardar o backup no mesmo servidor de alojamento. Não adianta. Dá um problema no servidor, você perde tudo. Você pode ter um backup de 10 anos atrás, você está tramado. Não vale a pena. Então tem um backup, descarrega um backup no teu computador de casa, descarrega um backup num driver da Amazon, descarrega um backup... Opa, quanto mais backup, melhor. Ok? E teste de restauração periódico, porque isso é um grande problema que nós temos, né? Você vai lá, fez o backup, tá tratadinho. Vai restaurar o backup, o que acontece? Nada, porque você não conseguiu restaurar o backup, né? Então, faça teste de backup regular, monte um ambiente de teste, faça isso regularmente, é importante, ok? Segurança a nível de alojamento, isso é muito importante porque, às vezes, para o utilizador tradicional, tá? Às vezes é sempre refém do provedor de serviço, né? Por isso que é importante você conhecer e saber qual alojamento você vai utilizar e o que ele vai utilizar para te oferecer segurança. E se você tem um alojamento privado, grande e-commerce, grandes lojas, e tem lá uma VPS, um cloud, garanta as boas práticas de segurança. Por exemplo, hardening de servidor, né? Existem boas ferramentas de auditoria para hardening de servidor, né? E que você pode fazer, por exemplo, o Linux Audit. Você roda lá no Linux, faz uma auditoria de segurança, e ele fala, olha, seu servidor tem isso, precisa aplicar essas políticas de segurança, mas isso é uma coisa mais técnica para quem utiliza mesmo o próprio servidor e não usa o provedor. O WAF, malta, não tem como você ter um site WordPress sem o WAF, não vale a pena, tem que ter. Ele vai proteger muito, vai barrar muito a solicitação de ataque. Tem WAF tão bons que você faz uma primeira solicitação e já bloqueou o teu IP e já deixa você mais sossegadinho. Então, use um bom WAF. Ah, mas falam que o WAF é pago. Não, existe o Mod Security, por exemplo, que é a base de todos a maioria dos Web Application Firewalls que usam hoje, por exemplo, Immunify 360, CPGuard, BitNinja, usam o Mod Security como base. Então, existe maneira de você trabalhar seguro, gratuito. Eu gosto de open source, sou apaixonado por open source. E tudo que eu puder usar open source, eu vou usar open source. Para a comunidade, para contribuir para a comunidade. Então, existe como você proteger e andar protegido com ferramentas open source, né? A nível de servidor, Fail2ban, CSF, entre outros, né? E uma outra coisa muito importante, isolar instância de site. Não adianta você ter um alojamento com 10 sites lá dentro, você tem um site vulnerável, o que acontece com os outros sites também? Estão vulneráveis, ok? Não adianta você ter uma boa prática num site A, mas o site B também está alojado na mesma conta e você acaba tendo comprometido um site, você comprometeu todos os outros 10 sites. Então, não faça isso. Tenha um site por alojamento, um site por instância, isolado, né? Procure alojamentos isolados. Ferramentas de segurança para WordPress, né? Plugin de segurança, eu vou acelerar um pouquinho porque meu tempo está acabando, mas vamos ter outra oportunidade. E quem quiser conversar comigo lá fora também, está à vontade, tá? Integrações com serviços externos. Cloudflare é um bom serviço. Cloudflare me patrocina, brincadeira. É muito bom. Monitoramento de integridade de arquivos do Cloudflare também. Use auditoria do core do WordPress, porque muitas vulnerabilidades pode ir para o core do WordPress através de um plugin, através de uma vulnerabilidade, e muitas vezes você não enxerga isso e você não vê isso, tá? Logs e auditoria de utilidades de utilizador, que já falamos nisso, né? Boas práticas de desenvolvimento seguro. Faça sanitização e escaping de dados no seu desenvolvimento seguro. Verificação de permissões e nonces. Quando você vai criar o plugin, ser desenvolvedor que cria plugin, que cria tema, usa a documentação segura do WordPress para isso. Tá? Cibersegurança não é mais um adicional, e sim uma necessidade do nosso dia a dia. Tá? Malta, isso é uns 2 plugins que eu desenvolvi recentemente, que eu gosto de contribuir para a comunidade. É uma blacklist que eu tenho do blog da Lutec, que faz bloqueios de uma blacklist que eu trato. E o outro aplica cabeçalho seguro, como o Natal passado falou, não é algo que por defeito no WordPress. E esse plugin só faz isso. Não aplica um monte de coisa. Pronto. E
meu LinkedIn. Obrigado.
Seguimos agora com a apresentação do Fábio Nunes. Developer de formação, descobriu o WordPress em 2015 e desde então dedica-se ao desenvolvimento de temas e plugins. Fundou a sua empresa, onde é Owner e Developer, com um grande sentido de responsabilidade para com os seus clientes e parceiros. Nesta talk, aborda a importância de se ter um plano de contingência. E porque o inesperado acontece, Fábio, qual é o plano B? Pronto, é isso mesmo. Eu venho aqui falar de um assunto até estranho de se falar no WordCamp. Vamos falar da morte. É o que é, acontece a todos, e o objetivo aqui é termos algo preparado para... Pode eventualmente acontecer qualquer coisa a algum de nós. E não é uma situação fácil para quem fica cá, neste caso, seja familiares, seja sócios, seja o que for. E é sobre isso que vamos aqui falar. Uma versão muito resumida desta apresentação. Documentar tudo. Documentar tudo, estamos a falar de documentação técnica de onde é que o domínio está, qual é o username do servidor, onde é que está o servidor, onde é que está o DNS, onde é que está toda essa informação técnica. Aqui não estamos a falar de passwords, estamos a falar de documentação técnica em que, ponto 2, acontecendo alguma coisa, haver um fornecedor de backup que consiga pegar nessa documentação técnica, que consiga facilmente migrar, ajudar o cliente na migração, seja o que for. Um pequeno caso prático. E isto acontece porquê? Quem é que daqui é freelancer ou tem só uma empresa de uma pessoa? Pronto. Ok. 2. Ok. Quem é que destas 2 ou 3 só tem um developer? E o que é que vos acontecia se o vosso developer desaparecesse? Pronto, a questão é mesmo essa. Toda a informação provavelmente está do lado do developer. Ele é que sabe usernames, acessos, todo esse tipo de informação. E foi, felizmente não é algo que aconteça muitas vezes, mas aconteceu com um caso prático em que era um projeto de um freelancer, portanto o cliente teve 3, 4 semanas sem conseguir falar com ele, entrou em contato connosco para migrar para a nossa manutenção, para tratarmos lá do servidor, manutenção, dos backups, tudo, e não sabíamos nada. O cliente não sabia de acessos nada, ninguém conseguia aceder a nada. Então tive eu que estar a passar pelo filme de ligar na altura à namorada, ou mulher, não sei, do freelancer, que não devia estar a passar por um momento fácil, porque teve um acidente, e tive que estar eu a ligar-lhe e a pedir que me encaminhasse e-mails, que me encaminhasse acessos, que me encaminhasse tudo. Portanto, não pensem só do ponto de vista do cliente, e isto... Desculpem. Já fiz as neiras. Não pensem só do ponto de vista do cliente, porque a família que fica cá também acaba por ter de sofrer com isso. E que era evitado seguindo 3 boas práticas, que o Lucas até acabou por falar nelas. Não a parte do domínio, mas o segundo, que é termos o domínio sempre em nome do cliente, que foi uma coisa que aconteceu neste caso, que para além de não haver informação nenhuma técnica de nada, o domínio ainda estava em nome do fornecedor, neste caso do freelancer, que acontece várias vezes. Portanto, não conseguimos aceder, não conseguimos migrar, não conseguimos fazer nada. Lá está, tive que andar ao telemóvel com a mulher do freelancer, ou a namorada, ou o que for, para conseguirmos o acesso. O cliente deve ter sempre um acesso administrador ao WP Admin, que não deve ser a conta de dia a dia, como ele estava a dizer. Portanto, deve haver uma conta, neste caso pode haver a conta nossa para gestão, o cliente deve ter a sua conta de acesso administrador, mas depois deve utilizar sempre uma conta de editor, de autor, seja o que for, para a utilização do dia a dia. E, por último, registrar as tais informações técnicas que estávamos a falar num sítio minimamente acessível. Portanto, não tem que ser público, obviamente, mas tem que ser num sítio que facilmente se consiga aceder. Informações técnicas, mais uma vez, usernames, o servidor, se está a usar Cloudflare ou não, quais é que são, sei lá, os DNS, todo esse tipo de informação que às vezes é de fácil acesso, até conseguimos saber onde é que as coisas estão, mas depois não sabemos, lá está, o username, por exemplo. E como é que podemos registar esse tipo de informações? Há 1001 formas de o fazer. No meu caso, eu utilizo o ClickUp. Portanto, nós temos uma lista para cada cliente tem a sua lista, dentro da sua lista tem as tarefas, é uma tab à parte onde temos... Isto faz apontador? Não. Ups. Fantástico. Pronto, não faz apontador. Temos ali as informações gerais, que é o quê? Dados do cliente, dados de faturação, contactos, serviço é que estão incluídos, o que é que não está, não interessa para este caso. Dados de acesso, onde, primeiro aviso logo, não são guardadas passwords neste acesso, neste documento. Isto é um acesso, neste caso, é só para nós, para a empresa, somos 2 pessoas já agora. De qualquer forma, não estão lá guardados os passwords estão sempre num password manager. Depois temos toda a informação de uma tabela que isto é atualizado à medida que o site vai crescendo, obviamente.
qual é o domínio, o link do login, qual é o hosting, qual é o servidor, qual é o username, pronto, tudo o que temos vindo a falar, se utiliza conta Cloudflare ou não, Google Analytics, os e-mails, tudo. Para além disso, registramos também serviços externos. Neste caso, deste print screen utilizava o QoS, pode utilizar amanhã o Hotjar, seja o que for, é lá tudo registado. Porquê? Porque é um documento, está lá todo tipo de informação. O mesmo se aplica aos plugins pagos, o preço, quando é que renovam, importante, porque já aconteceu não passar a data da renovação, o e-mail associado e aqui. Aqui, entendo, poderia haver formas mais seguras de aguardar, funciona para nós, pronto, é o que é. Mas admito que há formas melhores de aguardar. Para além disso, depois temos um documento, que é um documento todo bonitinho, que é utilizado para quê? Quando terminamos um projeto e o cliente não quer avançar com um plano de manutenção, ou quando um cliente está num plano de manutenção e desiste, quer ir embora, tudo bem, é tudo dele, como é óbvio, a gente prepara um documento que é toda esta informação técnica, mas, e agora só aqui mostrar o PDF. Não quero ditado, obrigado. Agora não. Que é isto. Portanto, um documento é super simples. Uma capa, nada de mais, contactos, preparado para o WordCamp Lisboa. O detalhe técnico, como vocês podem ver, é só uma tabela praticamente igual. Obviamente depois não copiamos tudo, há coisas que não faz sentido estar aqui, resumimos um bocado. E no caso dos clientes, quando acabam um projeto, e esta parte é importante, a gente entrega-lhes também uma página a seguir. Portanto, lá está. Se for um cliente que desista de um plano de manutenção, não, mas se for um cliente que acabou o projeto do website e não vai avançar com o plano, enviamos-lhe isto também, porque, como o Lucas estava a falar, há coisas importantes e super importantes de serem feitas de uma forma diária, semanais, mensais, anuais, seja o que for. Já agora, uma coisa muito interessante é, a gente envia, aliás, pede ao cliente que preencha quem é que é a pessoa responsável pelos updates, qual é o e-mail, se é ele, se é um IT, seja o que for. E-mails, servidor, segurança, o backups em servidores externos, quem é que trata, o apoio técnico, faturas, despesas, portanto, todo este tipo de informação. O objetivo é o cliente preenche e envia-nos, tal e qual pela mesma razão, que é, se acontece alguma coisa amanhã, pelo menos nós sabemos com quem é que temos que falar. Porque, acontece, os clientes vão-se embora, tudo bem, tem projetos. Tivemos um cliente, aliás, de uma agência imobiliária que migrou para uma solução que tinha tudo incluído, tudo bem. Há freelancers que gostam, ou empresas que gostam de trancar tudo, não dar o acesso. No meu caso, é dar. E neste caso específico, o cliente que eu estou satisfeito, que já nos recomendou 4 ou 5 clientes, portanto, eu diria que compensa sempre. Mas uma coisa também muito interessante é, a maior parte das vezes, como eu estava a dizer, envio esta parte quando é para um cliente que não quer avançar com o plano de manutenção, e não era o objetivo do documento, mas quando o cliente tem que preencher estes dados, afinal começa a pensar, se calhar não quer ficar responsável por isto tudo. Portanto, é um bom bónus. Mas é isto, o documento é muito simples. Portanto, aqui ainda estamos só mais na fase de documentar. Achei que fazia sentido mostrar o documento. E agora sim, vamos passar ao plano B. O que é este plano? Este plano, obviamente, é pessoal, altamente subjetivo, vai ser diferente para todos vós. Como eu disse no início, o objetivo é estarmos aqui a falar mais de coisas que vocês possam aplicar, não tanto uma regra que vocês tenham que seguir caso a caso. Pré-requisitos para se ter um plano neste caso. Arranjar um fornecedor de backup. Este fornecedor de backup deve ser alguém, obviamente, da vossa confiança. No meu caso, eu tenho a sorte de ter um primo que percebe bem mais de WordPress do que eu. É o meu contacto de segurança. Deixar indicações passo a passo nesse documento. Ter forma de aceder aos dados e às passwords. Lá está. Porquê? Porque os dados não vão estar guardados no documento em si. Portanto, seja quem for que ficar, no meu caso, no Bitwarden, vocês têm que arranjar a forma de alguém conseguir aceder a esses dados. E ser de acesso fácil e público, porque, mais uma vez, não tem que estar no website, mas se vos acontecer alguma coisa, teoricamente, não estão cá para conseguirem dar o acesso, portanto é suposto alguém conseguir aceder e executar as coisas sem vocês lá estarem. Este slide adicionei ontem, depois de uma conversa aqui com o meu amigo. Porquê? Achei curioso, obviamente foi no todo brincadeira. Obviamente. Obviamente foi num todo brincadeira. Mas achei importante pôr cá, porquê? Porque não estou cá, não me interessa, é verdade. Mas fica cá as vossas famílias. Fica cá, no caso daquele exemplo que eu estava a dizer do freelancer, não deve ter sido uma situação nada agradável eu ter que estar a ligar para a pessoa a pedir os acessos. Portanto, não pensei só nos clientes, pensei também na vossa família. Ok, vamos lá falar agora do plano em si. Primeiro passo, contactar... Isto é, aconteceu qualquer coisa, já é o plano em si,
quais é que são os passos que eu tenho. Obviamente o que eu tenho aqui está uma versão muito resumida e no final tenho um template com mais coisas para poderem sacar, mas o primeiro passo é entrar em contato com o fornecedor backup, será o contacto principal para a migração dos clientes. Explicar a situação, que já deve saber como eu estava a dizer, porque e acabou de entrar o meu contacto de segurança. O que seria uma péssima altura para agora acontecer aqui alguma coisa. Portanto, portanto, contactar o backup de segurança. Desculpem, já me perdi no meio disto tudo. Disponível a ajudar os clientes para a migração, contratar para ajudar os clientes na migração, para um novo fornecedor, que pode e deve ser ele. Se não estiver disponível e não quiser continuar com os clientes, pedir-lhe que ajudar na migração para backup de segurança 2, 3, 4, 5. Eu tenho a lista, tenho várias pessoas aqui no mundo do WordPress. Se não for um, é outro, é outro, é outro. Alguém há de conseguir ajudar o cliente. Ter já preparado uma lista de todos os websites geridos, lá está a ver a lista no ClickUp, que é onde temos tudo, para que ele possa analisar e entrar em contacto, antes de entrar em contacto com os clientes. Porquê? Porque há serviços que são demasiado específicos, há coisas que faz sentido, há coisas que não faz sentido, portanto convém analisar essa lista antes de entrar em contacto com o cliente. Passo 2, contactar os clientes. Entrar em contacto com os clientes, têm as subscrições ativas, explicar a situação e informar que os serviços vão ser suspensos. Normal. Perguntar se está de acordo com passarmos o contacto e todas as informações necessárias ao novo fornecedor para ele continuar o serviço ou ajudar na migração para outro fornecedor. Em seguida, desativar as subscrições e as faturas recorrentes para impedir cobranças. Portanto, como podem ver, a ideia aqui é mesmo estar tudo o mais simples possível para que não haja enganos. Passo 3, transferir a gestão para o fornecedor de backup. Mesma questão. Após a confirmação, os clientes, fornecer o backup. Desculpem estar a ler, mas é mais fácil ler do que estar a falar por cima do que já está aqui escrito. Portanto, após a confirmação dos clientes, fornecer ao fornecedor backup a lista completa e depois aí, no fundo, é a responsabilidade dele. Ele é que vai entrar em contato com o cliente, ele é que o cliente já aceitou ser contactado por ele. Portanto, ele é que entra em contacto, ele é que coordena a migração, ele é que cancela tudo o que tem a cancelar, ele é que trata. A partir daí, já está. Ou seja, a ideia nesta fase é o cliente já sabe tudo o que aconteceu, o cliente está a par, o cliente aceitou, a gente vai lhe dar o acesso, o fornecedor entra em contacto e o cliente, teoricamente, não tem que se preocupar com nada porque está tudo documentado. Os que não aceitarem é o enviar aquele tal documento com as informações técnicas, daí eu ter estado a mostrar o documento mais bonitinho, que fica à carga deles depois procurar um novo fornecedor, seja o que for. Aqui, a partir daqui, entramos mais numa fase de fechar a empresa, pode ser assim, ou seja, já tratamos da migração dos clientes para o novo fornecedor, vamos então começar por cancelar despesas recorrentes. Todos nós temos despesas recorrentes, seja do que for. Obviamente não vamos começar a cancelar as críticas, servidores, software para gerir servidores, e-mails, seja o que for. Começamos por cancelar Spotify, OpenAIs, Clouds, seja o que for, que não é crítico para o funcionamento do negócio. Exatamente. Oi? Então. Tá, ok. Quinto passo, gestão do dinheiro da empresa. Espero eu haja dinheiro da empresa, que é bom sinal. Portanto, contactar o contabilista da empresa, discutir opções, gestão de fundos, por ser conforme as instruções. Aqui, aqui, teoricamente, já há de ser alguém da família, já não vamos estar a pedir ao fornecedor backup que trata esta parte, como é óbvio. Há de ser alguém da família, há de entrar em contato com o contabilista há de dizer o que é que há de fazer. Por último, encerramento, o passo formal de encerrar a empresa. O contabilista pode ajudar neste processo, para questões todas legais, aqui, obviamente, é o que o contabilista disser. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que faz todo o sentido também, que é não só aplicar esta lógica ao nível da empresa, aplicá-lo também a nível pessoal. E isto aconteceu porquê? Porque há 5 anos, talvez, morreu um tio meu, viveu toda a vida dele em França, veio para Portugal passar os últimos 2 anos, talvez mais coisa, menos coisa, e quando ele morreu tinha reforma em França, tinha carro em França, tinha a vida toda em França, tinha vida em Portugal, e ninguém sabia de nada. Provavelmente há coisas hoje em dia que ainda ninguém sabe que ele tinha. E teve que ser, lá está, neste caso a minha mãe e o meu tio, tratarem destas questões todas, não sabiam quantas é que havia dinheiro, não sabia de nada sobre ele. Portanto, isto foi o meu clique para fazer isto também a nível pessoal. O clique a nível empresarial foi o que tinha acontecido com o tal freelancer. A nível pessoal foi este para fazer. Porquê? O que é que eu tenho? Eu tenho utilizo o Bitwarden, como já perceberam, tenho lá uma nota, caso me aconteça alguma coisa, neste momento só 2 pessoas têm acesso regular ao Bitwarden, caso aconteça alguma coisa, está lá tudo escrito de
os dados da Segurança Social, os dados das finanças, os dados do cartão de cidadão, os dados de onde é que há dinheiro, onde é que há investimento, onde é que há criptos, onde é que há... seja o que for. Tudo o que seja crítico a nível pessoal está lá tudo nessa nota. Aqui, obviamente, já estamos a falar de dados muito críticos, portanto não é um documento público, como é óbvio, é uma nota que só com password é que lá chegam. Mas a ideia é mesmo essa, que é, lá está, acontece alguma coisa, eu quero que a família não tenha que passar. Como já perceberam, eu estou-me a preocupar demasiado com o que se passa depois, mas não é pelo que está neste momento, é mais pelo o dano que lhes possa causar a eles. Mas pronto, caso aconteça alguma coisa, simplificar ao máximo a vida para quem cá fica. Por último, era só aqui um pequeno conselho. Pronto, aqui está o... Sim. É um pequeno conselho. Tem aqui o plano template. Portanto, tudo aquilo que, como eu disse, o que está aqui na apresentação de forma muito resumida. Lá está no GitHub, está um documento um bocadinho mais detalhado. Também não pus o meu, como é óbvio, nem com todas as informações. É um documento super específico, super vosso. Este documento em si demorou provavelmente 1 hora a ser feito. O que é que eu fiz? OpenAI, ChatGPT modo áudio, bitar. No final, olha, pega toda essa informação, gera-me um documento. Está aqui, 90% do documento é isto. Depois, obviamente, há aqueles ajustes que é preciso fazer, mas lá está, demorou 1 hora a ser feito e pode poupar muitas dores de cabeça a quem cá fica. E pronto, é isto. Muito obrigada pela tua apresentação, Fábio. Já agora, respondo. Agora também fiquei curiosa. O que é que acontece se acontecer alguma coisa às duas pessoas em simultâneo? No então, caso, alguém da outra família. Eu já estou a imaginar o pior. Sim. Então é assim, se acontecer alguma coisa às duas pessoas ao mesmo tempo, há num sítio minimamente escondido, mas fácil acesso em casa, a password do Bitwarden, em que entrando depois no Bitwarden está lá tudo e mais alguma coisa. Sim. Olha, antes de mais, obrigado pelo talk. É muito, muito interessante termos este tipo de discussões um pouco à parte daquilo que é o normal no WordCamp. Nós temos feito coisas do género. Obrigado pela confiança. E o que eu queria saber, a minha pergunta é como é que estamos de dívidas? Se não tens de preocupar, não é para o backup, para o fornecedor de backup. Muito bem, e não voltamos a dar de carro juntos? É isso mesmo. De qualquer forma, aos fornecedores 2 e 3 e 4 e 5, portanto. Olá, boa tarde. Mas obrigado também pela talk, acho que é um assunto que fora de brincadeiras deve ser tocado. Já agora, só antes, ele é a razão de eu estar aqui, porque foi ele que disse, isto dava um tema interessante para uma talk. Eu? Pronto. Eu? Foste tu que disseste. Não me recordo. Não interessa. Não, mas... Se não foste passar mas sim, mas espero que tenha sido. Exatamente, já devia estar mais para lá. Não, mas tenho uma pergunta interessante, principalmente quando falaste da parte da empresa. Tendo uma pessoa de confiança e da área, porquê é que o plano, isto obviamente é pessoal, mas porquê é que não passaria pela passagem da empresa para uma pessoa B, em vez de eliminar tudo, passar todos os serviços para uma outra empresa e dissolver a empresa? Era mais fácil passar a empresa. Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil falares com o cliente e o cliente que decida o que é que... ultimamente... Sim, está bem. O último caso é o cliente que decide... Neste caso acontece... Sim, pois. Ser uma pessoa que por acaso trabalha na mesma área. Sim. Sim, não. Sim, mas e quem é que ia tratar da venda da empresa? E quanto tempo é que isso ia tratar? E os clientes? E lá está, é válido, não estou a dizer que não, mas eu, na minha visão, eu acho que é mais fácil falar com os clientes e dizer, olha, aconteceu isto, alguém vai entrar em contato contigo, vai-se tratar disto tudo, e depois alguém sim trata de fechar a empresa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Força. Essa fotografia é assustadora. Tendo em atenção que na nossa atividade passa muito por sermos ignorados por os clientes despejarem todos os problemas em cima de nós,
passarem a vida, epá, olha, trato de você, não quer saber, não seria justo, quando um gajo morre, estar-se um bocado a lixar para isto tudo e dizer, olha, desemerdem-se. E entraste também da apresentação, e não foi? sofro um bocadinho, não entrei no fim. É isso, ok, obrigado. Mas devia ter acabado assim. Não, pronto, visto que não vieste foi o início, o que eu disse aqui foi que não te esqueças que para além, ok, os clientes, tudo bem, é parte da empresa, mas, e foi um exemplo que eu dei no início, já tu posso dizer, que é fica cá a família. E o exemplo que eu dei no início foi que era um projeto de um freelancer que teve um acidente e tive que estar eu a ligar para a mulher ou a namorada, o que é que foi, a pedir, olha, quem encaminha-me este e-mail, olha, quem encaminha-me isto, olha, preciso de acesso àquilo, em que devia estar a passar por uma situação super difícil e para além disso ainda tinha que me estar a aturar e a reencaminhar as coisas. Pá, só por causa disso. Portanto, ok, os clientes entendem-se, mas pensa na família. Sim. Fábio, obrigado pela talk. Uma pergunta. Uma empresa que tem, por exemplo, 2 sócios, sim, e convém sempre ter esse plano com uma pessoa terceira ou sempre com esse sócio, quando é uma empresa assim um bocadinho maior, com uma maior larga escala, é sempre a pessoa de confiança. O seu sócio pode ser essa pessoa de confiança, não é? Sim. É o que eu disse. Pá, isto é altamente pessoal, altamente subjetivo. Isto é para mim. É o que faz sentido para mim, para o meu negócio. Pá, somos 2 pessoas. A pessoa que trabalha comigo percebe minimamente de coisas técnicas. Pá, não é um developer. Portanto, eu nunca ia confiar a essa pessoa a capacidade de migrar. Lá está o caso dele. Percebe muito mais de WordPress do que eu. Pá, é a pessoa indicada para tratar deste tipo de coisas. Se tiveres um sócio, se for um sócio técnico, se for um sócio que tu confias, aliás, teoricamente é porque é sócio, faz todo o sentido. Portanto, ele estava a dar o exemplo, posso dar o teu exemplo? Pronto, que ele tem o sócio dele que é sócio, mas tem dentro da mesma empresa outros serviços. Ele não sabe, mas não está por dentro dos serviços. Acesso a tudo que ele tem, ele consegue recrutar alguém capaz. Pronto, é isso mesmo. Ou seja, ele tem... Do ponto de vista empresarial, não é igual ao pessoal. Sim. Não, mas o que eu estou a dizer é, ele sabem os serviços que cada um tem, mas não está por dentro dos serviços dele, tal como o sócio não está por dentro dos serviços dele. Portanto, provavelmente não ia ser a pessoa indicada para tratar de toda essa parte técnica. Podia dar os acessos. Aliás, a questão de, só voltando aqui mais um bocadinho atrás, que é, este documento está dentro do ClickUp da empresa, portanto, teria que ser sempre, pelo menos essa pessoa que trabalha comigo, a dar acesso, a chegar aqui e olhar para este plano. Portanto, alguém tem sempre uma fase inicial a olhar para este plano, seja familiar, seja o que for. Depois, quem trata da manutenção, da parte técnica, toda essa parte de ajudar o cliente na migração, é altamente, é como eu estava a dizer. Ou tens um sócio que realmente consegue ajudar nisso, ou tens alguém da tua confiança. Também podes deixar as credenciais em testamento. Podes. O cliente espera um bocadinho. Okay. Boas. Nós tivemos um caso de um cliente que tinha o domínio com outra empresa e essa empresa foi à falência, fechou, não havia contactos, não havia nada, pronto. E através do dns.pt eles conseguiram recuperar o domínio e associar o domínio à empresa deles, mostrando que aquilo era deles, basicamente. Pronto. Portanto, mesmo que o freelancer não esteja disponível ou que a pessoa não esteja disponível, há um processo para isso, sim, não é? Sim. Pronto. Não, claro. Só deixar essa nota. Não, claro que há processos. Neste caso, não sendo a coisa mais simpática, é sempre o mais rápido, porque não interessa agora estar em pormenores, mas o site precisava lá de um ajuste de uma coisa. Não sendo o mais simpático, era o processo mais rápido. Mas claro, há outros processos a ceder, nem que seja o último caso, fazer-se um backup estático do site e migrar-se aquilo para o outro lado. Há sempre acesso, há sempre forma. Não era mais rápido, só por isso. Mas sim, toda a razão. Tá? Ok, Fábio, muito obrigada pela partilha. Obrigado.
Muito bem. Olá, malta. Boa tarde. Tanta gente para falar da REST API. Estranho, não é? Há bocado falámos sobre falecer, portanto... ok. Yeah. Ok. Nesta apresentação nós vamos fazer um overview da REST API. Vou-vos apresentar depois um case study da empresa onde eu trabalho atualmente, como WordPress Engineer. Interrompam-me sempre que necessário e riam-se das minhas piadas, por favor, está bem? Sabem qual é o maior medo do ser humano, não é? Sabem? Ser julgado. Falar em público, não é? É o que dizem. Eu estou aqui e não tenho medo nenhum disso, tenho medo é que não se riem. Então, vamos lá. Ok, coisas sérias. Pronto, isto normalmente é aquilo que eu vejo quando nós trabalhamos com um WordPress website. Basicamente nós temos uma central elétrica gigante com muitas funcionalidades e o que nós entregamos é um site. É isso que nós fazemos, acho que normalmente nos nossos projetos é isso que temos. Efetivamente, eu tive uma oportunidade de explorar um pouco mais isto usando a REST API e o que nós vamos ver hoje é usar essa mesma, como é que nós podemos usar essa mesma central elétrica e alimentar muitos outros produtos da nossa empresa, do nosso projeto. Okay? Basicamente, vamos tentar fazer um overview como é que nós tornamos nisto aqui, não é? Toda a gente está familiarizada com REST API? Sabem o que é? Alguém não está? Bom, senão este slide não ia fazer sentido. Obrigado por estarem aqui. Enfim. Pronto, basicamente a REST API é uma forma de nós, através da HTTP, nós conseguimos ter acesso ao nosso conteúdo num formato JSON e basicamente é um formato que é transversal praticamente a toda a tecnologia, todas as linguagens de programação. Não é uma coisa exclusiva do WordPress, existe há muito mais tempo e é bastante mais abrangente. Mas basicamente o WordPress tem a sua própria REST API e eu acredito que é algo tem muito potencial e é muito pouco explorado por nós engineers. Então, muito rápido. Isto é uma chamada à REST API para ir buscar os nossos posts e basicamente nós temos uma espécie de um JSON default que o próprio WordPress nativamente faz. Temos alguns endpoints nativos por cada post type e buscar posts, etc. Temos o dos users, que eu pessoalmente gosto de desativar, não acho muito interessante em termos de segurança, não é? Mas sim, basicamente é isto, sem qualquer configuração, se vocês escreverem o vosso site, /wp-json, e este endereço aqui, através de GET, ou seja, pode ser no browser, vocês vão ter então a informação que vocês têm no site, mas em vez de ser no front-end, ele vai estar em JSON e o HTML vai estar lá também, já renderizado. E uma coisa muito, muito interessante que já vem com o WordPress são os parâmetros que nós já temos por default. Nós podemos usar as query strings e a maior parte delas é muito parecido com o clássico WP Query. Então, eu vejo muitas vezes, às vezes, há pessoas que fazem o get daquilo que precisam e depois fazem loops para filtrar aquilo que querem, etc. Às vezes, no próprio request, nós conseguimos fazer isso, não é? E gosto muito este aqui, o search. É muito fixe para usar em live search, etc. Nós podemos pesquisar mesmo diretamente dentro da REST API, o que é muito fixe. Até agora, não é? Estamos mais ou menos familiarizados com isto. Custom endpoints. O mais poderoso disto tudo, na minha opinião, é que nós podemos moldar a API às nossas necessidades, não é? Para além de nós mudarmos estes endpoints nativos, acho que o mais interessante é criar os nossos próprios custom methods.
E nós podemos, basicamente, há uma série de vantagens, eu deixei aqui algumas, mas principalmente evita o overfetching, ou seja, aquele grande objeto nós podemos ir buscar só aquilo que queremos. No meu ponto de vista, é muito interessante para também fazer uma melhor manutenção, escrever melhor documentação e, em última análise, é um endpoint que nós controlamos totalmente, não é? É completamente diferente dos usuários nativos. Por exemplo, estes aqui, nós sabemos que eles são usados em algumas áreas de WP Admin, não é? Então, se nós, por exemplo, se nós temos um endpoint de páginas e queremos melhorá-lo de alguma forma, não é? Nós, se calhar, podemos estar a estragar um lado qualquer obscuro da WP Admin. Então, Custom Endpoints, acho que é a cena, é por aqui que nós devemos explorar a REST API. Então, basicamente, em vez... Vocês lembram-se da imagem anterior, não é? A central elétrica a alimentar uma série de coisas. Então, em vez de ser basicamente cada front-end, cada aplicação, adaptar-se à estrutura que nós temos no WordPress, somos nós que entregamos a estrutura que eles pedem, não é? Acho que é muito mais... Em termos de engenharia, acho que é um resultado mais limpo, não é? Temos mais limpeza na coisa. Vamos avançar aqui para o case study. Então, a Malwarebytes é uma empresa onde eu trabalho atualmente, é uma empresa de cibersegurança. Vende produtos muito para o consumer, então vende antivírus, VPNs, browser guard. Uma empresa grande, relativamente grande, tem 8 milhões de clientes. O nosso site é WordPress-based, VIP hosted, e este ambiente, por incrível que pareça, tem sido uma source of truth em diversas áreas, ou seja, os editores do nosso conteúdo estão a utilizar o WordPress para centralizar tudo. E neste caso, o case study que eu vos trago hoje é sobre o nosso endpoint de traduções. Okay? Nós temos um endpoint específico para nós usarmos internamente para traduzir o nosso conteúdo, e a ideia aqui que nos foi desafiado foi se nós conseguimos ter este endpoint para todas as nossas equipas, ou seja, os Apple developers, iPhone developers, iOS developers, sorry, podiam usar então o WordPress, e isto para mim é uma ironia muito engraçada, não é? Poderem usar o WordPress então para construir os seus próprios front-ends. Isto obviamente trouxe desafios, não é? Eu decidi trocar a palavra desafio por problema. Não sei, gosto mais. Acho que desafio é muito positivo. E não representava aquilo que eu senti naquela reunião onde nós começámos a falar sobre isto. Ok? Então, basicamente nós tínhamos este serviço... Tínhamos um serviço e temos um serviço de tradução automática através da AI, um serviço externo, pago externamente, e nós tínhamos disso de alguma forma ligado ao WordPress. Mas basicamente nós não tínhamos qualquer controle. Okay? Este era o nosso problema a resolver. Então, tópicos do nosso problema. Primeiro, pricing. Eles cobravam por cada hit API. Era pouco, mas, again, uma empresa com 8 milhões de utilizadores... Isto multiplicado, não sei se já multiplicaram alguma coisa por 8 milhões, mas dá muito. Dá muito. É muito difícil de garantir a estabilidade no serviço e eu achei muito interessante porque o nosso próprio serviço, as nossas próprias aplicações são muito mais estáveis do que o próprio serviço que nós contratamos. Então nós tínhamos que arranjar aqui, primeiro tínhamos que nos garantir a nós próprios antes de abrir a nossa equipa web, antes de abrir para as outras equipas, não é? O que acontecia e o que acontece é que nós temos algum tipo de software que... isto aqui é um screenshot desse tipo de software que basicamente trabalha muito com dados pessoais. Nós temos uma app muito interessante que é o Digital Footprint e basicamente o que aquilo faz, nós deixamos lá os nossos dados e a aplicação vai ver onde é que nós poderemos estar expostos na internet e depois ajuda a remover. Pronto, obviamente estas traduções eram bastante
complexas de mandar para um serviço externo que nós não controlamos. Éramos capazes de mandar moradas, não enviávamos, mas se quiséssemos fazer a coisa fluida, tínhamos que o fazer. E obviamente tinha uma fraca performance. Pronto, isto é o nosso problema. Então, resumidamente, segurança, sendo uma empresa de cibersegurança, vocês percebem, performance e dados pessoais. Isto era aquilo que nos foi proposto a resolver na nossa equipa, não é? Ok. Solução. Solução é uma boa palavra, by the way. Basicamente criámos um custom REST endpoint, autenticámos com application password. Alguém sabe o que é application password, by the way? Uma pessoa? Uau. Eu conheci isto este ano, é uma coisa bastante escondida lá no WordPress que dá muito jeito. Já lá vamos ver. Exato. Foi precisamente aí que eu conheci, na nossa equipa de QA. Criação de placeholders para salvar os dados pessoais, já lá vamos. Dados internos, nós a partir daqui conseguimos perceber o que cada equipa estava a traduzir, o que é que estava a pedir ao nosso endpoint de tradução. E, obviamente, tivemos de trabalhar a cache, porque traduzir strings do nada, às vezes demora bastante tempo. E uma coisa interessante aqui também é que, again, quando nós temos só o nosso website, nós não somos agnósticos de conteúdo, nós sabemos exatamente o que é que vamos esperar lá, mas nós temos que ser tecnicamente agnósticos quando estamos a pedir a uma equipa que nós não estamos familiares com o produto deles para usar o nosso endpoint de tradução. Então, também foi muito importante trabalhar a performance da cache do nosso server, não é? E na nossa empresa, uma coisa muito interessante que nós fazemos é tudo o que é erros, mesmo que venha literalmente do site, tudo o que são erros, devem ser reportados à equipa que o causou. Então desta forma nós conseguimos fazer um error log e dizer, por exemplo, à equipa do iPhone ou do Android, esta string não foi bem traduzida ou esta string teve um erro. E depois eles é que devem decidir se vêm para nós. Application password. Como eu disse, isto é uma coisa que está escondida no nosso perfil utilizador, no WP Admin, e isto, em termos de segurança, é tudo, basicamente. Para autenticar os nossos pedidos externos à API, nós começamos por explorar formas de autenticação, sem ser com a password do próprio utilizador, não é? Isso seria um pouco caótico. Então encontramos esta feature, que é nativa, again, acho estranho, eu não a conhecer, mas é impressionante, que basicamente o application password cria-nos tokens para o nosso utilizador. Então o meu utilizador, Samuel Silva, e eu, em vez de usar a minha password para autenticar, tipo no Postman, estou assim, tem aqui um exemplo. Exato, tem aqui um exemplo. Em vez de usar a minha password, eu posso usar então o meu token, a minha application password. E é fixe também porque eu estou a dizer para que é que ela serve. Então eu posso ter várias. Fixe, é uma ferramenta interessante. Acho que nós concordamos que as pessoas devem explorá-la. Então, primeira coisa, a autenticação estava resolvida. Ok, temos o WordPress, temos o user, temos um bom server e temos application password. Está-se bem. Conseguimos criar users para cada equipa, então, perfeito. Mas nós começamos com um problema, e este problema está um bocado interligado com outro dos tópicos. Nós sabemos o que acontece em termos de performance quando nós estamos logados num site, não é? Alguém sabe o que é? O quê? Sim, exato. Por uma razão principal, não há cache, exatamente. E quando eu percebi que, eu não estou a ter cache na REST API porque estou logado, fiquei, ok, muito bem. Então, nós começamos a ter responses de 6 segundos, coisas assim, para traduzir algumas strings. Basicamente, nós eram admins que estavam a entrar no site, não é? Então, nós mudamos um pouco isto. Continuamos a usar o application password, que era perfeito.
Mas em vez de usar isto, o Basic Authentication, nós usamos então um header específico e aqui nós pomos o nosso user, a nossa application password. É uma autorização customizada nossa e nós depois tratamos no back-end. Não é? Temos o nosso permission callback e em vez de logar o user, é muito importante esta parte, que nós conseguimos fazê-lo em PHP, em vez de logar, este native method foi um game changer para nós, porque nós conseguimos ver se o user é válido sem o logar. Ou seja, nós conseguimos manter cache, transients, etc. E na mesma verificar que o user está logado. Não é? Então, fiz aqui um pequeno teste. Nós começamos por traduzir 100 strings que nunca foram traduzidas, ou seja, iam ser literalmente expostas à API externa. 100 strings, 3 segundos e meio. Okay. Not that bad. O que é que nós fazemos depois? Gravamos isto em custom post type, podemos para otimizar nos requests futuros, não é? Porque à partida, embora sejam aplicações diferentes, as strings podem ser muito parecidas, não é? Parecida, têm de ser iguais, não é? Outra coisa que nós fizemos para melhorar a performance do nosso response foi, para além de indexar tudo o que já era gravado, tudo o que já vinha da API externa, nós usamos um bom e velho transient. Desta forma mesmo, raw, pegar no body do request, MD5, set transient. Isto porquê? Porque se nós entrarmos, por exemplo, no browser guard, que é uma Chrome extension que nós temos, se entrarmos no browser guard, basicamente aquilo é estático, não é? Não tem não tem nenhum conteúdo dinâmico. Então, já lá vamos. Sorry. E outra coisa importante. É importante avisar no response, não é? Para as nossas equipas, avisar, ok, através de um header, ok, esta cache este resultado vem efetivamente de uma cache. Não é? Então, depois desta parte, em vez dos 3 segundos e meio, ficamos com 500 milissegundos. Ok, não é só por causa do transient, é porque estas traduções já estavam traduzidas e guardadas, não é? Mas não era suficiente. Então, isto tudo foi através de post method no nosso request, mas depois nós descobrimos que o VIP hosting faz uma cache excelente nos GET requests, mesmo diretamente no URL. Então nós combinamos tudo, misturamos as duas coisas e começamos a ter responses de 20 milissegundos. É bom. Não dá para fazer muita coisa em 20 milissegundos. Já tentei. Não dá tempo. Então, basicamente, nós começamos aqui com a Basic Authentication, que era uma vergonha. Nós não conseguimos vender isto à equipa de forma nenhuma. Depois começamos com a nossa authorization customizada, transient, mais a gravação no post type, e depois para get methods nós tínhamos então 20 milissegundos, o que era excelente, não é? E um exemplo de uma aplicação que nós temos esta tradução é uma app React, é que vos falei, Digital Footprint, que nos traz este tipo de dados, ok? Isto é tudo dados pessoais e, again, se o nosso front-end developer pega nisto e envia para o endpoint de tradução, nós tivemos então o nosso último desafio, que é o que é que nós não podemos traduzir. Ou seja, um endpoint de tradução, temos que também ter coisas que não podemos traduzir de todo. Então criamos um sistema, basicamente nós chamamos isto de placeholders. Eu vou só dar alguns exemplos do que é que nós não podemos traduzir. Às vezes as nossas aplicações devolvem isto. Your address is... Parece-nos ok, não é? Basta-nos traduzir só your address is e depois deixamos como está. Mas nós tínhamos casos, e temos casos, que é, por exemplo, lá no meio vai um e-mail, num texto. Isto começou-nos a complicar e depois começamos a perceber que havia equipas que nos mandavam HTML lá para o meio. Assim, eu tentei usar um serviço externo de tradução com AI automático para traduzir uma coisa como esta. Não tentem. Pode correr mal. É muito estranho o resultado.
Então, nós basicamente fizemos uma cena que é tipo variáveis, mas nós gostamos de chamar placeholders. Nós concatenamos, encapsulamos basicamente o conteúdo que nós não queremos traduzir, enviamos na mesma tudo. Aliás, nós podemos traduzir, mas whatever, vamos assim. E basicamente o que nós mandamos para o nosso serviço de tradução é isto. Okay? Não há dados pessoais nenhuns. Ficamos a aguardar pelo response, guardamos, isto são as traduções, e só na última, antes de enviar outra vez para devolver antes de devolver o response, é que nós então fazemos o replace. Então temos tudo limpo e não gravamos em lugar nenhum os dados pessoais. Então, muito rápido os resultados. Basicamente a caixa foi muito interessante, nós conseguimos garantir performance. Temos algumas equipas já a começar a utilizar este serviço, o que valida um pouco o trabalho que nós fizemos, e acima de tudo tornou-se muito mais fácil fazer o debugging, não é? Deixámos de estar dependentes de uma aplicação externa 100%, então foi muito mais fácil, e basicamente o que nós fizemos foi tornar aquela central que nós tínhamos no início em algo como isto, não é? Isto é a nossa central elétrica, agora está a carvão, desculpa, foi o AI, mas pronto. E basicamente estamos a entregar isto, não só no nosso website, e uma grande vantagem, obviamente, é tipo, um tradutor está a escrever a sua versão. Porque os tradutores depois vão às strings feitas por AI e fazem override, se for preciso, ok? Às vezes a tradução não está perfeita, então eles fazem override. O que acontece? Eles estão a fazer override não só no nosso site, mas se o digital footprint, mobile app, se tiver tipo your account ou something like that, vai corrigir em todo lado, o que é perfeito, não é? É tipo, mexemos numa coisa e estamos a alterar nos nossos serviços todos. É isto. Obrigado. Muito obrigada pela tua apresentação. Queremos saber se alguém quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida. Olá, boa tarde. O que é que vos levou a escolher a REST API? Já lá estava. Ok. Sério. Boa escolha. Já lá estava, tinha muito potencial, continuo a achar que tem muito potencial e lá está, o nosso servidor é um VIP, então é bastante interessante em termos de performance e tudo. E também aproveitámos um pouco o que é que os editores já estavam a fazer, não é? Não expliquei isto muito bem ao início, mas era do género. Ok, como é que eu traduzo isto? Ok, vais ao WordPress, logas-te e vais ver esta tradução. E nós, ok. Então, se calhar, isto é a source of truth, não é? Sim, um pouco isso. Sim. Obrigado. Mas alguém tem uma questão? Não? Então, como não há mais questões, eu vou também oferecer a nossa lembrança do WordCamp Lisboa 2025. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Vamos fazer a pausa.
Olá, bem-vindos à segunda parte da tarde na Track 2 no WordCamp Lisboa 2025. Eu vou mudar para inglês porque esta talk é em inglês, mas gostaria de falar em português primeiro. So, the WooCommerce block-based checkout in the works for 4 years now is designed to streamline the purchase flow and give shoppers fewer reasons to abandon their carts, improving conversion, providing instant field validation, new options for local pickup, and overall better experience for the end customer. Nadir used to be a contributor in Gutenberg and a WooCommerce freelance developer. He's now an automatic software engineer working on WooCommerce News Checkout since day one, right? In this session, he will tell us about all the features and improvements to the block checkout and how they compare to the shortcode one as of today, as well as upcoming planned features. So if you are a WooCommerce developer and struggle with development for this new experience, you're in the right place. Original from Oran, living in Barcelona, now speaking in Lisbon, Nadir Seguir. Thank you. Thank you so much, Marco. So, hello everyone, my name is Nadir, and today talk is what Marco said, is going to be about checkout block, which is something we have been building for the past 5 years. Development started around November 2019 and technically released in 2020, but have been continuously updating it and developing it ever since. And yeah, so that's going to be the talk. So, well, to where should I point? Okay, so this is me. My name is Nadir. I'm from Oran, Algeria. I moved into Barcelona some years ago with my wife. I've been software engineer in checkout for the past 5 years. Before that, I was a freelancer and I was mainly building WooCommerce website using React. So you can find me on Twitter or X, and you can see me mostly talking about checkout and Store API and, giving you all the updates there. So basically, what we're going to talk about today is 3 points. We're going to talk about the updated design for the new checkout. So what exactly did we change? What are the new things there? We're going to talk about the intentional extensibility approach we are taking into the new checkout, which for a lot of developers, it's been a bit of a controversial thing, and we believe it's fundamentally the best option for checkout. And then at the third point, the last one, we're going to talk about the built-in features, which is when you have a checkout team, you basically not going to build checkout and leave it. You're going to build into a thing that makes the experience better. This recently have been more popular in WooCommerce as in built-in core features, and we have been trying to push to a more mature checkout product. So I'm going to start basically with the most important part, which is the numbers. So why is checkout block better? So we have the exact numbers. So checkout block better converts 65% higher on desktop, meaning that for checkout conversion, checkout block is 65% better than the old checkout. So it means every time, how we measure this is basically the checkout conversion. So how many people arrive at checkout versus how many people places the order. Checkout block is 65% better on desktop, 27% better on mobile. We're working on that, but it's still 27% better. So like blended wise, it's like 36% better. So by not using checkout block, you're basically leaving 36% more money from your store. And stores that use the checkout block have 15% higher average order value. So this data, all of this information are shared with us from stores that would share their anonymized store information with WooCommerce. And we take this anonymized information and just we conclude this. So the next step. So basically, how do we get checkout that converts 65% better? So we get that by 3 things. First of all, we get by updated design. So we're going to take a look at how the old checkout looks like. So the old checkout, this is if you ever used WooCommerce, if you ever landed on some checkout in WooCommerce, this is the old checkout.
it's a bit confusing. It was built around 2010, 2011, 2012, and basically stayed the same. It didn't have any new features. So you got like the coupon, you got the abuse from plugins where they would plug in their UI wherever they want. You get a bit of a confusing form flow, which like you're gonna fill your form like this, and then you're gonna pick up shipping from here, payment from here, place order from there. It's a bit of confusing flow. The design is outdated. It's been there to 2011, 2012. You can see the select is a bit weird. The inputs are weird. The layout is a bit very tabular. It's like very table-like. And it's a bit fragile. So this is one of the biggest problems we have, is that because of the way it extends, there is nothing really formalized about it. So it tends to be like whatever plugins comes in, put their UI, put their way of doing things, and then if you install 3-4 plugins into your WooCommerce checkout, you just end up with a bit of a spaghetti UI, which end up hurting the customer. It's also a bigger problem for payment gateway, mostly because everyone is trying to convert customer to their payment method. So you see like competition between payment methods, basically like you can see Google Pay there. Sometimes you see like Klarna taking over the checkout, PayPal doing something different. So it's a bit of a fragile experience. And how we compare it to the new checkout. So this is the new checkout. It's been iterated on for a bit of time now. So it's a bit of a fully retake on what checkout is. We have updated the design from scratch. We started like from a slant board and see like what we can do. So it was completely updated. We have better theme integration. This is one of the problems we had as well, is that like, you know, you have your checkout, you have your store design, but the checkout looks out of place. So the new checkout also works very well with the existing themes and is a bit modular. So this is, I would say, something that's been also controversial, is that the checkout is built on Gutenberg, which I believe gives you the best experience as a merchant because it is modular. You can insert content via Gutenberg UI. You can modify basically like all of this text here is modified via the system. You can insert new blocks. You can insert other stuff. So this is where we believe the checkout benefit most. So I'm going to take a look now at basically the last point is that like, yeah, it follows UX by standard. So basically the previous checkout was built by one designer and then moved on. The new checkout, we have a dedicated full-time designer for that. We have a dedicated product manager for that. And we are the engineer working on that. Basically, what we do is that we do periodic reviews for UX standards. We do like UX. We get external people to review it for us. We always keep updates from the customer, from the merchant. We conduct interviews with developers, with merchant to understand their problem. They're just continuously like updated. So I don't know, like if you are in the design world, but like there is like the Baymard UX institution. They do huge research overall the e-commerce experiences, and we just distill that information and try to continuously update the checkout. So for example, this iteration, I would say it's probably the 4th or the 5th, and we still have another one in the go for the next 3 or 4 months where we update it even further things. So overall, what did we update? So we have address cards, so better address management. We have a single page with step design, so better both words. We have improved account creation. We have improved coupon management. We have separated email field from other fields. We have a better design for payments. We have a first class saved cards, and we have a logical design flow for the form. You get like a single form, you move along, and then you place your order. That's what we think makes a good UI. So I'm going to go over each one individually right now. So address step. If you use the old checkout, it's always there. It's a bit confusing. It's inconsistent. The new one, basically, we have, if you are already a logged in customer, you get your card. It reduces the height of checkout. It makes it faster. It adds less cognitive load for the end customer. We also moved shipping to be before the billing address because it matches our research that shipping is what the customer cares about. Billing, sometimes relevant, sometimes not. So we move shipping first.
we have now a logical single axis design. So you get basically, this is the checkout, this is an auxiliary for checkout. It's sticky on mobile, it's gonna be on the top, it's gonna follow you around, but like the checkout is now logical. You land on checkout, you use an express payment button like Apple Pay or Google Pay, or like you fill up your checkout and then you place the order at the end. So this is when we say like the flow of checkout is more logical, it's a single column. We optimized the mobile design. We are working on that continuously. So what we did is basically we reduced the summary size. We're trying to remove as much fluff as possible from the checkout to make it shorter, to make it fast. And this is an area that we are continuously working on. As of 2 weeks ago, our designer gave us even an updated design for checkout that we are incorporating and going to be testing, so it makes the flow even faster. Another part between the old checkout and new, which actually at this time of age feels like should be there, is updated form management and client-side validation. The old checkout, you have to fill up your information, send it to the server, wait for a response, get an error. Right now, everything is inline. You have a wrong postcode, you're gonna get an error, you got a phone, the phone number is gonna be soon, the email is validated client side, everything is on the client. So basically these are the main design points we did for the new checkout. And a very common question we have is that, why didn't you just update the existing checkout design? And for that, I believe the design alone is not the answer. And another part of the new checkout is the intentional extensibility. When I say intentional extensibility, I'm mostly talking about the fact that we moved away from hooks and filters everywhere that would do very broad things to a dedicated set of APIs that does the main things while also keeping some possibility to insert other content with actions and filters. But like what we consider intentional extensibility is basically, previously, as an example, express payment buttons was something you just do with an action, you just insert your UI. So if you install 2 or 3 plugins, you install PayPal and Stripe, you get buttons all over the place, nothing is consistent. For the new system, everything is consistent, it goes via the same API, we surface options to the merchant, so basically they can customize all of the buttons together, they show up in the same place, we decide when to show them, when to hide them, we're also gonna show them at the place order button. So this is one of the benefits of having a single API that is intentional and is dedicated to that same thing. Another thing is saved cards. This previously for payment methods was part of the payment method UI. So in the old checkout, you have like to select cards and then you see your saved cards. Right now, what we did is that we pulled out the saved cards away from and made it like a first class API. This also like allow us to, for example, decide like to hide this section if we want, or like surface this in a different place, because now we have those intentional APIs. Another thing we recently also released is built-in custom fields. So previously, like you would add custom fields however you want. It was a bit random. There were some filters. Sometimes they would work, sometimes they would break the backend. Right now, we built like a fully built-in intentional API for them, where you, with simple PHP lines, you just register a new field. It just shows up here with validation. Gets under the server, shows an email, shows it everywhere. This is what we consider like a first-class API, where we handle everything and the developer just do the business logic part. They don't have to do the business logic part and also a lot of stuff, and like making sure their code is always up to date. And because of the modular system, the merchant get like a full list. Right now, you can see like there's a lot of logs there, meaning you cannot remove them or delete them. We're working on deciding which one, but you can also like, move content around, add new blocks, add third-party blocks, and they will just work within the new system. If there is a bug, if there is something happening, it does not break your whole checkout. Everything is encapsulated and its own place. Another thing we are working on is, for example, a very common basic checkout feature is just address autocomplete. So previously, you would need to install a plugin that does that. They will bring their own UI, they will bring their own interaction. Sometimes it would look out of place for the checkout. So basically, we're
just building that directly into checkout. Plugins can just bring in their business logic, which is Google Maps part or like the address fetching part, and we handle the UI for them, and it's also extensible, modifiable. So basically, those are the main APIs we have. We also have more to come, but this is how we see that like we try to gather as much feedback as possible. We figure out like what is an API that would benefit from us owning the UI and the interaction and giving the bottom layer to the developers. But the third part of what makes a good checkout is that it has all of the batteries included. You don't just get a bare bone checkout and then you have to shop around for different plugins, pay different subscription here and there just to get basic functionality. We believe that basic functionality should be included in the box and that plugin developers should aspire like to unlock things that we should not be doing, like local integrations, local shipping methods, advanced use cases, but we should be providing all the basic stuff. So, for example, what we have right now is passwordless account creation. This previously was not possible. In checkout, you have to create an account, you have to add a password. The simple option we added is just you don't need a password to create an account. And this is like a simple feature we have. Another thing is that we move checkout creation to be post-checkout. So basically, you don't have to add friction to the customer during checkout to create an account. You can just do that post-checkout and it would link them back, which works just fine. Another thing we added is better local pickup. This is something we still continuously work on, basically, is that like instead of having a mesh of a mix between local pickups and regular shipping methods, we just separated them conceptually. We made local pickup a first level thing. It has pickup locations and we are working on making it more extensible. So for example, I know like in Portugal, a very common way to deliver things is that to lockers and pickup points. And we are working on how do we make the current UI easy to work with this kind of plugins as well. So this is like a common thing with it. Another thing is that like address autocomplete, which I talked about before, is also something we are building and we are shipping with WooCommerce. So if you are like a WooCommerce merchant that use some of automatic services, which is going to be payment, hosting, shipping, something like that, we're going to, for example, give you address autocomplete for free. So it just works, you just install it and it just works for you. You don't have to go create an account with Google Maps. You don't have to have an API key, it just works for you. And it's also extensible, so you can bring your own provider if you don't trust Google Maps or something like that. We're also adding order confirmation to we're adding a map to the order confirmation page. So basically, like, have you seen like when you ever shop in a Shopify website, you place the order, you see the map where like your order is going right now or where it's right now. So this is also something we're gonna have built in. No API keys, nothing, just install it, it just works for you. And one of the last things is also we're adding built-in custom field management. Right now, a very common problem that merchants have is wanting to add a field. So basically, we did that on an API level. Now we're gonna add this to the UI. So you just go into your Gutenberg page, pick a place, add a field, modify the information, move it around. It's gonna take some time for us to get this correctly, but we're trying to do it right now. If you really need it right now, Marco has a good plugin for that. And we're gonna, sorry, but we're gonna have to upshore you from that. And yeah, that's it. Thank you, everyone. If you have any questions, I am here. Thank you, Nadir. So, anyone has any question? Hello? What? Why not sooner? Why it takes so long to create this based on Gutenberg? That's your question? I mean, we started working on this 5 years ago. We released it 4 years ago. What took us so long is the extensibility. So we spent a lot of time going ourselves and integrating a lot of plugins into the new checkout, talking to developers, writing tutorials, though we do a very bad job of that right now,
adding new extensibility APIs, but being more intentional, like asking people to use it. It's been a very long uphill battle because it's a whole new experience, and checkout is very critical, so people don't want to switch. Developers don't want to really integrate with something they're not sure has the market adoptions, and new merchants don't want to use something that doesn't work with their plugin. So it was like a bit of a chicken and egg, where like we encourage developers to integrate, and we encourage people, merchant, to talk to the plugin developer to integrate, but it's a very slow part. So in the meantime, we've also been building and redoing stuff in checkout. Any more questions? Like an Algerian recipe, something like that? No? No? Okay, so I have questions. Okay. So do you have any numbers on the adoption of the new checkout experience? And the second question, what's the most common issues or questions developers or store owners report or question you about? Well, not you, Nadir, but... Yeah, okay, so for the adoption numbers, I'm not sure I can share a lot, but I would say it is growing. I think the last time we checked in, it was for new stores, it was 60%. So when a new store created, 60% of them stayed with the new checkout, 40% of them revert to the old checkout for some reason. For the existing stores, we are looking around 20%, and it's an uphill battle to work with plugin developers and modify their custom code that exists already, like for the new one. For the most common questions we got, it's the most biggest question is, I want to remove the billing form. This is sort of very common question we got. Another one is that I want more tutorials and better documentation. We're working on documentation tutorials. We understand that switching to React and JavaScript is such an uphill battle to do. We saw that Gutenberg ran into the same problem as well, and we are working on fixing that. And for removing billing fields is something that we are actually like working on right now as well. I think we have one more question at least. Yes. Yes. Thank you for the great talk. You're welcome. The address autocomplete will be an extension or built-in? It's gonna be built-in, and it's just gonna, so address autocomplete is two things here. Is the integration API we're gonna have. It's gonna be built-in, and it's also gonna be the one we provide for free. It's gonna be coming from one of our major plugins, so WooCommerce payments, WooCommerce shipping, WordPress.com hosting, stuff like that. But you can build your own integration if you want. And it will do postcode validation, or if you... No, postcode validation already exists right now. Okay. So, and it will not do address validation. So if you're talking about like validating the address, we're not gonna, we are allowing that, but we're not gonna do it right now. We just, because it's a higher cost API, so we just consider how we're gonna roll it in, but address autocomplete is what we consider like an easy win to do right now. So just to be clear, this autocomplete thing will be free for shop owners using automatic /WooCommerce.com services like WooPayments, WooShipping, WordPress.com hosting, stuff like that. So if I self-host and I'm not using any of these, I do not have access to address autocomplete. You don't get it for free. You don't get it for free, but you can, with a very little code and your own API key, you can get it the same. Okay, I can. Yeah, you can. But like for us, it's configuration free for the merchant. You're already merchant for us. You get it for free. You don't know. Makes sense. Yeah. Makes sense. Any more questions? So, thank you again for accepting the invitation.
Designer de comunicação e web, o João, para além de ser um grande amigo meu, que só aprecia uma qualidade espetacular. Tem uma vasta experiência na criação de marcas corporativas, comunicação online, design web e produção publicitária. Desde 2023 que é o lead designer deste evento e que, em conjunto com a Andréa Peixoto, criou a bonita imagem gráfica que viram na web, nas redes sociais e aqui no Isqueté. Conhecedor de vinhos, café e todas as coisas bio e gourmet, aplica esse bom gosto aos seus trabalhos com designs elegantes, diretos e pensados para uma boa implementação técnica. Vem hoje falar-nos sobre um dos piores pesadelos de um web developer ou designer, nesta talk, que na verdade devia ser dedicado aos nossos clientes, sobre formatos e otimização de imagens para a web numa perspectiva do WordPress. A fechar o WordCamp Lisboa na Track 2, João Lúcio. Obrigado. E obrigado por estarem aqui enquanto está a acabar um campeonato nacional com 2 jogos desta importância. Vou tentar em 25 minutos dar aqui algumas dicas, algumas bases de optimização de imagens, alguns conceitos. Certamente já conhecem alguns, outros se calhar nunca ouviram falar ou passaram sempre por cima. Mas o mais importante é percebermos o porquê de ser necessário optimizarmos imagens. As imagens nos nossos sites, nos sites dos nossos clientes, elas têm um papel crucial na experiência dos utilizadores e são o suficiente para transmitir informações, criar expectativas, criar apoio visual, mas também podem levar para o sentido contrário e para um sentido negativo. Se nós tivermos imagens não optimizadas a um nível tal, podemos chegar a ter um impacto negativo no desempenho dos nossos sites, ou dos sites dos nossos clientes, e depois é quase uma cascata, que é, na perspectiva do utilizador, pode levar a uma frustração de utilização, pode levar a mais tempo, pode levar a um abandono do site, que é aquilo que nós não queremos. É simples, quantas vezes vocês já abriram um site, se calhar o servidor é lento, mas se calhar as imagens também não ajudam e passado 5 segundos, não, eu vou ver outra coisa qualquer porque há de haver um site melhor para isto. Mas depois também temos a perspectiva do SEO. Imagens mais pesadas, lá está, maior tempo de carregamento, impacto negativo no SEO. Também não vai ser algo positivo para nenhum site. E depois temos a última questão, que é a ocupação de espaço. Se tivermos um site com muita fotografia, uma loja com milhares de produtos, várias versões, imagens, por vezes, como vemos, com 4, 5, 6 mil pixels, para depois apresentar uma coisa numa caixinha, o espaço vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e é apenas um custo que vamos ter completamente desnecessário. Aspectos a ter em conta quando estamos a optimizar imagens. Ter atenção ao formato das imagens. Temos várias opções, eu vou falar sobretudo sobre 4, mas temos várias opções. Há umas melhores para certo tipo de fotografias, para certo tipo de imagens, outras para logotipos, imagens mais simples. Vamos falar sobre isso. Ter atenção ao espaço de cor. E eu, pela minha experiência, vejo algum desconhecimento sobre o que é um espaço de cor e como é que ele funciona, para que é que serve. Vamos falar sobre isso. Tentarmos ter os tamanhos das nossas imagens ajustados à utilização que lhes damos no site. Okay? É muito bom termos imagens grandes, mas se estamos a mostrar uma imagem num banner que vai ter 400 ou 600 pixels, não precisamos ter uma imagem de 2000, por exemplo. Nós vemos isso muitas vezes. Remover a metadata desnecessária também é um passo, quase como uma checklist que devemos fazer. Tiramos todas imagens, fotografias com os telefones, câmaras digitais. A quantidade de metadata que vem nessas fotografias é enorme. Estamos a falar do nome do dispositivo, estamos a falar da data, estamos a falar da georreferenciação, estamos a falar do tipo de lente que foi utilizado, estamos a falar qual é a distância focal, estamos a falar da abertura, estamos a falar do tempo de exposição, estamos a falar da ISO. Isto, para além disto, há muitas outras. É tudo, é pequenos textos que lá estão, mas se andamos a minificar CSS e HTML e depois vamos deixar uma imagem cheia de texto lá dentro, completamente desnecessário, não vale a pena, retiramos essa metadata, não acrescenta nada. Nível de compressão, e aqui é, e vamos ver mais à frente, é algo muito
é quase pessoal, depende da utilização que estamos a dar. Temos muitas ferramentas, muitos níveis para trabalhar, tentar ter um nível de compressão equilibrado para a utilização que vamos dar às nossas imagens e depois, obviamente, a parte de inclusão correta no website, as tags, alt text, nomes de ficheiros, etc. Em termos de formatos de imagens, estas 6 são as imagens mais correntes em termos de utilização web. É possível utilizar outras, não é muito recomendado, mas eu sobre estas 4 vou ignorar o GIF, é um formato completamente ultrapassado. Temos um limite de 256 cores, não temos transparência com Alpha Channel, portanto só podemos dizer que uma determinada cor não vai aparecer. Faz-nos umas imagens animadas giras, são porreiras para responder no WhatsApp, mas mesmo essas já nem são GIFs, na verdade aquilo são vídeos, porque a compressão, que não é uma compressão, mas o formato de GIF é tão pesado quando começamos a pôr várias layers de animação, que é melhor fazer um GIF animado e transformá-lo num vídeo e ele fica muito mais leve. E vamos, neste momento, ignorar o AVIF, é um formato mais recente, é um formato espetacular, é um formato em termos de compressão, em termos de qualidade de compressão, vai além do WebP, mas é um formato ainda com suporte limitado, sobretudo em termos de plataformas, em termos de aplicações, e mesmo na web também há algum suporte, é muito recente, é um pouco arriscado irmos por aí. Então vamos limitar-nos a estas 4 e vamos focar-nos nestes quatro formatos. E porquê? Porque o suporte delas é praticamente 100% hoje em dia. Okay? O EP, talvez o que chegou mais tarde ao Safari, talvez não, o que chegou mais tarde ao Safari, vantagem do Safari é que os utilizadores Apple são muito rápidos a atualizar e, portanto, neste momento é raríssimo ter alguém que utilize Safari, se calhar com versões anteriores a 2022. E mesmo aqueles que se calhar ainda utilizam, provavelmente vão utilizar Chrome, que é o mais provável. Em termos de utilização, e aqui é uma das coisas que eu vejo clientes a fazer e vejo às vezes em conversas pessoas a fazer, escolher o formato correto para o tipo de imagem que estamos a trabalhar. Se temos uma fotografia JPEG ou se queremos um formato mais moderno, com melhor qualidade de compressão e que vai nos dar um ficheiro mais pequeno, podemos ir para o EP. Já vamos ver um bocado as diferenças entre os dois. Não façam fotos em PNG. O que eu ouço por vezes de clientes é dizerem-me que mas o PNG fica muito melhor a qualidade. Isto não tem tanto a ver com o PNG, é verdade, é lossless, portanto a qualidade não vai perder face àquele original que nós temos, mas há algum problema no vosso processo de criação do JPEG para ser assim tão diferente e tão perceptível. Se tivermos logos, imagens, contexto, por algum motivo temos que os utilizar, seja um banner de um cartaz ou qualquer coisa, o PNG pode ser uma boa alternativa. O EP é uma alternativa também viável nesse formato. Tanto o PNG como o EP e como o SVG têm transferência com Alpha Channel. O que é que significa o Alpha Channel? Nós temos 3 canais de cor. Temos o vermelho, o verde e o azul. E depois temos o Alpha Channel que indica qual é a percentagem de transparência de cada ponto da imagem, de cada pixel. Esses formatos, 3 formatos têm esse tipo de transparência. Vocês podem fazer uma imagem com uma transparência, por exemplo, vamos imaginar uns óculos, okay? E os óculos têm as lentes com 50% de transparência. Se colocarem esses óculos por cima de uma outra imagem ou por cima de qualquer conteúdo, as lentes vão ficar a fazer sombra ou o que seja por cima do que está por trás. Vetores, se tiverem logos, ícones, ilustrações simples em vetores, temos o SVG, vamos também falar um bocadinho sobre isso. Opções lossless, PNG, WebP e SVG. O WebP é daqui um formato muito moderno, um formato que eu acho que devemos começar a utilizar e já vamos ver as vantagens. A questão dos espaços de cor. Alguém aqui sabe o que é um espaço de cor? Muita gente não sabe o que é um espaço de cor. O espaço de cor, basicamente, é um sistema que representa como as cores são mostradas em determinados dispositivos. Ou seja, já ouviram falar em sRGB?
Okay? O sRGB, alguém sabe o que quer dizer o S? O S do sRGB significa standard. Isto foi um espaço de cor desenvolvido para tentar equilibrar diversos equipamentos, entre monitores, televisores e impressoras de uso caseiro. A ideia é ter um espaço de cor para garantir ou aproximar ao máximo esses vários aparelhos. Okay? Nós hoje temos espaços de cores com espectros de cor maiores. O P3, já ouviram falar no P3? iPhones têm P3, vários computadores, monitores já têm o espaço de cor P3, significa que mudam ou apresentam uma quantidade de cores muito maior ao sRGB. O sRGB é um bocadinho mais limitado, mas o sRGB, se trabalharmos com esse espaço de cor, vamos garantir que as nossas imagens vão ser mostradas como deve ser praticamente em qualquer dispositivo. Não interessa se o cliente tem um computador com um monitor P3 ou se tem um computador com um monitor de 100 euros do mais barato que existe. Claro que a qualidade da imagem não vai ser a mesma, mas não vamos ter grandes variações em termos das cores e da diferença entre elas. Uma coisa que podem fazer nos vossos dispositivos, vão a este site e testem, e sobretudo se vos acontece, veem um site ou um projeto vosso num monitor e depois abrem noutro e há ali grandes diferenças. Temos vários testes aqui neste site, leiam as descrições de cada teste para perceber o que é que deviam estar a mostrar e podem perceber as diferenças que um monitor vai fazer para apresentar as cores que nós queremos. Nós aqui vamos ter aqui um problema, que o espaço de cor provavelmente deste projetor não é fantástico, ok? Portanto, eu vou tentar, depois esta apresentação vai estar disponível para download e se calhar aí vai ser mais fácil verem as diferenças em algumas das imagens que temos. Certo. Tinha um efeito. A questão dos tamanhos das imagens. E aqui há também muita tendência de eu vou pôr uma imagem enorme porque eu quero garantir que a imagem é sempre perfeita. Vai depender muito também do que é que estamos a mostrar. Okay? Obviamente, se nós tivermos imagens maiores, podemos estar a pôr imagens maiores do que pôr imagens maiores do que podemos pôr imagens maiores do que aquilo que estamos a apresentar no site. Estamos apenas a gastar espaço em disco, estamos apenas a gastar a largura de banda ao cliente. Okay? Por outro lado, se tivermos imagens demasiado pequenas, elas depois são esticadas e o cliente vai ver ou pixelizado ou com um efeito de suavização. Não é isso que queremos. Portanto, vamos tentar equilibrar isto. Aquela questão das imagens grandes, isso também do PNG, como já falámos. São dados mais ou menos médios, mas se tivermos uma fotografia de 4000 por 2600 pixels, não há grande motivo para termos uma fotografia destas num site, a não ser que seja uma daquelas imagens numa loja ou da visualização de um produto, algo do género, onde queremos fazer zoom e queremos ir para uma parte muito específica da imagem. A diferença entre o PNG e o JPEG é abismal. Mas por vezes eu vejo clientes a dizerem e a porem imagens com este tamanho num site e a dizerem, não, mas a qualidade é muito melhor. Okay. Há aqui um problema na geração do JPEG, mas há também um problema que, lá está, eles têm uma boa ligação, o servidor até responde, mas basta alguém ter uma net um bocadinho mais lenta e a imagem vai demorar um bom tempo ali até chegar. Começamos aqui a falar do EP e podemos ver que com 70% de qualidade também no EP, uma diferença abismal em termos de tamanho. O EP é muito bom a comprimir fotografias, mas se reduzirmos ligeiramente e tivermos uma imagem que também é considerada grande, uma 1920 por 1080, já vemos uma diminuição de tamanho superior a 60%, em alguns casos perto dos 70%. Esta fotografia quase certeza que chega para ser utilizada em muitos sites. E há outra coisa, qualquer dispositivo, qualquer browser, qualquer sistema hoje em dia, seja um telefone, seja um computador, se vocês põem uma imagem deste tamanho, mesmo que ela esteja a ser apresentada com 2000 ou 2500,
o browser vai fazer um anti-alias, portanto vai suavizar quando vai aumentar a imagem, e uma coisa uma fotografia deste tamanho não vai perder assim tanto quando estiver a ser aumentada no browser. Portanto, não há muita necessidade, aquela questão de mas o meu display é retina, então eu vou pôr uma imagem com o dobro do tamanho. Faça o teste, não há grande necessidade de o fazerem. Esta tabela serve um bocado mais como guia, ok? Não é uma bíblia, não é fechado. Tipos de imagens versus o tamanho mais ou menos médio com que podemos... Não precisam estar a tirar fotos, depois tem um link no fim para fazer o download da apresentação. Dá-vos aqui um bom exemplo para começar, mas eu recomendo sempre façam um teste. Peguem imagens diferentes, fotos mais simples, uma foto, por exemplo, do céu com algumas nuvens, pouca coisa, uma foto com muito conteúdo, uma foto com muita informação, para vermos como é que ela funciona e façam estes testes. E agora chegamos à parte da compressão. E a parte da compressão, isto dá pano para mangas, vamos tentar fazer aqui a coisa um bocadinho rápida. Esta é a diferença, por acaso até se nota, mas é a diferença entre o JPEG de 70% e de 0%. Okay? Portanto, eu fui ao limite, a um extremo, na compressão da imagem. Dá para notar aí a compressão no fundo? Okay. Mas aqui estamos a ir a um extremo completamente no ponto oposto, no mínimo de qualidade que eu consigo, para além de suavizar a imagem antes de guardar. Vamos perder definição, vamos ter os artefactos, vamos perder definição nos cabelos, no gorro. Estes artefactos todos, obviamente ninguém quer uma imagem destas no nosso site. Mesmo assim, nesta imagem, ela a 70% ficava com 350 capas, mais ou menos. Não é bom, mas também... Não é mau, mas também não é propriamente bom. Voltamos a falar do EP. A diferença a 70% de qualidade é esta. São 57 capas. Agora, as imagens são iguais? Não são. Uma das coisas a ter em conta, a compressão do EP é muito boa, mas é super agressiva. Okay? Há normalmente uma suavização para além da compressão, e o que nós vemos é que no JPEG aqui temos a pixelização porque a imagem está aumentada, okay? Isso é outra coisa, mas temos ali, sobretudo nos cabelos, vemos ali alguns fios de cabelos, alguma definição. Se formos para o mesmo OEP, há uma suavização muito grande nessa parte. Okay? Portanto, os 70% de um não são os 70% de outro. Agora, temos que fazer 70%, não temos. Não é? Podemos puxar um bocadinho o EP e se formos para os 90%, temos uma imagem que é quase metade do que nos ocupou o JPEG e a diferença aqui já não é assim tão grande. Se irmos uma ao lado da outra, a coisa disfarça mais ou menos. Okay? E estamos a poupar cerca de 50% em termos de ocupação de espaço. Estamos a aumentar a distribuição das nossas imagens, o tempo de download, tudo isso da parte do cliente. Mais uma vez, o EP a 90% é a mesma coisa, o JPEG é um bocadinho melhor em alguns pormenores. Este é o JPEG, este é o EP. Notamos sobretudo na zona dos lábios um bocadinho mais de definição no JPEG, mas acho que estamos aqui a aumentar a imagem a um tamanho tanto que se colocássemos num site com o tamanho real as duas lado a lado, se calhar a maior parte das pessoas nem conseguia perceber a diferença e uma é muito mais pequena que a outra. Outros tipos de imagens. Ilustrações. Aqui temos uma imagem que tem um fundo com uma cor relativamente sólida, mas depois temos alguns gradientes. Okay? O EP também funciona muito bem e aqui estou a utilizar a versão lossless, ou seja, não estou a usar compressão no EP e mesmo que faça um PNG estamos a ter uma redução de tamanho mais ou menos considerável. Mas é nestas imagens o EP funciona também lindamente se lhe pusermos alguma compressão. Com 70% aqui, há alguma compressão, mas se virmos isto, estamos a ver isto num tamanho enorme, se estivéssemos a ver isto num site, não estamos a perder muito e passamos para 21. Okay? Uma imagem que, se calhar, muitas vezes nós punhamos ou um JPEG com uma qualidade enorme para não se ver aqueles artefactos que iam aparecer em todo o lado,
ou punhamos um PNG e de repente passamos de 300 ou 500 capas para 21. Okay? Experimentem este formato, que realmente é um formato muito bom a ter em conta, e é importante também dizer que todos estes formatos que estamos a falar, e para além do GIF e do AVIF, obviamente, o WordPress suporta-os nativamente. Portanto, não temos que andar com plugins, não temos que adicionar nada para ter esse suporte. SVG. Alguém sabe o que é o SVG? Okay. O SVG basicamente são ficheiros vetoriais. Não podem ou não devem gravar um SVG com base, tem um ficheiro de Illustrator com layers, com filtros, com sombras, com cores. A transparência funciona, mas se puserem um multiply ou um filtro por cima dessa transparência, isso não vai aparecer. Portanto, um multiply que vai fazer quase como se uma cor fosse um slide por cima da outra, ela vai só ser uma transparência simples quando está no SVG. E se tiverem vetores muito complexos, podem ter alguns problemas. Portanto, convém testar antes. Mas o SVG é um formato. Temos um logo do WordPress que pode estar com o tamanho que vocês querem do site e basicamente ele tem 5 capas, por exemplo. Okay? E isto é uma ferramenta, o SVG, se vocês fizerem SVG inline, até o podem trabalhar com CSS. Podem mudar as cores. Podem ter um logo todo preto e depois cada um daqueles passos ali é um dos vetores, é um dos blocos da composição do SVG. Vocês podem ter o mesmo logo, o mesmo ficheiro, o mesmo código em vários sítios do site e dizer que neste é branco, neste é preto, neste tem 2 cores, no outro tem 4 cores. Fazem o que quiseres com isto. Se tiverem versões light, versões dark, podem mudar a cor em vez de estar a mudar a imagem. Podem fazer muito bem esse tipo de coisas. O mesmo logo, PNG, este seria, até há relativamente pouco tempo, um logo que provavelmente muitos iriam fazer em PNG, passámos de 5 para 62 capas. Okay? E estamos a falar de um logo com 1200 ou qualquer coisa do género. Se formos para um Apple Lossless, reduzimos a qualidade, mesmo assim, se pudermos usar SVG, melhor. E estes valores são os valores, é aqueles valores com que eu costumo trabalhar. Não são os valores que utilizo sempre. Se eu tiver uma imagem com muitos pormenores em que eu realmente quero mostrar, não quero ver artefactos, não quero ter a qualidade máxima que posso dar, eu posso até puxar nessas imagens um bocado, mas se calhar também se tiver um fundo no meu site, que é uma imagem simples e eu posso puxar um bocadinho menos e ver, será que estou a perder assim tanto? Se calhar vou ter artefactos que não se vão notar muito e não vão ser muito diferentes da que a imagem me mostra antes. Portanto, acaba por ser um bocadinho testar, olharem com os vossos olhos e perceber como é que a coisa funciona. Só para terminar, deixo aqui algumas ferramentas em termos de plugins para o WordPress. Eu gosto de utilizar o www, não sei como é que aquilo se lê, se é exato. Muitos destes plugins têm também serviços basicamente de alojamento e de tratamento de imagens fora do WordPress. Ou seja, o PHP não é propriamente o ideal para estar a processar imagens, então eles podem passar, normalmente com serviços pagos, podem passar, se tiverem sites e projetos que o justifiquem, passam o peso do tratamento de imagens e até da distribuição das imagens e tudo isso para fora. Sei que o EWW faz, o Smush também, o Imagify e o Cloudinary também, quase certeza. Há aqui várias opções. Experimentem ferramentas do TinyPNG, o SVG ou o MG para comprimirem. O TinyPNG, apesar de ser PNG, ele comprime vários formatos. Se não tiverem uma ferramenta muito boa para comprimir, podem experimentar estes sites e fazer testes com vários níveis de compressão. E para terminar mesmo, isto é aquilo que eu gosto sobretudo quando faço site para clientes. Os outros plugins fazem mais ou menos a mesma coisa, eles têm centenas de opções. Isto são aquelas opções que eu mais gosto, que basicamente o que eu faço, posso mudar a compressão base do WordPress
e ontem estávamos a falar na mesa de design do dia de contribuição, e alguém falou que normalmente quando o WordPress cria os tamanhos, a compressão da imagem, a imagem vai perder qualidade. Nós aqui podemos dizer que queremos um bocadinho mais de qualidade. Ou até podemos dizer que as imagens vão ser todas convertidas para o EP, por exemplo, em vez de mantermos o JPEG como base. Temos outras opções. Uma que eu adoro, que é reduzir o tamanho máximo com que a imagem fica. Não é? Aqueles clientes gostam de tirar imagens direto do telefone para o site. Eles podem enviar o que quiserem, só demora lá a chegar. A partir do momento em que está lá, reduz para o tamanho máximo que vocês definirem e a partir daí está feito. Não sei se há alguma questão. QR Code para download e podem ver algumas diferenças nas imagens melhores nos vossos dispositivos. Obrigado, João. Temos 4 ou 5 minutos para perguntas. Se alguém, se quiser. You can do it in English. Thank you. Hello, thank you very much for presentation. I just want to confirm, so WebP now working on a Safari browser without any plugins, additional plugins? No plugin necessary. It works since 2022. Since 2022? In Safari, yes. Other browsers, Google, I think Google Chrome since 2014, because it was a project developed by Google. Most of the browsers since 2014, 17, 19. Safari was the last one, but it added support 3 years ago. So it's very difficult to find someone that has a browser that doesn't support WebP. Okay, thank you. You're welcome. Mais perguntas? O Arthur. João, grande apresentação. Obrigado. Eu vi ali na configuração do último slide em que punhas a imagem máxima com 1600. Por 1600, certo. Eu tenho optado por 2400 a imagem que fica lá, por uma questão de precaução, porque cada vez estamos a dar imagens maiores. Não há problema nenhum. Ok? Não há problema nenhum. Tudo depende do projeto que estás a fazer. Não é? Este site tem os 1600 por 1600, na verdade, as imagens maiores, e era aquilo que eu falei um bocadinho no início, se tu tiveres uma imagem de 1600, ela já tem uma boa qualidade, a não ser que seja uma imagem cheia de tantos pormenores que realmente vais notar alguma coisa se aumentares um pouco mais. Mas faz a experiência, pega numa imagem 2400, pega numa imagem 1800 ou 1600, e depois abre-a no browser, ou atira só para o browser e faz o zoom no browser só para ver. Vais ver que o próprio browser vai-te suavizar a imagem com relativa qualidade. Okay? Obviamente que a 2400, se a imagem original for 2400 ou superior, vais ter um bocadinho mais de definição, se calhar em algumas linhas, em alguns detalhes, questão dos cabelos, no teu caso nas vinhas, se calhar tens pormenores dos ramos. Mas se fizeres uma de 1600, a qualidade já é muito boa. Okay? E a minha experiência não é só em web, eu faço, como sabes, faço produção também, e por vezes tenho trabalhos que me chegam para pôr imagens com 1 metro, 2 metros, 6 metros. Não há imagens, quer dizer, há câmaras que o fazem, mas não há imagens que me façam imagens de 6 metros a 150 dpi, por exemplo. Não é? Claro que há alguma câmara específica que o faz, mas se tirares com o telefone ou se tirares com uma câmara mesmo profissional, fazes as contas e os números de megapixels necessários para ter uma imagem com aquela dimensão é muito megapixel, ok? Eu aumento. Okay? Muitas vezes o que eu faço para não ter artefactos quando estou a sacar uma imagem desse tamanho é aumentar a imagem no Photoshop. Ok, o Photoshop aumenta de uma forma um bocadinho mais correta, faz mais cálculos do que um browser que está só a aumentar lá assim, mas a qualidade não vai perder assim tanto quando já partes, isto é importante, quando já partes de uma imagem relativamente grande. Se estiveres a dizer uma imagem de 800, passá-la para 2000, vais ver sobretudo suavização, vais ver mais detalhes. Não há problema nenhum se preferes ter o 2400 e tens lá a imagem guardada para eventualmente mais tarde pode ser trabalhada, não há problema nenhum, como é óbvio. Temos de fechar e temos de ir para a track 1. Mais uma vez, João, obrigado. Obrigado. Temos um pequeno presente, não sei se já tinhas visto isto para ti.